segunda a sexta, 12 horas e 30 minutos. Os gols compactos dos jogos, matérias especiais, muito esporte e debate sobre o futebol de Campinas e região, com o time de comentaristas de maior credibilidade na TV regional. Links ao vivo e convidados do estúdio. Os donos da bola, a origem do esporte na Band. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Os craques do jogo, a torcida, o esquema. Espera. Começa agora o Concentração. Bandeirantes, Concentração. Bom dia, bom dia, bom dia, mas que frio danado, 10 horas e 3 minutos, concentração começando, 11 horas no Brinco, tem Guarani Vila Nova, na sequência do Brasileiro da Série B. Quem vai narrar é o amigo lá de Piracicaba, Leandro Boles, Tigrão comenta, Zorzinho comenta, Marcos Luiz e já. Informações do Guarani, a nossa equipe técnica, Leandro Renato, Gil Kleber, Gilberto Sufi e Joelso Cardoso. Um abraço a todos, Alexandre também Almeida. Olha, rapidinho aqui a todos, nosso WhatsApp é o 97102-1493, hein? Ontem, Goiás 1, Operário 0. Coritiba 3, Náutico 1, caiu o último invicto, hein? E Cruzeiro 2, Londrina 2. Mozart não é mais técnico do Cruzeiro. O Londrina chegou a virar 2-1, hein? Mas Marcelo Moreno empatou a 30 do segundo tempo. Que fase do Cruzeiro, hein? Vamos lá, Guarani Vila Nova, 11 horas no Brinco de Ouro. Bom dia, bom dia, bom dia, Marcos Luiz. Sim, tudo bem, Edu Pinheiro? Melhor agora com os amigos chegando. Diga lá, Marquinhos, novidades no Guarani ou não? No Concentração da Bandeirantes, um grande abraço, Edu. Olha, o Guarani tem sim novidades. Aliás, as novidades foram antecipadas no microfone da Rádio Bandeirantes. A primeira, Lucão do Break, confirmado, tendo a sua primeira partida como titular desde o início do jogo. Ele, teoricamente, vai ser o substituto de Davó, jogador que acabou sendo negociado com o futebol norte-americano. Havia até uma dúvida, né, do Matheus Souza e do Alan Victor. O treinador optou por dar mais um jogo a Matheus Souza, independente das críticas que o jogador vem recebendo. E a outra notícia, confirmada também pelo microfone da Rádio Bandeirantes, até brinquei com o Júlio Nascimento ontem, a questão do passarinho. O Diogo Matheus, liberado, participou do treinamento e vai para o jogo, além do Ronaldo Alves também. Então, Gabriel Mesquita, na lateral direita, o Diogo Matheus, a zaga com Thales e Ronaldo Alves, Bidu na esquerda, Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Regis, Bruno Sávio, Lucão do Break e Matheus Souza, Edu. Os suplentes, Marcos Luiz. No banco, Rafael Martins, de volta, né? Você se lembra que ele acabou passando por uma cirurgia para reconstituição dos ossos da face. Lucas França também o goleiro, com a número 12, Matheus Ludic 2, 36 Eliel, 5 Pedro Acorce, 23 Índio, 16 Andrigo, 17 Pablo, 29 Alan Victor, 35 Renanzinho e 42 para Titi. Muito bem, esse Lucas França, goleiro, não ia sair, Marquinhos? Não ele tem aquela história de voltar para a equipe do Cruzeiro, né? Estamos aguardando, Edu, até porque o próprio Pastana disse em Belo Horizonte, agora o Cruzeiro está numa draga, hein, Edu? Nossa senhora. E depois a bola não entra também, viu? Com tudo, mas o Cruzeiro perdeu cada gol no final, que eu vou te falar, viu? Uma coisa impressionante. Bom, Todinho chegou, Marcos Luiz? Não foi oficialmente confirmado ainda, mas é jogador do Guarani, o mesmo acontecendo com o atacante Maxwell, ex-Cuiabá e Sport, Edu. Muito bem, segura, Marcos Luiz! Vila Nova daqui a pouco, ok? Vila Nova... Daqui a pouquinho. 10-6, hein? Vamos lá, Zorzinho, ex-goleiro do Guarani e também ex-goleiro do Vila Nova.
Vamos lá, Zorzinho, bom dia, Edu. Dia. Uma alegria estar com você, viu, Zorzinho? O prazer é tudo meu. Aliás, o prazer é meu. Não, mas o que é isso? Não? Pelo amor de Deus. Uma alegria, Satisfação estar aqui ao seu lado. Satisfação estar podendo estar novamente participando de uma jornada esportiva. Concentração. Que essa concentração é isso. Não aquilo que eu passava lá na época em que jogava. É claro que é uma brincadeira. Mas prazer também, viu, Edu? Privilégio da minha vida ter participado em duas grandes equipes, que é o Guarani e também o Vila Nova. O Vila Nova tem uma torcida maravilhosa, sem dúvida nenhuma a maior torcida lá do estado, do Centro-Oeste, tenho quase que certeza, absoluta certeza, porque é uma torcida muito apaixonada e eu fui um privilegiado por poder fazer parte da história desses dois clubes. Olha, Edu, é um jogo interessante para o Guarani, né? O Guarani precisa voltar aí ao G4. O Guarani hoje é o 6º colocado, né? E precisa voltar para o G4. É aquilo que nós estávamos dizendo quando o Guarani entrou. Aliás, a grande maioria dos jogadores, né? Olha, chegar é fácil. Agora, se manter é que é difícil. E é pura realidade, é a pura verdade. Expectativa boa de um jogo bom. Eu acho que o Guarani está bem escalado. Eu disse durante toda a semana sobre a questão, principalmente aí, da presença do Lucão do Break, né? Eu não sei se eu faria isso se fosse o treinador. É claro que a gente não acompanha o dia a dia, os treinamentos, né? E o Daniel é um cara inteligente. Te falei que o homem ia jogar, hein? Marquinhos, eu vou te falar uma coisa. Eu, se fosse você, tem uma casa agropecuária ali perto de casa, compra aquele alpiste, sabe? Aquele alpiste com muito... Sei. Sabe aquele... Aquele que tem painço, né? Aquele lá, porque seu passarinho é o cara, velho. Esse merece o alpiste especial. Um alpiste premium, digamos assim. E aí vem o Lucão do Break, né, Edu? E assim, olha, muda a característica do jogo, isso é óbvio. Porque o Lucão é um cara mais de área, um cara de pouca mobilidade, não tem velocidade, né? Mas é a característica do jogador. O Guarani vinha jogando, né, com homens rápidos à frente. Mas eu acho que isso é o Daniel que tá vivendo o dia a dia, ele sabe o que tem feito. Aliás, tem feito com muita competência, diga-se de passagem, em alguns momentos aí da competição que precisa fazer um ajuste aqui, outro ali, uma troca aqui, outra ali, ele tem acertado. A expectativa é muito boa, feliz de ver o Ronaldo Alves de volta, né? Um bom zagueiro, tava indo bem. O Diogo Matheus também. Tá a volta aí do Rafael Martins aí agora, mais uma sombra, né, pro Gabriel Mesquita, é importante isso. Agora ele tá bem escalado, Edu, tem tudo para vencer, vai enfrentar o Vila Nova, que hoje é o 14º na tabela, né, tá ali com problemas ali, você vê que o primeiro que abre a zona de rebaixamento é o Vitória com 12, né, e o Vila Nova está com 15. Nas últimas 4 partidas, o Vila Nova empatou 2 e perdeu 2. Então não vem numa campanha boa, o Guarani precisa se aproveitar aí desse mau momento, fazer um grande jogo e vencer, viu, Edu? Esse é o caminho. Opa, liguei, muito obrigado, Leandro Renato, mas, seu Edu, você não tá acostumado, hein, a ligar o botãozinho aqui? 23 anos trabalhando na Bandeirantes. Bom, o negócio é o seguinte, o Guarani quando perdeu pro Vasco, estava no G4, o Vasco encostou, outros resultados aconteceram, olha só, o Guarani é 6º colocado com 23, hein? O Náutico perdeu o primeiro com 30, perdeu ontem, Coritiba ganhou do Náutico, segundo com 28, em terceiro Goiás, 26, Goiás ganhou ontem, hein? Ganhou do Operário, 26, em quarto Avaí com 25, Tigrão deu uma olhada no Avaí dias atrás aí, e Avaí tá com problema, o Avaí, ó que reação, quarto colocado 25, em quinto o CRB, 24, joga com a Ponte amanhã, em sexto Guarani 23, em sétimo Vasco 22 e Operário oitavo com 21. Então, olha, tá bem disputado, promete um segundo turno muito difícil essa Série B. Vamos lá, Tigrão, eu sigo com você agora, bom dia, seja bem-vindo ao Concentração Guarani escalado e sua expectativa, mestre Tigrão. Olá, Edu, um abraço pra você, bom dia aos amigos da Bandeirantes. Horário alternativo, diferente, né? Um horário esquisito, sábado de manhã. Mas vamos nessa. Eu já disse aqui. Qualquer dia vamos fazer jogo às 2h30 da manhã. Não tem problema. Escalou, eu estou dentro. Tá um frio para cada um.
E a minha expectativa, claro que é de vitória do Guarani. A minha expectativa é de que aquilo que teoricamente parece absolutamente indiscutível, que é a superioridade bugrina diante do Vila Nova, e eu não poderia ter outra expectativa realmente que não de vitória. O Guarani vem aí de uma derrota inesperada, não pela derrota, mas pelos números em si contra o Vasco no sábado passado. E agora, claro que tem que se reabilitar, vai para dentro da equipe do Vila Nova. Deve ser uma equipe altamente ofensiva. E eu gosto aí dessa opção sim, acho que foi muito coerente o Daniel Paulista, meu caro Edu, de ter escalado o Lucão do Break. Porque como ele justificaria para o jogador a ausência dele hoje no time titular, após a saída do Bidu, sendo o Lucão do Break o reserva imediato, o suplente imediato do Davó que foi embora. Ele perderia o jogador, então teria que rescindir o contrato. Claro, não deu certo, ele vai dizer, ó, Lucão, não encaixou. O time jogava diferente, era um time de mais mobilidade, era um time de mais velocidade, você tem um estilo diferente, não deu encaixe, a equipe sentiu e eu vou ter que encontrar um jogador dentro do elenco com características mais parecidas às do Davó, características suas que são completamente diferentes. Agora, não colocar para jogar, porque a característica é outra, aí seria suicídio, seria uma receita infalível para perder o jogador e até para criar um problema, de repente, sério dentro do grupo. Então, nas demais posições, né, tudo dentro, tudo rigorosamente dentro do esperado. Acho até que o Bruno Silva, não é? Matheus Souza, ainda mantido na equipe, Bruno Sávio, Diogo Matheus, Bidu, a zaga de Ronaldo Alves voltando, né? Fica fora hoje o Titi, que está no banco com a camisa de número 42. É um time dentro aí mais ou menos daquilo que a gente esperava e ele mantém a presença do Matheus Souza, muito prestigiado e muito contestado nesse elenco, em lugar do Júlio César, né? Então ele faz Lucão centralizado, Bruno Sávio na direita e o Matheus Souza na esquerda. Muito contestado, muito contestado. De qualquer maneira, é a opção do treinador. Eu começaria com Alan Vitor. Acho que é mais jogador, é mais agressivo, é um jogador que vai mais para dentro, um jogador de mais personalidade, apesar da sua juventude. Digo Alan Vitor em lugar exatamente do Matheus Souza. Agora a zaga restabelecida aí com a presença do Bruno, do Ronaldo Alves ao lado do Thales. As laterais é muito importante, não é? Esse retorno aí do Diogo Matheus. Bidu na esquerda, titular absoluto, um dos jogadores mais importantes do time. E daí para frente, claro, tudo dentro daquilo que a gente imaginava, o meio-campo, ponto alto do time, mantido com Bruno Silva, com Rodrigo Andrade e com Regis. E vamos ver como é que será o ritmo do break com o Lucão, Eduardo. Ah, Tigrãozinho, muito bem, foi muito bem, muito bem. Olha, agora 10h15, você ouviu o toque aí, o Brasil ganhou, né, seu Boris? Ganhou aqui, me ajuda aqui, você é sensacional, que vai narrar aqui. O moço de Piracicaba fez uma viagem exótica pela manhã, muito frio lá em Piracicaba. Brasil ganhou, deixa eu pegar aqui no papel. Tomou um banho no Rio Piracicaba antes de vir. Ah, foi ali estava daquela, acompanhado, hein? né? Tem. Ali perto da Rua do Porto ali, sim, né, onde tem o Chevetão, o Bolis dá um mergulho. Aquela competição que tem na Rússia, aquele frio danado, que os caras mergulham no gelo, exatamente. tudo pelado. Deu mergulhou, saiu do outro lado e já veio direto pra cá, só se enxugou e já veio. Vamos lá, Brasil ganhou 1-0 do Egito, vai pegar o México agora na Olimpíada, gol do Matheus Cunha, Brasil 1, Egito 0, já, segura a Bolis, bom dia, Edu, João Paulo Barbosa do Jardim Chapadão, ótima jornada para vocês, muito obrigado, João Paulo Barbosa, manda um abraço pro meu amigo, o Caio Bugrino do Jardim Chapadão, tá? Alô, Caio Bugrino, Jardim Chapadão, um abraço para vocês, muito obrigado, e o Crisley, hein? O Crisley da LG Mota vai morar no prédio mais alto de Campinas, de lá ele vai ver, falar pra você, viu?
Vai ver a Norte e Sul até o Taquaral. Vai ver até ele vai conseguir assistir um jogo lá no estádio de Montemor. Montemor vai dentro da caravela. Ele vai ver quem está dentro da caravela na Lagoa do Taquaral. Né? Alô, Crisley. Grande Crisley, um abraço, meu amigo. Viu? Valeu. E aí, Bolis, bom dia. Vai narrar aqui Guarani Vila Nova, 11 horas, Bolis. Fala, Eduzaço. Um abraço para você, para toda a equipe da Bandeirantes, para o ouvinte do Concentração, especial por torcedor do Guarani. Daqui a pouquinho um grande jogo, né? Guarani Vila. O Guarani não vence 2 partidas, tem tudo para conquistar a reabilitação. E também o Vila Nova, que não vence há 4 jogos, se bem que vem de uma campanha de recuperação. Antes de esclarecer que essa história de tomar banho no rio não procede, afinal de contas, a vazão do Rio Piracicaba está baixíssima, Edu. Não chove, né? Choveu aí lampejos de chuva ao longo dessa semana. Mas aí forma aquelas lagoazinhas que você nada ali, pô. Difícil demais. E um outro fato, eu não entendi essa história do Gleger dizendo que concentração, na época que ele jogava, era ruim. O cara entra para um jogo domingo às 4 da tarde. O cara entra na concentração no sábado, meio-dia. Ele fica mais de 24 horas, Edu, sem fazer absolutamente nada e o cara reclama ainda. Não, isso aí é gostoso fazer. Só comendo e dormindo. Momentos. Agora vai fazer isso durante 20 anos, 2 vezes por semana. Fome do bom e do melhor. Naquela época não tinha internet, não tinha celular, não ia WhatsApp, Instagram, Facebook, e o goleiro que ainda é o cara que menos corre entre os 11 jogadores, é o cara que fica paradão lá, Edu. O cara reclama da concentração. Tá de brincadeira esse Gleger Zorzi. Olha, outro dia só hotel bom, cara. Só pegou hotel. Não, é hotel muito bom. O problema, Edu, é que vai enjoando, né? Do bom, do melhor. O e cara aí você pega de barriga cheia. Viu? O Bolle sabe. Aí você pega o professor Lucha, né? Que foi o pioneiro nessa situação. Olha, nós estamos cansados. Então nós já avisa a mulher lá, a esposa, os filhos. Nós vamos ficar 10 dias no hotel concentrados. Vai, treina, volta, porque nós precisamos descansar. E aí você ficava 10, 15 dias no hotel. Treinava, voltava pro hotel. Treinava, voltava pro hotel. Jogo, voltava pro hotel. É duro. É pré-temporada. É maravilhoso. Mas os hotéis, as comidas, são maravilhosos. Às vezes ficar longe da mulher, né? Da dona Onça por um período, até que é bom. Não é ruim não, viu, Gleger? A dona Juliana tá ouvindo aí. Pra mim não era bom, não. É bom que 10 horas da noite todo mundo ia dormir, viu, Edu? Todo mundo. Todo mundo ia dormir. Marcos Luiz, 3 perguntas, tá ligado, Marcos Luiz? Sim. Vamos lá. Diz aqui o 2489... hoje tem gol do Lucão e o Todinho e o Max. O Max vai chegar. Maxwell, né? O Todinho já está em Campinas há um certo tempo. Aliás, passou por exames. Não foi na semana passada, Edu, aqui mesmo no Concentração? Sim. Que eu disse para você que ele tinha feito exames. Lembra-se disso, né? Sim, exatamente. Então, falamos aqui na transmissão contra o jogo contra o Vasco. Isso, exatamente. Então, o Guarani, era até a expectativa de que o Guarani pudesse anunciar ontem, né? O Júnior Todinho, isso não aconteceu. E o Maxwell também já está em Campinas, Edu. Posso te assegurar que os 2 jogadores estão contratados. O final 9107. Bom dia, manda um abraço para o André Charabugrino, da pele até o osso. Alô, Tchê. Um abraço para você, muito obrigado. E o Tchê pergunta para você, por gentileza, Marcos Luiz, você repetiria a escalação do Guarani? Claro. 27, Gabriel Mesquita, 13, Diogo Matheus, 3, Thales, 22, Ronaldo Alves, 20, Bidu, que está pendurado, Bruno Silva, meia dúzia, capitão do time, 32, Rodrigo Andrade, 78, Regis, que também está pendurado, 11, Bruno Sávio, 99, Lucão do Break e 7 para Matheus Souza. Próximo jogo, sexta-feira, 7 da noite, contra o Brasil no Brinco de Ouro, Edu. Mais uma pergunta, repita o banco, por gentileza, Marcos Luiz. Rafael Martins, 1, Lucas França, 12, Matheus Ludic, 2, 36, Eliel pendurado, 5, Pedro Acorce, 23, Índio Ciebert pendurado, 10, Andrigo, 17, Pablo, 29, Alan Victor, 35, Renanzinho e 42 para Titi. Alô, Rogério Teixeira, São Bernardo, Bugrão 3-1 hoje. Um grande abraço, grande Rogério, amigo da Bendix, grande amigo, década de 80, maravilhosa. Outra pergunta. Escalação do Vila Nova. Tem gente que passou por Campinas aí, Marcos Luiz? Tem, ó. Um é o goleiro, Georgimi. Jogou no Guarani, muito contestado. Lembra, Cedu? Lembro, e virou titular. Você sabe que o goleirão do Vila Nova que subiu, se machucou, ele entrou, não saiu mais. Pois é, Georgimi, 1 com a titular. Lucas Mazetti, 2, 3 para Renato, 4, se não me falha, é o Xandão que jogou no Guarani, eu vou confirmar. Meia dúzia para Dudu. 5, Rafael Donato, 13, Wellington Formiga, 8, Arthur Rezende, que jogou no Guarani, 11, aliás, 22, Renan Mota, que jogou na Ponte, 11, Alisson e 9 para Enan, Edu. Muito obrigado aqui, como é que é no Brasa? Ele tá no Brasa, na rua do Brasa, em São Paulo, vendendo carne de porco na rua, frango sem fiscalização. Que é isso? Lá no Brás, que você tanto conhece, Marcos Luiz.
na nossa querida capital, hein? Vou falar um negócio pra você, lá é madeira de dar em doido, hein? Bom, vamos lá, Jorginho. Jogadores que passaram por Campinas, Georgime, tem o Arthur Rezende, Xandão está verificando. Tem mais um que eu vi aqui também. O Renan Mota. Renan Mota. Isso, que jogou na Ponte. Ele estreou lá fazendo gol. Primeiro jogo dele, saiu da Ponte, marcou um gol. Esse Xandão aqui, o Xandão é aquele que jogou na Ferroviária. Na Ferroviária, Isso, né? ok. Bom, e aí? O Enan, é aquele sim, Enan, do Red Bull, jogou no Guarani. O maior artilheiro da história do Red Bull quando era aqui de Campinas, jogava aqui em Campinas. Lembra do Enan? Lembro. Eu acho que é ele, viu? Deixa eu confirmar aqui. Confirma aí. Esse Xandão, o Guarani tentou contratá-lo, né, Marquinhos? Não foi isso? Tentou, né? E quando da chegada também do Diogo Matheus. Exatamente. Aí não deu certo. Exatamente. Olha, Edu, o Georgime, eu não sou muito fã dele, não. Acho um goleiro que oscila demais. Você foi preparador dele, Guilherme? Não fui. Você tinha saído já, né? Não, já tinha saído já. Então, assim, é um goleiro que mostra muita insegurança, principalmente nas bolas aéreas, né? Que é a dificuldade aí da grande maioria dos goleiros brasileiros. Não gosto do Georgime. É um ponto positivo pro Guarani. Deixar uma dica aqui, viu? Bola no chão, hein? Bola no chão, ele tem muita dificuldade. Só uma partida 2018, só alguma partida só. Pelo Guarani? Pelo Guarani, 2018. Mas ele tem tido uma sequência grande aí no Vila, né? Sim. No Guarani a passagem dele foi muito ruim mesmo. Eu acho que tecnicamente é um goleiro mediano, né? E tem muita dificuldade na saída de gol e bolas rasteiras. Mas por que bolas rasteiras? Porque tem muito goleiro, viu, Edu, que se não treinar a velocidade, não consegue, tem muita dificuldade na bola rasteira. Então, o pessoal que tá querendo virar goleiro aí, que tá ouvindo a Rádio Bandeirantes, é uma dica, hein? Quer ser bom na bola rasteira? Treine muita velocidade. E o Georgime tem dificuldade. O Arthur Rezende é bom jogador, né? Nós sempre elogiávamos ele aqui. Foi assim, oscilou demais aqui no Guarani, mas a última passagem dele, se eu não me engano, ele foi pro Bahia, né? Tava muito bem, depois ele voltou. Aí não foi tão bem, né? Isso. Exatamente. Mas é bom jogador. Agora a gente tem que estar muito atento. Tem uma batida de fora da área muito interessante. Tem a bola parada do Arthur Rezende também é muito boa. Agora é um jogador que... É o jogador da transição, né? É o jogador que leva essa bola do meio ao ataque. Faz a transição de meio de campo. Então agora a gente tem que estar atento com esse jogador. Os demais, viu, Edu? Eu acho que é tecnicamente inferiores aí à equipe do Guarani. E o Guarani tem que estar, claro, ajustado em alguns detalhes, né? Não deixar o time do Vila Nova gostar do jogo. Bola parada é um ponto estratégico. Acho que isso tem que ser muito bem treinado. O Daniel tocou muito no assunto disso já, né? Ele treina bastante as bolas paradas. Porque aquela história que o Batista fala, né? Que em média 70% dos gols saem de bola parada. Com 1 ou 2 toques. Exatamente. Mas assim, a gente percebe que em alguns jogos, né, aqueles jogos tecnicamente muito iguais, né, muito parecidos, muito equilibrados, às vezes se define numa bola parada. Então o Guarani tem que estar atento a isso. O Vila Nova provavelmente vem numa linha baixa, esperando para explorar os contra-ataques e bola parada. Então o Guarani, se ajustar isso aí, eu acho que é favorito, porque tecnicamente é muito superior à equipe do Vila Nova. Bom, é o seguinte, a gente tem que dar uma faturada aqui. Alô, Thiago Chimba, da cidade Singer. Olha, um abraço com muito carinho para sua mãe, dona Dulcelina Guilherme. Olha a família Bugrino aqui, o irmão Paulo César, os primos Vando, Guega e Bruno. E nosso amigo Ricardo Bebê. Olha, é uma família exótica e amigos também. Muito obrigado pelo carinho, senhora Dulcelina Guilherme. Um beijo no coração da senhora. Muito obrigado a todos e da família do Thiago Chimba, da cidade Singer. Olha, faturando, já voltamos. E hoje, hein? Hoje, 33 anos, hein? Naquele fatídico 31 de julho de 88. Exatamente hoje, 33 anos do gol do Viola. Final do Paulista, Guarani com Sérgio Nery, Marquinhos, Wagner, Ricardo Rocha e Alberes, Paulo Isidoro, Barbieri, depois Mário Maguila e Boiadeiro. Neto, depois Careca, Evair e João Paulo, treneiro José Luiz Carbone, que Deus o tenha, e o Corinthians, o Jair Pereira, né? E o Viola tinha 18 anos, Paulo Sérgio Rosa. O Viola na prorrogação, marcando aí o gol do título do Corinthians. Edu, rapidamente, só um detalhezinho. Estávamos falando aqui que eu joguei no Vila, né? Sim. E aí eu tava dando uma olhada na escalação aqui. Sabe quem que era o zagueiro do time do Vila quando eu jogava lá ou não? Quem? 2006 foi.
Você jogou 2006 lá. Igor Magalhães. É o Igor, treinador do Vila hoje. Pô, Era o zagueiro desse time. mas sempre tem. Pô, era um butinudo, hein? Tá louco. Batia até na mãe, hein? Não, ele era bom zagueiro. Ô, louco. É lógico que de vez em quando todo zagueiro tem um lado butinudo, né? Lado Mas cavalo. O Igor era muito bom por cima. Era bom jogador, viu, esse zagueirão aí. Hoje é o treinador do Vila, é um cara espetacular. É que a gente não tem mais... não pode mais ir aos estádios, né, tal. Senão, com certeza, eu passaria lá no vestiário do Vila pra dar um abraço na rapaziada. Sem dúvida. Faturando, voltamos já já. Olha, daqui a pouco a abertura da jornada. Leandro Borges, narra às 11 horas aqui, Guarani e Vila Nova. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopesas.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telhanorte. A Telhanorte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Edu Pinheiro. Olha, essa daqui você lembra, hein, Tigrão? Vou te contar. Estávamos em 2003 no Brinco, Copa do Brasil. E aí o primeiro jogo em Goiânia. O Vila Nova venceu 1-0 o Guarani. Só para o ouvinte ter uma ideia, esse jogo foi realizado 20 dias depois que o Guarani foi eliminado no Paulista de 2003 pela Portuguesa Santista. Foi 0-0 em Santos. O Guarani ganhou um derby majestoso um domingo de manhã, 3-1. E se classificou para o mata-mata. Pegou a Santista, a partida única em Santos, 0-0. O empate era da Santista e o técnico da Santista era seu Pepe. E aí veio a Copa do Brasil, pegou Vila Nova de Goiás, lá em Goiânia, 1-0 Vila Nova, e aí o Giba foi mandado embora, porque o Giba, ele não colocava o Cridense pra jogar. O Rodrigão estava machucado, Rodrigão 2003, depois foi namorado da Hortência, ele mesmo, Rodrigão. E aí, 1-0, o Giba foi demitido. E no jogo da volta, no Brinco, Guarani e Vila Nova, quem foi o técnico foi o Neto. Neto Boca Larga, era gerente de futebol, e foi ser técnico do Guarani, naquele jogo. Porque o Pepe, aí contrataram o Pepe. Só que o seu Pepe tinha se apresentado e estava vendo lá do camarote o jogo. E Neto no banco. Meu Deus. E aí, 1-0 o Guarani, gol de Reinaldo. Aí Cleito empata pro Vila Nova. Marquinhos, aquele que jogou na ponta também, 2-1 Guarani. E aí o volante Emerson do Guarani foi expulso, jogo duro e tal. E o Neto, ele ia tirar, ele colocou Rafael, lembra do Rafael Silva? Claro que lembro. Rafael Silva, revelado no Guarani. Revelado no Guarani. Ele ia tirar o Cridense, que não estava legal. O Neto escalou o Cridense. Escalou. O Cridense. Mas aí ele colocou o Rafael Silva, ele ia tirar o Cridense. Ele tirou o Marquinhos meia, para ter mais um atacante. Aí, 44, 2-1 Guarani. Precisava mais um gol. Mais um gol, precisava de mais um pra classificar. Pra classificar. E aí o Cridense de cabeça faz o gol do Guarani, o Neto invade o gramado, uma festa, 3-1. Meu Deus. E aí a torcida, queria o Cridense. Mas o que aconteceu? O problema é que foi o caso do Leandro Guerreiro. O Leandro Guerreiro estaria irregular. O Vila Nova denunciou, e aí no dia 14 de abril de 2003, em primeira instância, o Guarani perdeu de 3-2. Estaria eliminado da Copa do Brasil. E aí teve... o Guarani recorreu no dia 22 de abril, em segunda instância, aí perdeu 4-1 nos tribunais e o Guarani foi eliminado, né? Foi eliminado por causa do Leandro Guerreiro, estaria irregular. Para falar nisso, Marcos Luiz, me desculpa da pergunta aí, eu nunca mais ouvi falar do Joca.
O É Joca mesmo, que hein? você conheceu. Nossa, o Joca é uma referência no Guarani, né? E o Joca, ele Joca, se sentiu... a gente ficava muito feliz em ver o Joca. Sim. Sabe por quê ou não? Porque era Porque era Joca... quando você ia assinar um novo contrato. E o Joca que lidava, entre outras funções, o Joca trabalha de 50 anos no Guarani. Mais de 50 anos. E eu falei, o Gleger pegou, claro. Opa, agora aberto o microfone. Obrigado aí, Leandro Renato. Claro. E o Joca, você vê que coisa, um trabalho impecável. Olha, o Joca, ele contratava ônibus. Não, a logística Joca, toda era feita pelo Joca, né? Jorge Correia da Conceição. Ele mora ali, Edu. Você subindo como quem vai para Ângelo Simões, não tem um posto ali bem na esquina, então? Ele mora... Me foge o nome daquela rua ali. Isso é... Rapaz... Aquela avenida que vai lá para a Saudade. Ele mora ali, Jorge Correia da Conceição. Avenida Saudade com Ângelo Simões. Isso, exatamente. Ele mora... Não é na Saudade. Antes, você subindo como quem vai para Ângelo Simões, tem um posto, acho que era um antigo BR ali. Menorzinho, sei. Isso, é menor. É Abolição. Ele mora ali. Então, Jorge Corrêa da Conceição está sempre ouvindo a Rádio Bandeirantes. Encontrei ele outro dia no mercado. Opa. E quem mora ali também é o Carlos Queiroz, que é ex-membro do Conselho de Administração do Guarani. Mas Joca aposentado. Joca está aposentadíssimo e bem de saúde, diga-se de passagem. Um beijo no coração. Que ótima Tenho um carinho muito grande por ele. Edu, e manda um abraço aí também. Sim. Tive um problema essa semana com o meu celular. Fui lá no Cleiton, na Campinas Celulares, ali no Cambuí. E o Cleiton tá ouvindo a Rádio Bandeirantes. Alô, Cleiton, obrigado pelo carinho que você teve aí. Esse resolve, hein? Resolve. O Cleiton é sensacional. E ele tá com o sobrinho dele, o Levi, tá falando que o Guarani vai ganhar hoje 2-0. Então tá com problema de celular, procura o Cleiton lá, viu, Edu? Ô, Cleiton, não é combinado não, cara. Eu tô com um problema no meu... Você vê ele mostrou aqui pra mim, viu, Cleiton? É verdade. Pelo amor de Deus. É verdade. O Leandro Renato, eu já tentamos ajudar aqui. Vai lá no Cleiton. Cleiton. Grande Cleiton, um abraço pra ele. Bugrino da pele até o osso. Um abração pra ele e resolve, hein? E não é Leva jabá, lá hein? que ele vai resolver. Lembra do jabá do rádio? Lembra. Como é que era o jabá, Marcos Luiz? Dava um alô, almoçava de graça. Lembra o jabá? Era por aí. Bom, Cleiton, ele já deu a letra. No cacuete, né, Edu? Já deu a letra, já, né? Cleiton, meu querido amigo, eu vou explicar pra você o que é jabá, viu? Campinas Celular, deixa comigo. Eu tô precisando mesmo. Onde é que é, Marquinhos? Ali no Cambuí. Ali no Cambuí, na Conceição, subindo ali. Isso, Conceição com o Coronel Quirino. É do lado do café ali, né? Do lado do café. Várias padocas ali. Ali pertinho. Aliás, uma região muito boa. Deixa eu ouvir o que tá falando também o Roberto Constantino, que é outro que curte a Rádio Bandeirantes. Esse é fera demais. Vamos ver. A caminho da casa de Cláudio Corrente para mais uma vitória do Guarani. Tá dizendo aqui o Roberto Constantini. Tamo que tamo. Esse eu vou falar. Esse aqui a gente tem que fazer o seguinte, ó. Tem que estender o tapete vermelho para ele. É um cara sensacional. Alô, Roberto Constantino, um abraço. Tapete verde. Você sabe que... É verde, né? Verde. É porque o Vila Nova hoje é vermelho, não pode, né? Então tapete verde para ele. Alô, Robertinho, Robertaço, um abraço. Você sabe que o Roberto Constantino, na minha época no Guarani, ele era o diretor das categorias de base, né? Sim. E aí, quando nós íamos jogar muito longe, fora, a gente ficava torcendo, puxa vida, tomara que o seu Roberto vá, né? Porque aí o rango era melhor, né? As coisas, então ele, sempre quando ele ia... vou falar, esse cara é um cara espetacular, né? Porque assim, Edu, eu vim muito novo, aliás, não só eu, né? A grande maioria dos atletas naquela época vinha muito novo pra cá. E nós... Assim, você perde um pouco a referência dos pais, essas coisas, né? E o Roberto, com o doutor Henrique Smani, né? Que eram os diretores, Dagmar Sarubi, né? Olha o trio. Então esses caras realmente, assim, têm uma valia tanto na minha vida, porque era como se fosse um pai, né? Dava conselho, ajudava em algumas situações. Sempre ali, a referência passou a ser esses três personagens aí, fizeram parte da minha vida e da minha história. Roberto, beijo pra você aí. E chegando lá no Claudião, dá um beijão no Claudião também, que o Claudião é parceiro. Alô, Cássius Loyola, Bugnino, grande abraço, muito obrigado. Bom dia, viu? Muito obrigado aqui, Leandro de Sumaré. Obrigado pelo carinho. Nosso WhatsApp é o 97102-1493. Somente esse treinador vê futebol nesse Matheus, então não tá gostando do Matheus sendo escalado, né? É o Matheus Souza, né? Porque tem o Matheus Ludic no banco e tem o Diogo Matheus como titular. Então é o Matheus Souza que ele tá falando, né, Edu? Número 7. Número 7. Quem tá no departamento médico, Marcos Luiz? Edu, iniciaram transição. Carlão, Tony e Ian Carlo. São jogadores que iniciaram transição na equipe do Guarani. Estavam machucados, né? O próprio Ronaldo Alves, que está recuperado, e o Diogo Matheus.
Meus amigos, final do Concentração, 10h35. Vem aí um fera da Bandeirantes, hein? Direto de Piracicaba para o mundo. Ele narra muito, narra demais. Uma honra ser o plantão dele. O nome dele, Leandro Borges, você já sabe. É ele que vem já para comandar, narrar e brilhar. Guarani, Vila Nova, 11 horas aqui na Band. E até já! Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte, a Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Jornada Bandeirantes. Registrado. Com B de bola, B de Bandeirantes, o meu grande e forte abraço a toda a galera esportiva. A partir de agora tem futebol e futebol é na Bandeirantes. Já o Bugrão entra em campo buscando a reabilitação do Campeonato Brasileiro da Série B para voltar ao G4 da competição nesta reta final de primeiro turno. O Guarani recebe o Vila Nova no Brinco em busca de um resultado positivo. Bugrão nesse momento sexto colocado com 23 pontos, vencendo, volta ao G4 e dependendo de uma combinação de resultados pode terminar a 15ª rodada da Série B da Bezona no G4 do Campeonato Brasileiro. Do outro lado, Vila Nova, que vem de uma campanha de recuperação, mas não vence há 4 jogos. Portanto, é mais do que na hora a possibilidade concreta de uma reabilitação do Guarani. 11 horas da manhã no Brinco, aqui na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão. Você ligado pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. O show de bola vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes.
Sabadão, dia 31 de julho de 2021, já 11 horas da manhã no Brinco, a bola rola, tem o Bugrão em campo diante do Vila Nova, aqui na Bandeirantes Campinas em AM 1170, Bandeirantes Ribeirão em AM 1270, pelas plataformas digitais, pelo YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes com imagens, você participa conosco, você curte a transmissão através do Facebook, facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas, você curte, compartilha e comenta, é sempre muito legal ter a sua participação e interação conosco através do bandmulti.com.br pelos demais aplicativos. Com a equipe de Carlos Batista, a origem no futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Para Teleanorte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bambam. 10h41 no horário oficial de Brasília. A partir de agora, esparramando o sonzão do futebol Bandeirantes com as últimas do Bugrão, em busca da reabilitação na Bezona. Alô, alô, Marcos Luiz, o Cobrão, um grande abraço. Bom dia, Marquinhos. Ô, Bolis, outro abraço pra você, pro amigo da Jornada Esportiva Bandeirantes. Vencer pra retomar o seu lugar no G4 do Campeonato Brasileiro. É este o objetivo do Guarani na partida de daqui a pouco contra o Vila no Brinco. Técnico Daniel Paulista conversou com os jogadores, trabalhou o emocional da equipe e tem novidades, principalmente porque perde jogadores importantes. Davó foi negociado com o futebol norte-americano. Pela primeira vez como titular, Lucão do Break vai atuar na frente como comandante do Guarani. Recuperados, à disposição e escalados. Na lateral direita, Diogo Matheus e na zaga, Ronaldo Alves. E o Tigrão, que não é o nosso, é o deles, o Tigrão goiano, Vila Nova, Marcos Luiz. É, porque o nosso comenta e comenta muito, né? O Tigrão, do técnico Igor Magalhães, que trabalhou com o nosso ex-goleiro, atualmente comentarista. O Guapo. O Guapo, Gleger Zorzin. Não poderá ter Pedro Bambu. O jogador tem uma contusão na coxa. E também David, os dois vetados. O David tem um problema no tornozelo. Ótimo trabalho e boa transmissão, Bolis. Valeu, Marquinhos, para todos nós. A equipe do futebol da Bandeirantes agora anunciando os comentaristas para este jogo, marcado para as 11 horas da manhã em Campinas, nesta friaca, nesse momento 13 graus, mas a sensação térmica subiu um pouquinho, 14 graus, a sensação térmica daquele jeito, com aquela friaca danada. Vamos com os nossos comentaristas, ele já esteve lá dentro, conhece no riscado, olhar técnico da Bandeirantes, Gleger Zorzin, a sua expectativa. Bom dia, Gleger. Bom dia, Bolis, um abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Você estava falando da friaca, você imagina tirar esses caras da cama às 7 horas da manhã, uma friaca dessa, um frio danado, aí os caras vão ter que comer macarrão, purê de batata, filé de frango, olha, não é fácil, hein? Logística para jogos nesse horário é uma, olha, deixa pra lá. Bom, e o sucão de laranja que fermenta tudo, então, né? E depois dá uma combustão, isso aí que você não tem noção, viu, Marquinhos? Mas olha, o Guarani, na minha opinião, bem escalado, né? Eu acho que a volta do Diogo Matheus e também do Ronaldo Alves dá uma reforçada ali na primeira linha. O Guarani vem de um resultado ruim contra o Vasco. Tá na hora de se recuperar, tá na hora da recuperação. E tá aí uma grande oportunidade, né? O Vila tá oscilando demais. Nas últimas 4 partidas não conseguiu vencer. Oportunidade boa, viu, Bolis? E olha, vou ficar de olho no Lucão do Break, porque já estamos no hashtag faltam 6. É isso? A partir isso, de... né? Vamos ver o que vai ser depois do jogo. Lucão do Break, tomara que ele vá muito bem, muda um pouco a característica do Guarani, mas tem tudo para vencer o jogo. Muito bem, Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão, a sua expectativa para o jogo. Fala, Tiger, bom dia. Bom dia, meu caro Leandro Bolis, um abraço forte a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Expectativa positiva de vitória, um esquema diferente, talvez um estilo de jogo diferente, explorando mais os cruzamentos, explorando mais o jogador referência, inclusive fazendo a parede, aguardando os meias que vem de trás, leia-se meia Regis e Rodrigo Andrade, é uma readaptação, mas nada que mutile tanto já o jeito costumeiro e já entrosado do Guarani atuar. Acredito sim que o Vila Nova vai segurar o samba, vai fazer
um esquema muito defensivo, vai colocar em prática muita cautela, mas se o Guarani abrir a porteira cedo, ou seja, se fizer um gol nos primeiros minutos, e eu entendo como primeiros minutos até 15 do primeiro tempo, pode ter sacola no ar aí, hein? Pode ter uma sacola que vai voltar cheia lá para Goiânia. É apenas uma percepção. Claro que se o gol não sai, se o tempo vai passando, se os nervos vão ficando à flor da pele, se os jogadores do Guarani vão se tranquilizando, tudo isso facilita para o Vila Nova, que não é bobo, que tem muita camisa, que tem muita tradição, que é uma equipe realmente que vive um momento complicado na 14ª colocação, mas que quer algo de melhor dentro do campeonato. Acho um time hoje limitado, acho um time hoje inconsistente e incompatível com a história do clube. Mas ele vem para complicar e vem, claro, para melhorar a sua situação. Só que eu não abro mão, meu caro Boles, desse ponto de vista. Se tomar um cedo, pode ter que transportar uma sacola no bagageiro do avião na viagem de retorno lá para a linda Goiânia. Este é o Tigrão, bruto, galopante, indomável e também adora um afago na crina. Aliás, hoje pela manhã, naquela caminhada matinal, quantos quilômetros, hein, Tigrão? Hoje fiz 32 quilômetros. Tá bom, tá de bom tamanho para começar bem o sabadão. Tava de 32, eu voltei porque tava acabando o diesel do carro. Não, o tanque encheu ontem, né, Tigrão? Vou falar pra dizer um negócio, hein? A impressão que o Netinho dos Incríveis tá com a bateria dentro da minha cabeça. Amanhã tem mais futebol aqui na Bandeirantes. Será a vez da Macaca entrar em campo fora de casa no Rei Pelé contra o CRB. Antônio Lupe chega mais com as informações da Macaca. Bom dia, Lupe. Oi, Boles. Bom dia. Grande abraço pra você e pra todo mundo que tá acompanhando a Rádio Bandeirantes. A Ponte Preta vai em busca da sua primeira vitória como visitante na Série B. Amanhã, às 6h15 da noite, a Macaca enfrenta o CRB no estádio Rei Pelé, em Maceió. Hoje de manhã, o técnico Gilson Kleina encerrou a preparação da Macaca. Daqui a pouco, a delegação parte para o Nordeste do Brasil. Dúvida no meio-campo entre Vini Locatelli e Lucas Cândido. Camilo retorna ao time titular. Ótimo trabalho e uma boa transmissão, Boles. Muito obrigado, este é Antônio Lupe, sabadão de folga, mas volta amanhã ao lado dele, é ele, Carlos Batista aqui na Bandeirantes do Batistão, que aliás estará logo mais, a partir das 15:05 da tarde, na tela da Band, em mais uma transmissão do Campeonato Brasileiro da Série C. Todas as emoções da Série C aqui na tela da Band para você, para todo o interior do estado de São Paulo. Hoje, ao lado do Cleger Sorzinho e também de Carlos Henrique, o bate pesado. Mais uma partida do Campeonato Brasileiro da Série C, Mirassol e Oeste. Hoje, o jogo que terá a cobertura do Olhar da Band no Campeonato Brasileiro da Série C. E agora, 10 da manhã, mais 48 minutos, devidamente alimentado, depois daquela caminhada matinal em direção à padoca, com a situação envolvendo o balcão, com aquele café, com aquele pão com manteiga. E ele está aqui para trazer as últimas informações do mundo da bola. Fala, Edu Zaço Pinheiro, um grande abraço. Bom dia, Edu. Bom dia, mais uma vez, grande Boles, obrigado pelo carinho. Padoca lotada, rapaz, tive que ir bem cedo, senão você não encontra lugar no balcão, agora do barcão, fica de pé, entendeu? É no barcão, no cotovelo da padoca, uma delícia, muito obrigado. Alô, Álvaro Gurgueira pergunta, Marcos Luiz, pergunta qual o novo parceiro do Guarani. É uma empresa que tem fios e cabos elétricos, viu, Edu? Ok, muito bem. O Gurgueira, você entendeu no cacuete, né? Alô, Alcimar Cavaiuque. Olha, o pessoal falando aqui que é a Rua do Joca e o Washington Luiz. Outro falou que é Oscar Leite, tá bom? Mas o nosso muito obrigado aqui, Gamaliel Costa tá no trabalho, hein? Mandou a foto no trabalho. Não deixa o chefe ver, pelo amor de Deus, hein? Alô, Diego da Gigi, mas que alegria, que prazer, Diego. Seja bem-vindo aqui. Obrigado pelo seu carinho, sua tia Gigi falou pra mim o quanto que você gosta da Band, viu? Muito obrigado, Diego. Alô, Zé Carlos, o nosso muito obrigado. Nosso WhatsApp é o 97102-1493. A Série B ontem
Goiás 1, Operário 0, gol do Resende. Coritiba 3, Náutico 1. O Náutico, caiu o último invicto, mas continua líder. E Cruzeiro 2, Londrina 2. Cruzeiro fez 1-0 com Bruno José. Londrina virou com o Matheus Bianchi e o Douglas Santos. E o boliviano Marcelo Moreno acabou empatando aos 30 do segundo tempo, 2-2. E o Mozart não é mais técnico do Cruzeiro. Jornada Esportiva Bandeirantes, A nossa equipe técnica: Leandro Renato, Alexandre Almeida, Gil Kleber e Gilberto Sufi. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Teleanorte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Kit Arenal Gabinete, gaveta e porta, 50 por 38, com cuba e espelho Selite por apenas R$ 1.199,90. Kit vaso sanitário com caixa acoplada, 3 e 6 litros, Saveiro Selite, só R$ 429,90. Ofertas válidas até 5 de agosto. Não perca tempo. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região e aproveite. Teleanorte, viva a sua casa. Muito bem, estamos de volta no futebol da Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, já o Bugrão em campo, em busca da reabilitação na Série B na Bezona. E agora, direto e reto, chegou a hora de definirmos a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você à tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br. Opa, vamos subir o hino. Atenção, torcedor do Bugre. Se o técnico Daniel Paulista definiu, você confere aí na Bandeirantes. 27 para Gabriel Mesquita, 13 Diogo Matheus, 3 Thales, 22 Ronaldo Alves e 20 para Bidu. Meia dúzia Bruno Silva, 32 Rodrigo Andrade, 78 Regis, 11 Bruno Sávio, 99 Lucão do Break, 7 Matheus Souza. Gabriel Mesquita, Diogo, Matheus, Thales, Ronaldo Alves e Bidu. Bruno Silva, Rodrigo Andrade, Regis, Bruno Sávio, Lucão do Break e Matheus Souza. No banco, 1, Rafael Martins, 12, Lucas França, 2, Matheus Ludic, 36, Eliel, 5, Pedro Acorce, 23, Índio, 10, Andrigo, 17, Pablo, 29, Alan Victor, 35, Renanzinho e 42 para Titi. O Vila vai ter Georgime 1, Lucas Mazetti 2, 3 Renato, 4 Xandão, meia dúzia Dudu. Meio campo com 5 Rafael Donato, 13 William Formiga, 8 Arthur Rezende, 22 Renan Mota, 11 Alisson e 9 para Enan. Georgime, Lucas Mazetti, Renato, Xandão e Dudu. Rafael Donato, William Formiga, Arthur Rezende, Renan Mota, Alisson e Enan. No banco, 25 Fabrício, 10 Cássio Gabriel, 14 Ricardo Lima, 15 Éder Monteiro, 17 Gustavo, 18 para Alan Grafite, 19 Cleiton, 20 Kelvin e 21 para Cardoso. Arbitragem do jogo. Trio gaúcho, Vinícius Gomes do Amaralte, assistente 1, Lúcio Flor e o número 2, ou a número 2, Luísa Reis. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo o que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail, brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp, 19 98194 4285. Telefone, 19 3202 4000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Amigos da Bandeirantes, torcedores do Guarani,
Horário meio estranho, né? Sabadão, 11 horas da manhã. Bom, enfim, vamos pro jogo. Na minha opinião, o Guarani tá bem escalado. É importante a volta do Diogo Matheus, jogador importantíssimo nesse elenco do Daniel Paulista, jogando ali pelo lado direito. Uma dobra, né? Provavelmente deve ser com o Bruno Sávio, que é o jogador que tem feito essa função. O Regis sempre encostando ali. Essa trinca ali pelo lado direito ali é muito interessante. Acho que é o ponto forte do Guarani hoje, quando o Regis sai para flutuar ali pelo lado direito e com muita qualidade. O Diogo Matheus sempre passando, o Bruno Sávio fazendo uma diagonal. Ou seja, o Guarani tem tudo para vencer o jogo. Tá aí a estreia como titular do Lucão do Break. Expectativa muito boa, né? Durante toda a semana nós ficamos aqui conjecturando quem jogaria, quem deveria jogar, né? Olha, na minha opinião, não teria mudado o jeito do time jogar. O time é muito rápido, né? Muito veloz no ataque, com a presença aí agora do Lucão do Break, fica um pouco mais lento. Mas eu acho interessante, né, essa oportunidade. Quero dizer que eu concordo com o Tigrão quando ele diz: se não escala o Lucão, pode perder o vestiário, e é realmente isso. Né, pode acontecer, porque até então o Lucão do Break era o substituto imediato do Davó. Sai, quem quer agora é a oportunidade do Lucão. Mas, mesmo mudando as características, eu acho que o Guarani está bem escalado, tem tudo para vencer o jogo, tem tudo para encurralar o time de Goiânia no seu campo de defesa e fazer um grande jogo e conquistar um grande resultado. E a sua expectativa, Tigrão, qual que é? A minha expectativa é de vitória, Gregor. Um abraço para você, bom dia. A minha expectativa é de que o Guarani jogue o futebol que ele sabe jogar. Que ele jogue o futebol que ele vem apresentando na média dentro do campeonato. Teve esse deslize, teve esse ponto fora da curva lá em São Januário no sábado passado, mas é algo que acontece, mesmo não tendo obtido o resultado, fez um bom primeiro tempo, transformou o Vanderlei, o goleiro do Vasco da Gama, no personagem do jogo, pelo menos na primeira etapa, e depois tomou 4, andou falhando muito na defesa, gol contra, e coisas que não acontecem a todo momento na vida do Guarani. Então, fica aqui a expectativa de que o time volte a jogar o futebol que ele tem para apresentar. O time é bom, o time tem alguns jogadores vivendo um momento mágico, como Regis, como Rodrigo Andrade, como Bidu, como Bruno Sávio, como Thales. São jogadores de muita qualidade. São jogadores que alavancam um nível técnico de Série A nesse time do Guarani. E o treinador deixa o time fazer o simples. Pega a bola e parte para cima, vai para dentro do adversário e se impõe. Sobretudo jogando dentro dos seus domínios, onde as vitórias não estavam acontecendo e passaram a acontecer e de forma convincente. Então, muda sim o estilo sem o Davó e com o Lucão do Break, muda sim o posicionamento do ataque, diminui um pouquinho a mobilidade, mas é a saída de um jogador, os outros 10 ou 9 estão mantidos aí, né? Visto que o Matheus Souza não é titular, o titular é o Júlio César, mas em função da contusão dele, obviamente que entra o Matheus Souza, muito prestigiado. Eu começaria com o Alan Vitor, sem dúvida nenhuma, mas é uma questão de detalhe. Vamos torcer para que o garoto prata da casa do Guarani Futebol Clube possa fazer uma boa partida e jogar mais do que vem jogando com a camisa do Guarani nas vezes em que foi prestigiado. Acho muito difícil, ao final dos 90 minutos, a gente registrar um outro tipo de resultado, um outro produto final após os 90, que não a vitória do Guarani. Mas no futebol não é assim. Ninguém ganha antes da bola rolar, mas entendo que o Guarani confirma na prática aquilo que na teoria é indiscutível, ou seja, o seu grande favoritismo para o jogo. Tá tudo pronto, a bola vai rolar no brinco, e quando ela rola, a Bandeirantes encanta e dá um grande show na explosão de emoções e de precisão de Leandro Borges. Obrigado, Tigrão. Tudo pronto no brinco. A bola vai rolar. Saída com o time do Guarani. Apita o árbitro. Bola rolando a partir de agora. Vamos juntos no futebol da Bandeirantes.
registrado. Um B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e você já sabe, o melhor é aqui na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, a Bezona, é o Guarani em campo, avante, 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 Bugrão! Hoje sempre Guarani, o torcedor bugrino ligado no futebol da Bandeirantes, o Bugrão, rumo à reabilitação para voltar ao G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Aliás, como estão vestidos para o jogo Guarani Vila Nova, Marquinhos? O Guarani com a camisa verde, calção branco e meião verde. O Vila Nova com a camisa branca, calção vermelho e meia branca. E o Guarani aperta a saída de bola do time do Vila Nova. Domina o guarda-roupa, Rafael Donato, capitão do time do Vila. Ele trabalha curtinho para Renato. Renato por dentro para William Formiga. Recolheu, dominou, soltou na direita para Lucas Mazetti. Falta. O Lucão do break chega atrasado, comete a falta. Em cima do jogador do Vila, ele fica caído no início do jogo, a meia dúzia. DU, Marcos Luiz. É o Dudu, que não é aquele do Palmeiras, né? O Dudu acabou sofrendo a falta, pegou no tornozelo. O Lucão do break, 0-0, Bolis. É o comecinho do jogo neste sabadão pela manhã, finalzinho da manhã de sábado, dia 31 de julho de 2021. Vamos ser juntos no futebol da Bandeirantes, você ligado pelo Facebook, pelo YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like pra ficar legal, se inscreva no canal. Vem para o campo ofensivo, o time do Vila Nova pela direita, levantamento pra área, tira na segunda trave, Diogo Matheus. Ela volta por um rebote, atenção, Dudu, pé direito, a bomba, golaço! Gol do Vila Nova! O cruzamento para a área, a defesa tirou no rebote, um chute forte, potente. William Formiga tentou dominar a bola, espirrou e sobrou pro Dudu. O meia dúzia lá de trás do meio da rua soltou a bomba com o pé direito, a bola entrou no cantinho do Gabriel Mesquita, que pilou e nada pôde fazer. Um belo gol no brinco. Com 2 minutos de bola rolando, o primeiro tempo tá registrado. Sai na frente o Vila Nova. Dudu, Vila Nova 1, Guarani 0. E o detalhe do gol, Marcos Luiz. Primeiro que foi uma bobeada, início de jogo, né? Todo mundo esperava ali uma marcação em cima do Alisson. E quem apareceu foi o Dudu, lateral. Ele pegou muito bem na bola, a defesa totalmente olha ali. O Guarani, Lucão do break no fundo, tentou o cruzamento para trás, errou o cruzamento. Xandão aparece para fazer o corte, completando. A defesa estava ali cobrindo a visão do goleiro Gabriel Mesquita. Num primeiro momento deu a impressão de que era uma bola defensável, mas aí com a visão coberta não dá para chegar, né? 1-0 Vila. Um detalhe que menos de um minuto, Dudu recebeu aquela falta no Lucão do break, estava sendo atendido. Na verdade não houve a necessidade de um atendimento médico, mas ele ficou ali alguns segundos caído no gramado. Sai na frente o Vila Nova, Gleger, Zorzinho, Bugrão é surpreendido no início do lance, no início do jogo. Aliás, com relação ao lance, pro Gabriel Mesquita não tinha muito o que fazer, ou tinha, Gleger? Ah, não. Bola bem batida, né? Muita gente na frente ali. O Dudu, ela foi saindo do Gabriel. Praticamente que quase uma bola indefensável. Agora o Guarani dormiu, né? Dormiu. O início da partida tem que entrar muito ligado. O Guarani não entrou. Eu acho que faltou a recomposição mais rápida. Viu que o Vila saiu num contra-ataque, deu tempo, né? Teve um cruzamento na área e nós percebemos ali que naquele lance da disputa de bola quem estava era o Regis. Ou seja, tem que ter volante ali naquele setor. Então erro na recomposição, Guarani surpreendido. E eu dizia sobre os detalhes, tem que estar atento aos pequenos detalhes. Não pode tomar o gol que tomou, Bolis. Sai perdendo o time do Guarani, é surpreendido em casa. O Bugrão tenta a reabilitação, busca Rodrigo Andrade, o passe no meio do caminho, a bola desvia, o último a tocar da bola foi o Bugrino, a bola saiu. Lateral para o time do Vila Nova para fazer a cobrança aqui, ataca nesse primeiro tempo, por gol do placar eletrônico. Trabalha a bola, Dudu, tentou por dentro para Arthur Rezende, domina, mas a bola escapa e vai embora. Pela linha lateral, é lateral para o time do Guarani para fazer a cobrança. Diogo Matheus cobra, recua, recomeça lá atrás com Thales. Thales ajeita, domina com o pé direito, faz a inversão, a bola chega em Ronaldo Alves, sai jogando o time do Guarani para a canhota, a bola com Bidu.
Ele ultrapassa a linha do meio campo, rompe a fronteira, vem trazendo o time do Guarani para o campo ofensivo. Se livra do primeiro, tenta a finta no segundo, perde a bola. Dá o bote, Renan Mota. Recupera para sair jogando para o time do Vila. Fez o passe para Dudu, autor do gol. Ele buscava a inversão, o passe não foi bom. O Diogo Matheus tentou o domínio da bola, a bola escapou e saiu. Ele pegou a bola para cobrar o lateral, mas claramente a bola desviou no lateral bugrino. Tanto é que o Daniel Paulista, não sei se ele está insatisfeito com o seu jogador ou com a marcação da arbitragem, mas para mim ficou clara a situação de que a bola desviou no Diogo Matheus. Para mim também, o toque foi do Diogo Matheus, lateral da equipe do Guarani. Acho que a insatisfação do treinador fica por conta da arbitragem. Ele entendeu que o último toque foi do jogador do Vila. Embora o time do Vila pela direita com Lucas Mazetti. Sai da ponta, vem para meia, pé canhoto, empurrou na área. A bola passou pelo Ronaldo Alves. Gabriel Mesquita tranquilo, saiu do gol para fazer a defesa. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 6 minutos cravados, primeiro tempo. No brinco, com 2 minutos, Dudu abriu o placar. Vila Nova 1-0 para o Guarani, Edu. Olha, a Olimpíada, Brasil ganhou hoje, hein? Brasil 1, Egito 0. Brasil pega na próxima terça-feira o México. O México que hoje goleou a Coreia do Sul por 6-3. Então, terça, Brasil e México valendo vaga na final. Alô, Betão Bugrino do fio de cabelo até a sola do pé. Aldolis do Parque Industrial e de Souzas, o Eduardo Cury e seu filho Matheus Cury. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vai jogando o time do Guarani com Tares por dentro para Rodrigo Andrade. Ele domina com o pé direito, volta o jogo, recomeça com Bruno Silva. Com a saída de 3, vem buscar o jogo entre os zagueiros bugrino. Faz o passe para Ronaldo Alves no comando para Matheus Souza. Dividiu, foi para a finta, caiu, reclama de falta. O árbitro manda seguir. Lá atrás aparece fazendo corte Xandão. Na sequência do lance, o árbitro marca a falta. Para cima de Arthur Rezende, o jogo está parado. Tem falta, o Vila Nova para bater. Em cima do ex-bugrino, Arthur Rezende, jogador habilidoso, passou pelo Guarani e deixou saudades, inclusive. 1-0, o Vila está vencendo. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Aldemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão. No início do jogo, Vila Nova sai na frente, 1-0 pro Vila, Tigrão. Deu ruim, né? Deu ruim porque o Guarani, com as pernas meio duras aí com o frio, deu espaço. E aí foi muito feliz, o Dudu acertou uma bomba de pé direito, para mim indefensável, né? Chute muito no canto e muito forte, mas o Guarani deu todo o espaço. Então, para começar a quebrar a cara do comentarista logo na saída da bola, a gente imaginava e tentava projetar o seguinte: se o Guarani fizer um gol no começo, ele pode golear, porque é um time muito agressivo e o adversário terá que sair. Deu ruim. Aconteceu exatamente o contrário, só que foi a 2 minutos. E tem muito jogo pela frente. O Guarani igualando aí, volta tudo à normalidade e eu continuo atribuindo favoritismo total à equipe campineira. Tem falta o time do Guarani para fazer a cobrança meia esquerda. Regis levantou na entrada da grande área, afasta a defesa, insiste o Guarani pela direita. Daí o Matheus Souza saiu com bola e tudo pela linha lateral. Tá vendo por que o torcedor tá irritado com o Matheus Souza? É, porque ele faz jus a essa situação. Matheus Souza dominou mal. Bola para o time do Vila Nova para sair jogando lá atrás. Afasta, tira de qualquer maneira. Renato levanta a bola volta para William Formiga. Dominou, partiu com ela dominada, escapou, limpou, fintou. Chega Thales por baixo para fazer o corte. Bruno Sávio brigou, a bola voltou. Dudu na bola, o árbitro quer jogo em cima do lance, o Gaúcho. 2 seus jogadores do Vila Nova estão caídos, já se levantaram. A bola volta para Regis, peca em outra bola, inverteu na direita. O apoio do Diogo Matheus, recolheu, dominou, levou para o fundo, escapou, limpou, fintou, partiu para cima do marcador, dominou, girou no próprio eixo, abriu pela direita para Bruno Sávio, de letra, devolveu para Diogo Matheus, de novo para Bruno Sávio, boa jogada, cruzou fechado na área, afasta, tira o zagueiro, rebote para o time do Guarani com Regis, dominou, puxou para o pé direito, tentou por dentro, muito congestionado por ali, a defesa tirou. Lucas vai brigar com Bidu. Os 2 vão ao solo, o árbitro marca apenas lateral para o time do Vila Nova para fazer a cobrança. Na disputa aí, corpo a corpo. Melhor para o lateral direito do time do Vila. Tem lateral, o Vila Nova para fazer a cobrança. Disputa corpo a corpo, sábado pela manhã com esse frio, hein, Bolis? Eu fico imaginando sábado à noite, né? Agora, aí nos embalos vai bem, né? Vai bem, né? Mas aí, de manhã, logo de manhã assim, não é legal não. Aí enche o tancão e vambora. Aliás, você disse agora há pouco que o Vila Nova tem um jogador aí que não está atuando hoje. É Bambu, é isso? Isso, é exatamente. O Pedro Bambu, né?
jogador que está machucado, um problema na coxa, e o David também, um problema no tornozelo. Aquele mesmo que passou pelo Guarani. Exatamente. Agora, Tigrão, eu fico imaginando você como chefe de torcida do Vila Nova lá na arquibancada e o Pedro Bambu erra um passe. Como é que seria o grito de guerra do torcedor do Vila Nova para com o Pedro Bambu, na sua opinião, Tigrão? Tigrão nem respondeu, hein? Já pensou, Marquinhos? Pedro Bambu, ei, Pedro Bambu. Aqui tem lateral, o time do Vila Nova para fazer a cobrança. 10:30, primeiro tempo, placar de 0-0. Lucas levantou na entrada da grande área, tentou passe no comando para Enan. Afasta, tira a defesa, volta para Bruno Sáfio. Meteu para Regis em velocidade, vem embora o Bugrão. Lucão do break no comando, lançado, entrada na grande área. O passe não foi bom. Chega bem Rafael Donato para fazer o corte, meter a bola pirar em lateral. É lateral para o time do Guarani para fazer a cobrança. 10:30, primeiro tempo, 1-0 para o Vila Nova. Bola solta para Bruno Silva, ajeita, domina pela meia esquerda, no corredor tem Regis pedindo, soltou atrás para Thales. Thales abre pela direita para Diogo Matheus, domina livre na entrada da grande área, soltou na ponta para Bruno Sávio, a tabela com Regis para Bruno Sávio, desarmado, voltou atrás para Diogo Matheus, sai da ponta, vem para meia, tem entre as linhas, Bruno Sávio pedindo, quem domina é o Silva, pelo meio, a tabela, vem Guarani, toque de bola, Lucão tentava no comando, passe na penetração do Diogo Matheus, saiu bem Georgime para fazer a defesa, Marcos Luiz. Mas demorou o Diogo Matheus para entender o raciocínio do Lucão do break, né? Inteligente, ele girou sobre o próprio eixo e meteu o lançamento para o Diogo Matheus. Não entendeu na velocidade, melhor para Georgime. Já recupera a posse de bola o time do Guarani, Rodrigo Andrade, meteu na direita para Bruno Sávio, passou por fora, Regis tentou a finta, foi desarmado, voltou a sobra para Diogo Matheus, empurrou na ponta para Regis, recolhe, domina o último terço do campo para Bruno Sávio, no triângulo atrás para Diogo Matheus, recolheu, dominou, carrega a bola, conduz pelo meio, soltou curtinho atrás para Bruno Silva, recomeça com Thales, na faixa central do gramado, vem embora o zagueirão Xerifão Bugrino, abre pela direita para Ronaldo Alves, agora na esquerda para Bidu, Bidu tentou para Matheus Souza, faz o corte lá atrás, coloca a bola para fora, Renato, cede lateral para o time do Guarani para fazer a cobrança, Bidu pega a bola, ninguém se apresenta para receber, sai da área, Lucão do break, voltou para Bidu na marginal do gramado, escapou, limpou, fintou, tentou levar para o fundo, chega bem Lucas para fazer o corte, mete a bola de novo para a lateral, Bidu cobrou, volta o jogo para desafogar um pouco para Ronaldo Alves, empurrou na esquerda para Rodrigo Andrade, pé direito na bola, voltou de novo na faixa central do gramado para Thales, zagueirão, passadas largas, meteu forte na direita para Diogo Matheus, dominou, tentou levar para o fundo, marcação de Dudu, ele recolheu, dominou para Bruno Sávio na área, levou para o fundo, bateu cruzado, passou, sobrou para Bidu, vai marcar, colocou para fora! Bidu, chapa a bola com a canhota caprichosamente, a bola sobe e vai embora pela linha de fundo em tiro de meta para o Vila Nova bater. Mas que jogada aqui pelo lado direito do Diogo Matheus, hein, Boles? Ele fintou o seu marcador, meteu a bola para o Bruno Sávio, ele levantou a cabeça e percebeu a entrada do Bidu lá do outro lado. O Bidu chegou chapando, não pode, tem que ter tranquilidade, um gol que pode fazer falta para o Guarani, Boles. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 13 minutos gravados, primeiro tempo. No tic-tac do tempo, Nivaldo desta emoção, eu confirmo o brasileiro da Série B, Pessoa, neste sábado pela manhã, 15ª rodada, reta final do primeiro turno no Brinco. Guarani 0, Vila Nova 1, Edu. Às 7 da noite em Morumbi, São Paulo e Palmeiras. Alô de Praia Grande, o Valden, 72 anos, viu Dimas Monteiro jogar, grande goleiro do Guarani. O Roberto Japonês, aquele abraço do São Quirino, a família de Grácia e o Perna, ele está com a namorada Aline, com a mamãe Gilda, toda a família do Perna, tudo de pé ouvido a Band. Alô, Sérgio Simberg, é o nosso muito obrigado. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, você ligado pelo AM 1170. Em Campinas, em toda a região, no seu carro com o rádio ligado. Também em Ribeirão Preto, em AM 1270. Deixe o seu like na transmissão pelo YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Jogo parado no Brinco, Marquinhos. Parado, e deixa eu avisar aqui por Pinheiro que a merenda já chegou e abastecido, viu, Edu? Ó, no intervalo, se quiser, tem mais, hein? Hoje é festa, esse é Edu Pinheiro, hein, promoção Edu? de inverno, só no inverno. Hoje em dose dupla, hein? Também sabadão não é fácil não, hein? É, o Boles. Fala aí, Glega. Ontem estávamos no programa Os Donos da Bola, eu e Tigrão, né? E Tigrão me deixou escapar que ele tá querendo mudar o visual, mudar o penteado. Ah, é? E eu vou sugerir o Sugira. corte do Lucão do break. O que você acha, Tigrão? Corte do Lucão do break pro Tigrão. Será que vai dar certo? Acho que não, hein? Vou falar um negócio pra você, hein?
Não é fácil. Não. Aproveita aí, Bolis. A bola acabou saindo. Manda um abraço aqui, ó. Ali na Doutor Quirino estão ouvindo a Paula. Alô, Paula. O Cid. Cid. E o Gilberto. Alô, Giba. Tá todo mundo ligado na Bandeirantes, viu, Bolis? Valeu, rapaziada. Obrigado pelo carinho, pela audiência. O futebol da Bandeirantes. Aqui vem o Vila. Lançado o Alisson pela canhota. Dominou, marcação dupla pra cima dele. Perdeu a bola voltou pro Diogo Matheus. Tentou levantar a bola pra tirar. Fica preso, encurralado. Insiste no lance. A bola saiu. Última tocada da bola foi Diogo Matheus. O árbitro aponta lateral pro time do Vila pra fazer a cobrança. Hoje jogando com a camisa 2 do Tigrão Goiano. Vem pra cobrança do lateral. William Formiga. Meteu pra Alisson. Devolveu pra Dudu. Dudu pra William Formiga. Chega pra acabar com a festa. Bruno Sávio. Aqui pela direita. Ele tira a bola. Explode no Formiga. Vai embora pela linha de fundo. Jogando todo de amarelo. O goleiro Gabriel Mesquita vem pra cobrança do tiro de meta. Teleanorte. Tudo para cuidar da sua casa. Com soluções do início ao fim da sua obra. Anunciando para amanhã, 18h15, tem mais futebol aqui na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão. Será a vez da Macaca entrar em campo contra o CRB fora de casa. Na Bandeirantes, com a transmissão de Carlos Batista. É ele. No ar do futebol Bandeirantes. Lateral que Bidu cobra pro time do Guarani no campo ofensivo. Meteu para Ronaldo Alves, de novo para Bidu. Girou por dentro, Bruno Silva carrega a bola, escapa a falta. Um bolão para Regis. Levanta a bola, aplica o chapéu para cima do zagueiro. Tentou colocar por dentro, tira de qualquer maneira. Rafael Donato, grandalhão. Vai lá no terceiro andar de cabeça, tira. A bola volta para Bruno Silva. Guarani tem a posse de bola. Busca a pressão para cima do Vila. Em busca do gol de empate. Diogo Matheus levou pro fundo. Aí pegou mal na bola. A bola foi desviada, amortecida. E o George me saiu do gol para fazer a defesa, Marquinhos. Imagina você encontrar o Rafael Donato num sabadão à noite, né? Dando uma volta ali no Cambuí. Um dia que você estiver meio perdido, meio quebrado, encontrar ele na calçada com esse capacete aí, Bolis. Sabe o que eu digo a ele? Fusso! Saiu correndo, vem embora Bruno Silva para o time do Guarani. Por ali ficou difícil, ele girou, recuou na direita para Diogo Matheus no campo ofensivo. 1-0 para o Vila, quase 17 segundos do primeiro tempo. Desce o Guarani pela esquerda, Bidu levou para o fundo, prepara o cruzamento, calculou, executou, jogou na área. Rafael Donato tirou, voltou para Regis limpou, vai marcar pé direito, bateu para fora, Regis! Linda finta, a bola sobrou para ele, poderia ter batido com a canhota. Ele traz a bola para o pé direito, passa, deixa o zagueiro lotado, mas finaliza mal, a bola subiu e o Guarani perde uma grande oportunidade para empatar, Marquinhos. Mas só arremessa a bola quem sabe jogar dessa forma, né? Ele só não levou sorte, Bolis, porque pegou muito embaixo, o arremesso foi tranquilo, né? A batida foi legal do Regis, mas a bola saiu apenas tiro de meta. Leger Zorzin, 17,5, primeiro tempo, 1-0 para o Vila. Guarani já merece o gol de empate, já você fala aqui, vem embora o time do Vila Nova, desce perigosamente pela direita com o Lucas, cruzou fechado para Elan, Gabriel Mesquita, sai bem do gol da risca frontal da pequena área para fazer a defesa. Diz aí, Gleger. Sim, Boris, merece, o Guarani tá jogando bem, né? Você vê que nesse lance aí o Regis dá um corte no zagueiro, deixa o zagueiro na saudade, mas ele perde o equilíbrio, né? E aí acabou batendo com a perna direita do Bidu. Pô, domina, né? Tava sozinho. Uma belíssima jogada pelo lado direito do Diogo Matheus com o Bruno Sávio. Aí domina, aí faz o que quer, né? Mas ele tentou pegar de primeira, a bola acabou subindo. O forte do Guarani é aqui, ó. Lado direito. Vai lá, Bolis. Desce de novo o Guarani pela meia direita. Regis dominou, tentou escapar do Dudu, não conseguiu. No primeiro lance ele conseguiu, mas aí o Arthur Rezende foi lá, deu um pontapé pra cima do Regis. E o Regis tá bravo, hein? É, porque o Dudu ficou na frente da bola. Ele quer tomar o Dudu também. Regis cobrou pro Diogo Matheus, levantou, tira o zagueiro pra trás. A bola vai embora pela linha de fundo, cortou o Xandão. É escanteio pro Guarani bater. Deu pra entender esse corte aí do Xandão também não, hein, Bolis? Ele meio que quase mete contra o Patrimônio. Por sorte a bola saiu, é escanteio a favor do Bugre. O Regis está chegando ali para cobrança. Pressiona o Bugrão em busca do gol de empate. Quem sabe agora capricha aqui da Regis. Autorizado, pé canhoto, levantou, segura a trave. George me dá um soco na bola, tira. Voltou para Bidu, bateu cruzado na área. O toque para trás de novo do Xandão. O Xandão tá on fire. Tá louquinho para fazer um gol contra, mais um escanteio pro Guarani bater. E o volante, o Rafael Donato, tá falando pro juiz: você tá louco, não bateu em ninguém, mas escanteio a favor da equipe do Guarani. Agora do outro lado, quem vai pra cobrança é Diogo Matheus. Na primeira foi o Regis, agora na esquerda vem pra cobrança Diogo Matheus, pressiona o Guarani, a direita do seu rádio, vem pra cobrança do escanteio. Diogo Matheus vai jogar lá dentro quase 20 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0. Antes de autorizar a cobrança, o árbitro vai lá, em cima dos dois grandalhões, Donato do Vila Nova e o Thales, zagueiro bugrino. Vem Diogo Matheus para a cobrança, quem sabe agora partiu
levantou na primeira trave, afasta a quarta defesa, voltou a sobra para Bidu, Bidu no limite, biquinho de chuteira, consegue o passe para o Diogo Matheus, ameaça cruzar, aí a marcação dupla para cima dele, ficou difícil, volta o jogo para Rodrigo Andrade, o Guarani recomeça na sua construção ofensiva no meio, Rodrigo Andrade curtinho para Regis pela meia direita, Regis recolheu, dominou, empurrou na ponta para Bruno Sávio, partiu para cima na marcação do zagueiro, tentou levar para o fundo, insistiu, William Formiga dá o bote, recupera para o time do Vila, fez o passe por dentro para Dudu, para Alisson, tenta a escapada para o time do Vila, lançamento espetacular para Enan, mata o peito, coloca no terreno por cobertura, que golaço! É gol! Golaço do Vila! Enan tem a 9 estampada na camisa! Defesa exposta, o Guarani perde a bola, um contra-ataque gigante do Vila. Lançamento do Alisson no peito do Enan, nas costas do Thales. Ele mata no peito, coloca no terreno. Vê Gabriel Mesquita adiantado e encobre o goleiro Bugrino com um tapa na bola espetacular com a canhota. Golaço no brinco. O Vila Nova amplia. 20 minutos. Primeiro tempo. Tá registrado. Vila Nova 2. Guarani 0 e o detalhe do gol do golaço, Marcos Luiz. O Vila Nova veio executar aquilo que estava proposto, né? Pelo seu treinador lá em Goiânia. Jogar por uma bola, e foi isso que aconteceu. Falha de marcação, principalmente aqui na linha lateral, e a zaga exposta, como você mesmo disse. Além da falha da zaga, se no primeiro gol o Gabriel Mesquita não teve culpa, agora adiantado, né? Aceitou. Pra mim, falhou a zaga e falhou também o goleiro Gabriel Mesquita. Tigrão, o Tigrão goiano, 100% de efetividade, 2 ataques, 2 gols, defesa desarrumada, o Guarani todinho lá na frente, perdeu a bola e o Vila amplia, fica o Guarani em uma situação complicada, busca o primeiro gol com Bidu, bola na entrada da grande área, afasta a defesa, para volta, rebote para Rodrigo Andrade, recolheu, dominou, fez a finta para cima do Arthur Rezende, meteu na esquerda para bater o Souza, partiu e perdeu, insiste no lance, desequilibrado, cai, não houve nada, tira de qualquer maneira a zaga do Vila, 2-0 pro Vila Nova, Tigrão. Já o Tigrão. Surpresa, né? Vai lá, Tigrão. Uma surpresa muito grande. O Guarani frio. Mas o detalhe, olha lá. Não deu nada o ataque do Vila porque o Thales cortou, Tigrão. Pois é, conseguiu recuar. Então, o Guarani tomou o gol e criou 3 chances reais para fazer, né? 3 chances espetaculares. A principal delas com o Regis. Uma outra com o Bidu. Jogando bem do meio para frente, mas parece meio geladão do meio campo para trás, não sei, a zaga estava dispersa, distanciada, e acho que tentou fazer uma linha de impedimento aí com o Enan e não existiu o impedimento, ele tinha condição, e aí muita habilidade, muita qualidade do atacante da equipe do Goiás. O Rafael Mesquita estava saindo para tentar cobrir, sentindo que podia dar cara a cara, ele ia tentar fechar o ângulo. O Enan, antes de permitir com que o goleiro do Guarani chegasse para cobrir o ângulo, pega o goleiro do Guarani no meio do caminho, né? Nem diria que é falha, ele fez o que qualquer goleiro fazia. Pô, o cara vai sair na cara, eu vou encontrar com ele. E normalmente é o que acontece, o atacante avança mais um pouco e tenta chutar. E o Enan surpreendeu, quando o Gabriel Mesquita fez a menção de sair e começou a caminhada para encontrar com o Enan, ele meteu por cima, fez um gol antológico. E não foi sem querer, não. Levantou a cabeça e botou por cima, fez um golaço. Para mim, uma grande surpresa. Uma grande surpresa, o Guarani desatento na zaga, dando espaços. E do meio para frente, jogando bem, mas não botando para dentro e tomando 2 gols a 20 do primeiro tempo. Uma imensa surpresa, quebrando a cara do comentarista. E aqui vem de novo o time do Vila, atacando pela direita com o Renan Mota, recolheu, dominou, levou para o fundo, prende, segura, girou para Arthur Rezende, na entrada da grande área para Enan, Enan toca mal, passe errado de graça para Bruno Sávio, agradece o presente e sai jogando para o time do Guarani, 2-0, Vila Nova na frente em pleno brinco de ouro da princesa, cirúrgica popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para cuidar com a sua saúde e bem-estar, álcool gel 70% pelos melhores preços, ataduras, moderadores, meias de compressão, cadeiras de rodas de banho e muito mais. Diz que entregas no WhatsApp 99947-1980. Diogo Matheus senta para o time do Guarani. Repito, bastante congestionado pelo meio. Guarani tenta agora pela meia com Regis. Regis atrás.
atrás para Rodrigo Andrade. Se manda Bidu. Cavadinha na bola no comando para o Lucão do Break. Afasta a defesa. Voltou para Bidu. Pela meia, Matheus Souza vai marcar. Foi desarmado. Volta para o Lucão do Break. Atrás para Bidu. Bidu dominou, girou, tentou o Lucão do Break. Tira a defesa de novo. Ela volta para Rodrigo Andrade na entrada da grande área. Bloqueado pelo Rafael Donato. Ainda prende, segura. Rodrigo Andrade para Bruno Silva. Bruno Silva meteu pela direita. Bruno Sávio. Pé direito, levantou, calculou, executou, tira a defesa, voltou para Regis. Tentou bater pro gol, foi bloqueado. E na sequência a bola bateu no braço do Regis. Dele, né? O árbitro marca uma falta de ataque. O jogo está parado, Marquinhos. Certinho a arbitragem. No momento que o Regis ia pro domínio, o Dudu estava com ele e a bola bateu no braço direito do meia da equipe do Guarani. Bolis. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 25,5 o primeiro tempo. No brinco, 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B Abezona. Neste sabadão, Guarani 0-2 pro Vila Nova, Edu. Olha, a Série B ontem, na abertura da 15ª rodada, Goiás 1, Operário 0, Coritiba 3, Náutico 1 e Cruzeiro 2, Londrina 2. E o Mozart não é mais o técnico do Cruzeiro. Alô, Giba Bugrino do Proença, Tião de Monte Alto. Alô, Gazola, aquele abraço, Gazola falou que vira, hein, 4-2. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui vem para o campo ofensivo o time do Guarani, domina a Regis pela direita, recolheu, dominou, partiu para cima da marcação do Arthur Rezende, meteu na ponta para Bruno Sávio. Bruno Sávio tem a marcação de Xandão, ele volta por dentro para Rodrigo Andrade, marca demais do time do Vila Nova. Esta vez vai aguentar o jogo todo, né? E os caras correm demais. Guarani pouco consegue respirar no campo ofensivo. Rodrigo Andrade faz inversão, a bola chega em Ronaldo Alves, mata no peito, coloca no terreno para Bidu. Bidu dominou, puxou para Matheus Souza, vem embora o garoto, sai da ponta, vem para meio, já foi para o caminho errado. Perdeu um pouquinho o time do lance, obrigado a recuarta, cabeça do grande círculo para Rodrigo Andrade. Tentou o levantamento na entrada da grande área, a bola foi desviada, Bruno Sávio vai brigar, Xandão de cabeça afastou, meteu para fora. Lateral que o Diogo Matheus tem pressa, obviamente o Guarani perde por 2-0, já cobrou. Bruno Sávio para Regis, Regis recolheu, dominou, encarou Xandão, meteu para Bidu, Bidu domina, chega rasgando de qualquer maneira, Dudu dá um bico na bola, a bola sai lateral lá atrás para o time do Guarani. E assim que o futebol acabar, vai começar na Bandeirantes o jogo aberto, comando de Edu Pinheiro. Oferecimento Supermercado Taquaral, aqui você é especial, tem de tudo para você pelo melhor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. para Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vem Guarani na esquerda, Regis cruzou na área, afasta, tira de qualquer maneira a defesa, a bola colocada para fora. Jogo aberto também, um oferecimento de Telha Norte, tudo para cuidar da sua obra, com soluções do início ao fim da sua obra. Guarani para ataque, Bruno Silva, Diogo Matheus, entrada na grande área, soltou na ponta para Bruno Sávio, recolhe, domina, tem a marcação do Xandão, volta o jogo atrás, passe errado, bola curta, o William Formiga toca na bola, a bola sai, reclama de falta, o árbitro aponta, só lateral para o time do Guarani para fazer a cobrança. 28, o tempo vai passando, 2-0 para o Vila Nova, que chegou a Campinas há 4 jogos sem vencer, mas há de se destacar que no início da competição esteve na zona do rebaixamento. Rodrigo Andrade na área para Lucão do Break, atrás para Bruno Sávio, pé direito, levantou, George, me tranquilo, saiu do gol para fazer a defesa. Não tinha ninguém do Guarani lá dentro, né, Marquinhos? Não tinha, e o Lucão do Break estava muito atrás, né? Não tinha condições para receber a bola. 2-0 Vila, Bolis. Os amigos ligados no futebol da Bandeirantes mandando mensagem através do Instagram, do @Leandro Bolis, segue lá, meu amigo Carlos Tavares, o Tatá, o Oscar, tá sempre ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes, torcendo pro Bugrão. Gente boníssima, hein? Ô, Bolis. Vai lá, Gleger. Não, quem tá mandando um grande abraço pra você também, aliás, ele é fãzaço do Tigrão, é o mascotinho da Linense, tá? Tá mandando aqui no direct. Manda um abraço, fala pro Bolis mandar um abraço pra mim aí. Mandando aonde, Gleger? Hein? Mandando aonde? Onde ele tá mandando? No direct? Direct. Ah. Eu falei errado? Não, tá certo. Você gostou do seu português e inglês. Vem embora o time do Guarani. Regis, entrada na grande área. Bloqueado, Matheus Souza colocou ou tentou colocar do canto. A bola subiu, foi embora pela
pela linha de fundo, é tiro de meta pro Vila Nova. Quem fala assim direct é só quem teve uma vida internacional, né, Bola? É muitas horas de voo, né? É claro, não tem por isso que eu dei a bola e você já cortou, né, Gleger? Muitas horas de voo, né, Tiro de meta pro George me fazer a cobrança. Tá difícil pro Guarani, hein, Gleger? 2-0 com quase 30 minutos. Precisa urgentemente fazer um gol para voltar pro jogo. Eu disse durante toda a semana que mudar a característica de jogo do time poderia ser perigoso, né? E é o que está acontecendo, né? O Guarani, a recomposição é muito lenta. O Guarani não está com as suas linhas juntas, agrupadas, e isso é o problema. A hora que o Vila rouba essa bola, você vê que a saída dos volantes acaba criando um espaço ali nas costas do zagueiro, confundindo os zagueiros do Guarani, né? E não pode, né? Tá dormindo também, né? Não pode tomar o gol que tomou. Fora de posicionamento, né? Olha olhando o Guarani pro do Sávio, pedalou, levou pro fundo, bateu cruzado para boca do gol, descia na defesa, a bola bate, rebate, o Guarani tá difícil, Bugrão pra finalizar, seguindo o Gleger. Então, tem que tá olhando a bola, né? Tem que se posicionar um pouco melhor o Guarani, mal posicionado também os zagueiros, a primeira linha dormindo demais. O Guarani é agudo, chega, mas agora, né, Boles, o Vila Nova tá até com o seu treinador lá atrás, fechando as linhas. E vem o Vila Nova, Rodrigo Andrade perdeu, Arthur Rezende, de frente pro gol, a bomba espalma, Gabriel Mesquita, a sobra, Renan Mota, bateu no canto e é gol! É gol! Gol do Vila Nova! Renan Mota! Tem a 22 estampada na camisa. Em uma falha de Rodrigo Andrade, tentou passar diante de 3 marcadores, perdeu a bola. Defesa novamente exposta. Contra-ataque gigante, era um 4 do Vila contra 3 bugrinos. O Arthur Rezende bateu pro gol. Gabriel Mesquita fez uma bela defesa, mas se soltou nas pernas ou nos pés do Renan Mota na entrada da grande área. Ele bateu de primeira no cantinho do goleiro para ampliar o placar do Brinco. Acredite se quiser, 31. Primeiro tempo, tá registrado, Vila Nova 3-0 pro Guarani, Marcos Luiz. Primeiro que o Arthur Rezende estava livre, né? O volante que tinha que dar cobertura, que era exatamente o Rodrigo Andrade, estava muito distante. E aí o Arthur Rezende arriscou. O Gabriel Mesquita, ao invés de espalmar a favor do seu zagueiro, o que ele fez? Ele espalmou no pé do jogador da equipe do Vila Nova, do Renan Mota. E aí não teve dúvidas, né? O jogador do Vila colocou no contrapé do goleiro e faz o terceiro do Vila. Que falha do setor de marcação do Guarani. Hoje a coisa não tá boa não, hein, Bolis? É, Tigrão, tá difícil. Zagueiros correndo para trás, defesa exposta. O Rodrigo Andrade perdeu a bola. O Vila Nova veio de forma efetiva, meteu 3-0 com 31 do primeiro tempo, Tiger. A zaga do Guarani tá dormindo, né? Não é porque tá perdendo de 3-0, não. E a gente não vai ser oportunista aqui e falar depois do fato consumado. Mas ela tá dormindo. Nos 3 gols, a cabeça da área não está funcionando. O Bruno Silva não participa do jogo. O Rodrigo Andrade entra com a bola, sabendo que a zaga estava saindo. Lá próximo da linha de grande área do Vila Nova e perde bizonhamente. E fica reclamando de falta. E o Vila Nova em 3 contra-ataques, né? Quer dizer, mas pegando tudo aberto, tudo escancarado, tudo desorganizado. A zaga lenta, chegando atrasada em todas. Distante demais, tem um buraco gigantesco, né, entre os 2 zagueiros do Guarani, onde deveria estar um volante. É assim que o time está condicionado a jogar. E agora, como é que nós vamos explicar para o pessoal lá de Goiânia, né? Que eu disse que se o Guarani fizesse um gol, ele abriria a porteira, tiraria o Vila Nova lá de trás e poderia golear. E aconteceu isso, só que pro time de vermelho. E olha o Guarani, Bruno Sávio, entrada na grande área, pé direito, chute pro gol, a bola sobe e vai embora pela linha de fundo. E um detalhe, Tigrão, tá difícil pro Guarani atingir o alvo. Nenhum chute no gol, propriamente falando, do George Mir. É, agora a distância ficou grande, tem muito futebol pela frente. É um jogo surpreendente, um placar, para mim, atípico, claro, nem o Vila Nova poderia imaginar, que encontraria tanto espaço e tanta moleza para penetrar contra-golpeando. Olha de novo, ó. Tá perdido o time do Guarani. De cabeça, um recuo curto. Foi lá o Gabriel Mesquita para conferir, para pegar a bola, porque o Enan sairia na cara do gol. Segue 3-0, Tigrão. Thales e Ronaldo Alves parece que nunca se viram. Então, meus amigos aí de Goiânia, que estão ouvindo a Bandeirantes pela internet, o comentarista estava certo, né? Quem, se fizesse um gol no início, poderia golear. Só que eu só errei o time.
Quem fez o gol primeiro foi o Vila Nova e desestabilizou o Guarani. Parabéns pro Vila até agora. Muito objetivo. Foi 3 vezes e meteu 3 vezes no balaio. Cabe ao Guarani agora explicar pro seu torcedor o que é que tá acontecendo e reverter isso. 3-0 pro Vila, o Guarani tem escanteio aqui na direita, vem Regis pra cobrança, autorizado, pega em outra bola, levantou de cabeça, Thales, a bola passa à direita com perigo, vai embora. Rio de fundo, é tiro de meta pro Vila Nova bater. Na cobrança do escanteio do Regis, ele buscou ali na primeira trave, quem chegou foi o Thales, o zagueiro, o Bruno Sávio esperava um rebote que não aconteceu, a bola viajou, saiu, tiro de meta pro Vila. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 35 cravados. Primeiro tempo. No brinco, Vila Nova 3-0 pro Guarani, Edu. Olha, Guarani congela com 23 pontos na 6ª posição, estraga o seu saldo. Agora o Guarani tem saldo positivo de 2 gols, hein? O Vasco, o Operário e o Brusque, nesse momento, poderiam, jogando, eles vão jogar, pode ultrapassar o Guarani. Lembrando que a Ponte joga amanhã, 18h15, CRB e Ponte. Quem narra é o amigo Batista. Pelo YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É sempre muito legal ter a sua participação e interação conosco. Deixe o seu like, se inscreva no canal pelo Facebook, curtindo, compartilhando e comentando. A Telenorte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telenorte.com.br. Fala por time do Guarani com Bidu por dentro para Rodrigo Andrade, 36. Já, primeira mexida no Guarani. O Daniel Paulista não vai esperar o intervalo, não. Já, novidades no time bugrino. Marquinhos vai confirmar. Bola pro Diogo Matheus. Ele empurra por dentro para Bruno Silva. Abre para Sávio. Sávio recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, fez o passe curto para Diogo Matheus. Ainda ele carrega a bola. Tem Matheus Souza pedindo pouco. Se apresentou no jogo Matheus Souza. Bola para Regis. Dominou, limpou, tentou, difícil demais. 3 a marcá-lo. Perde a bola, mas o árbitro marcou a falta do Regis. Marca a falta do Regis para cima do volante do Vila Nova. O jogo está parado no brinco, Marquinhos. Tá parado, né? E a falta aconteceu, foi do Regis, que está inconformado. E aí o Regis não pode entrar na provocação também do Rafael Donato, né? Que é o volante da equipe do Vila. Mas a falta aconteceu, ele pegou ali o Arthur Rezende, ex-jogador também da equipe do Guarani. Eu vejo sim a movimentação ali no banco, não consegui identificar, agora sim vai sair, portanto, o Matheus Souza, inoperante. Conversei com o Tigrão fora do ar hoje sobre o Matheus Souza. Você não narrou em nenhum momento o Matheus Souza na jogada. Deveria nem ter colocado, não, pelo amor de Deus, o Matheus Souza. Não consigo entender a escalação do Matheus Souza. E vai entrar o Andrigo com a número 10, que já era para ter saído como titular, ou o Alan Victor, né? E aí, Gleger, 3-0, Daniel Paulista não espera ver, não, tem que esperar, né? Aquele velho clichê, aquela história de que tem que esperar, o treinador tem que esperar para mexer, tem que esperar o intervalo, porque senão pode prejudicar o jogador que vai ser substituído. E é o terceiro do Regis, viu? É o terceiro do Regis, não joga contra o Brasil. Exatamente, o Regis levou o cartão. E o Rodrigo está em campo, Gleger. Mas aí a questão é a seguinte, né? Ele teve a semana toda para treinar o time e aparece com o Matheus Souza escalado como titular. E aí arrebenta o menino, tirando ele no primeiro tempo, né? O menino tudo bem, não tá jogando absolutamente nada, mas ele teve a semana toda para fazer as suas escolhas. Teve a semana toda para treinar o time. Teve a semana toda para tentar organizar um time que, com a perda do Davó, né? Na minha opinião, não teria um substituto, né, nato para fazer a mesma função. Poderia improvisar, sim. Como eu disse, traz o Bruno Sávio para jogar por dentro, fica um time mais leve. Eu não estou aqui criticando, e o Lucão do Break pode fazer os 3 gols aí, empatar o jogo, fazer 4 e virar a partida também. Mas mudou a característica, mudou. Nós estamos vendo o Guarani totalmente diferente daquele que nós vimos nas partidas lá em que venceu, naquela sequência de vitórias que teve, né? O Guarani é totalmente desfigurado, desorganizado, sem velocidade, sem agrupamento das linhas, e aí fica difícil. O Vila Nova é um time mediano, tecnicamente, mas se der espaço, vai jogar. Tem 11 profissionais. Na mexida dele, não sei, ele pode vir com o Andrigo por dentro, fazer uma espécie de 2 meias ali, soltando o Bruno Sávio e o Lucão do Break à frente. Pode ser que ele abra o Andrigo lá pelo lado esquerdo, e aparentemente parece que é isso que ele vai fazer. Perde ainda mais a velocidade.
porque o Andrigo não é um jogador de velocidade. Então, se perdeu o Daniel Paulista nesse jogo aí, 3-0, e olha, Vila Nova vai ficar fechadinho o jogo todo agora, explorando os contra-ataques. Se o Guarani não ficar atento, vai tomar mais. Quase 40 minutos, placar de 3-0 pro Vila, que roda a bola chega na direita para Lucas, prepara o cruzamento, pé direito, levantou na segunda trave, Enan domina livre, Diogo Matheus longe da marcação, ainda Enan recolheu, dominou na entrada da grande área, por dentro, pé direito, a tabela com Alisson, ele cai na entrada da grande, o árbitro manda seguir, tira a defesa, era volta no rebote para Xandão aqui atrás, Xandão consegue o passe para Arthur Rezende, joga fácil o time do Vila, Alisson no fundo, bate cruzado, William Formiga, a bola sobe e vai embora. Linha de fundo, é tiro de meta, Marquinhos. Tiro de meta, né? E você viu no lance anterior, quando o Ronaldo Alves tentou dominar a bola, ficou para nós a impressão nítida de que tá sem ritmo de jogo, né? Ele perdeu o tempo da bola, Bolis. E reflete muito, né, esta situação atual do Guarani. Péssimo primeiro tempo, 3-0 pro Vila em pleno estádio Brinco de Ouro da Princesa. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para cuidar com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços, ataduras, moderadores, meias de compressão, cadeiras de rodas de banho e muito mais. Diz que entregas através do WhatsApp, também na Avenida Alberto Medaljon, 303 do Jardim Santa Eudoxia, em Campinas. Aqui o cruzamento do Diogo Matheus, ou a tentativa de cruzamento, ficou de graça para o goleiro Georgimi. Ele coloca a bola no chão e com o pé direito levanta o grande ataque. Renan não foi para disputa, para sorte, né? Porque o Ronaldo Alves, mal no jogo, também estava ali. A bola passou, sobrou para o Gabriel Mesquita, sai jogando com o Ronaldo Alves, que empurra pela direita para Thales. Embora o Guarani precisa de pelo menos um golzinho neste primeiro tempo. 3-0 para o Vila. Domina Regis, por dentro para Rodrigo Andrade, boa bola, carrega na entrada da grande área, soltou na direita, Bruno Sávio, prepara o cruzamento para o Lucão do break, tira a defesa, Renato na segunda trave, mete a bola pela linha de fundo, escanteio para o Guarani bater. Renato não quis saber de brincadeiras, ele tinha também a cobertura do Donato, meteu para fora, escanteio, agora é o Andrigo que vai bater, Bolis. Já o intervalo Bandeirantes, o intervalo inteligente no futebol da Bandeirantes, comando o dia do Pinheiro, tem escanteio o time do Guarani para fazer a cobrança lá para a canhota, vem Andrigo, fôlego novo, vai jogar, tá dentro, autoriza o árbitro, partiu para a bola, Andrigo, levantou na primeira trave, de cabeça tira Enan, auxiliando a defesa, a bola sai em lateral para o time do Guarani, permanece no câmbio de ataque o time do Grino, o time do Guarani com Bidu, Bidu vem para a cobrança do lateral, demorou demais para cobrar, todo mundo marcado, ele volta o jogo para Rodrigo Andrade, e atenção galera ligada no futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Quase 42, primeiro tempo. No tic-tac do tempo, no embalo desta emoção, eu confirmo no brinco. 15ª rodada da Série B, Abessona. 0 pro Guarani, 3 pro Vila Nova, Edu. Olha, é o seguinte, no Engenhão, 9 da noite, tem clássico, hein? Botafogo e Vasco, clássico da Série B. Olha, o pessoal muito bravo aqui, não poderia ser diferente. O Vieira do 2650, Nardo, Quilão, Bugrino, Tapê da Vida e o Paulo César Pieroni da Vila Nogueira. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, você ligado pelo YouTube, pelo Facebook, obrigado pelo carinho, pela audiência. Equipe de Carlos Batista, que daqui a pouquinho estará na tela da Band. 15-5, mais uma transmissão do Campeonato Brasileiro da Série C. E o olhar da Band hoje em Mirassol e Oeste. Vem bola para o campo ofensivo, o time do Guarani com Bidu. Recolheu, dominou, traz a bola para canhota, volta para Rodrigo Andrade. Cercado, marcado, repito, marca demais o time do Vila. Dificulta demais o Guarani. Na direita, passe para Diogo Matheus, ninguém encosta. Vai ter que se virar sozinho o Diogo Matheus. Marcação já encostou, dobrada do Arthur Rezende. Ele leva para o fundo, cruzou, Lucão do break, tentou, passa por ele, passa pelo Andrigo, por todo mundo e vai embora. Lateral pro Vila Nova fazer a cobrança na tentativa do Diogo Matheus. É só lateral pro time goiano. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Finalzinho do primeiro tempo. Vila Nova tem a posse de bola. Alisson levantou para William Formiga. Chega na cobertura, faz o corte lá atrás. A defesa Bugrino, a bola volta para Thales. Thales com o pé direito, recua para o goleiro Gabriel Mesquita. Ele devolve a bola no campo ofensivo, mas para ninguém do Guarani. No peito do William Formiga. Ele mata no peito, coloca no terreno. Chega Bruno Sávio por trás e comete a falta. O jogo está parado, é falta para o time do Vila bater. Não tem pressa nenhuma o Vila, né, Bolis? 3-0, 43 do primeiro tempo. Arthur Rezende é matreiro, conhece o brinco de ouro. É lateral a favor da equipe do Vila. Vila Nova marcou os 3 gols nos seguintes tempos. Dudu aos 2, Enan aos 20, um golaço por cobertura. E o Renan Mota aos 31.
3-0 pro Vila no Brinco. Bola pro time do Guarani com o Diogo Matheus. Tentou tirar, afasta a quarta defesa. Levanta a bola pro campo ofensivo. De cabeça, rebate Dudu. A bola volta, sobra para William Formiga. Recolheu, dominou, traz a bola pra perna esquerda. Tentou por dentro, devolveu pra Dudu. Dá tudo certo pro Vila. No comando, passe pra Alisson, pra Arthur Rezende, pra Alisson. A tabela dentro da grande área, colocou pra Inan, entrou, tocou pra fora! Incrível! No toque de bola envolvente. O Vila Nova envolve o Guarani. O Guarani não consegue chegar, não consegue desarmar, destruir a ação ofensiva do Vila, que com propriedade quase marca o quarto gol, Marquinhos. Olha, realmente está inoperante a zaga e o Tigrão vai concordar comigo. Lembra, Tigrão, naquela época que a gente era moleque, brincava de belezinho, 1-2? Pô, o ataque do Vila tá fazendo isso no meio da zaga do Guarani e ninguém consegue chegar. Quase o quarto do Vila no primeiro tempo. 45 vai terminar o primeiro tempo. Mais 2. Vamos até 47. Quer construir ou reformar? A Telenorte tem tudo que você precisa com descontos imperdíveis. Telenorte. Bolis. 11h45 no horário oficial de Brasília. Diga lá, Marquinhos. Manda um abraço aí pro Mesquita. Alô, Mesquita. O Mesquita é nosso operador de áudio, companheiro da Band São Paulo. Tá ouvindo lá em São Paulo, bugrino da pele até o osso. Mesquita, meu parceiro, o que tá acontecendo com o teu Guarani? Alô, Mesquita. Valeu, Mesquita. Tá sempre ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, AM 1170, AM 1270. Vem para o campo ofensivo, o time do Guarani com Bidu pela meia esquerda, recolheu o domínio, partiu para cima na marcação do primeiro, soltou na ponta para Bruno Sávio, caindo para canhota, curtinho para Andrigo. Andrigo atrás para Bruno Sávio, sai pro jogo por dentro para Rodrigo Andrade, dá uma rosca na bola, mas para trás. Tocou para trás, foi bonito o passe, mas a efetividade zero. Bola para Thales. Thales na ponta para Bruno Sávio. Bruno Silva, tem o Bruno Sávio pedindo a bola, chega em Andrigo. Andrigo empurrou na frente para Andrigo, para Bruno Sávio, dominou, limpou, fintou, girou, abriu na ponta para Regis, leva a marcação do primeiro, tentou na área, para Bedu, para Bruno Sávio, buscava o passe por dentro para Andrigo. Aparece para fazer o corte, Renato, mete a bola, tirar em lateral para o time do Guarani, Bruno Sávio levantou, no fundo para Regis, ele bate cruzado e ganha escanteio. Escanteio para o Guarani bater. Inteligente, não tinha tempo para virar o corpo, chutou contra o adversário, ganha escanteio a equipe do Guarani. O Andrigo, número 10, está chegando para a cobrança. 46,5, o Guarani precisa urgentemente de um gol. 3-0 pro Vila, vem para a cobrança de escanteio, o Bugrão, vem Andrigo, ele tem a 10 estampada na camisa para jogar, tá dentro, autoriza, Andrigo, pé direito, levantou, George me dá um soco na bola, tira, voltou a sobra para Regis, recolheu, dominou, tentou levar pro fundo, o pé canhoto, cruzou lá dentro, a bola foi desviada e o George me saiu bem do gol para fazer a defesa, Marquinhos. Não tem pressa nenhuma, né, Bolis? Encaixou com tranquilidade, finalzinho do primeiro tempo. Domina Renato, sai jogando pro Vila, aí apita o árbitro, não há tempo para mais nada. E um primeiro tempo para ser esquecido pro time do Guarani. Balança a cabeça negativamente Gabriel Mesquita. O Guarani sofre 3 gols no primeiro tempo. Vila Nova 3-0 pro Guarani. Termina o primeiro tempo no Brinco, Edu Pinheiro. Você faz o seguinte, ô Boris, pega um cafezinho, dá uma subida, ok? Tá? Beleza, tá combinado. Você dá uma aquela manteiguinha do Mato Grosso pra você vir brilhante pro segundo tempo, ok? Muito obrigado. Ok, vamos lá, Marcos Luiz. Vamos lá, algum destaque. É duro falar nesse momento, né? Quem é que vai falar do Guarani? Vamos ver quem é que vai falar. Se é que alguém vai ter coragem para falar, né, Edu? Porque tomando de 3-0 no primeiro tempo, aí entra aquele trabalho da assessoria, né? Que já vai ali e fala, vamos que o treinador tá chamando. Vamos aguardar, Edu, porque o Guarani perde por 3-0, placar parcial deste primeiro tempo. Como você disse, mexe também no saldo de gols, poderá ser ultrapassado por equipes que ainda jogam hoje. E com um detalhe, o próximo jogo do Guarani é exatamente contra a equipe do Brasil, né? Sexta-feira. Vamos ouvir o Enan, jogador do Vila, que fala desse primeiro tempo. Se imaginar um placar elástico assim, né? Mas tivemos ali 4 chances de gols, acabamos acertando 90% delas, né? A gente sabe que o Guarani é uma grande equipe. A gente está surpreso realmente pelo resultado, mas acho que a nossa equipe mereceu pelo que apresentou. Legal, o Enan concordando que nem ele esperava um placar dilatado assim. Ele que também conhece muito bem o estádio Brinco de Ouro. E com um detalhe, né? O Brasil será o jogo da próxima sexta-feira. Isso. Né? Vamos ouvir o que fala o lateral Diogo Matheus, da equipe do Guarani, que vem de contusão e entrou hoje. Acho que ele vai estar com certeza no direito dele. Nós também estamos nos cobrando. É difícil sair com 3-0 assim logo no primeiro tempo, né? Depois já de um jogo difícil contra o Vasco, onde a gente teve um resultado negativo também que
não diz o que foi o jogo lá, porém hoje acredito que tem o mérito sim, né, da equipe do Vila Nova, com certeza, estão jogando muito bem, aproveitando o espaço que a gente está deixando, mas a gente está errando demais. Então a gente tem que tentar corrigir para minimizar esses erros no segundo tempo. Legal, tá aí o Diogo Matheus, né? O próprio jogador da equipe do Vila, o Enan, ele falou o seguinte, né, Edu? Tivemos 4 chances, convertemos 3. Nítida a impressão de que veio por uma bola e é isso que aconteceu. Final do primeiro tempo, 3-0 Vila, Edu. Olha, a culpa dos volantes e Bruno Sávio, que eles perderam a bola e deram um contra-ataque. Um abraço pro Rogério de Hortolândia, Zé Carlos de Hortolândia também. Nosso muito obrigado. Vamos lá, Zorzinho. 3-0. Lembrando que o Guarani, um momentinho só, por favor. Aqui, olha. Guarani joga com Gabriel Mesquita, Diogo Matheus, Thales, Ronaldo Alves e Bidu, Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Regis. Matheus Souza começou, saiu a 38, entrou Andrigo, Lucão do Break e Bruno Sávio, técnico Daniel Paulista, e o Regis tomou 3º amarelo. Não joga contra o Brasil de Pelotas na próxima sexta-feira. Gol foi aos 2 minutos, 1-0, 21 minutos, 2-0 e a 31, 3-0, o Gleger. Olha, eu tenho que pontuar 2 situações, tá? A primeira é aquele negócio, né? O Guarani vive um grande momento dentro da competição e aí vai para uma partida, né? O horário ruim, é difícil, né? É complicado para o jogador. Tem que levantar cedo, acordar cedo, a logística de alimentação é muito ruim, mas isso não dá para ficar colocando aí como desculpa. Mas o Guarani tá dormindo, né? E aquela situação de, nós vamos enfrentar o Vila Nova, tal, né? Aquele negócio, daqui a pouco a gente faz o gol, segura o resultado. Aparentemente o Guarani entrou assim, viu, Edu? Entrou assim, achando que ia vencer a partida a qualquer momento. E dormindo no jogo. Dormindo. Lentos zagueiros, os 2 volantes muito mal. Olha, fazia tempo que eu não dizia isso, mas o Bruno Silva hoje tá terrível. Ele não consegue se posicionar, ele não consegue fazer uma marcação homem a homem. Todos os gols do Guarani, tomados pelo Guarani, ele estava fora de posição. O seu Rodrigo Andrade tá impressionante. Que é um jogador de qualidade, não é só porque perdeu a bola lá no 3º gol, não é nada disso. Ele tá muito mal, ele não consegue recompor, ele não consegue levar essa bola com qualidade. Você vê que no lance do primeiro gol, quem tava na disputa da bola ali na cabeça da área era o Regis. Sendo que ali é posicionamento de volante. Então esse quarteto aí, Thales, Ronaldo Alves, Bruno Silva e Rodrigo Andrade tá tenebroso, né? O Bidu e o Diogo Matheus, em alguns momentos perdidos ali, mas tentando, evoluindo. Mas a maioria, a grande maioria das jogadas, principalmente dos gols tomados, foram comprometidos por esse setor de meio, por esse setor de meio ali, né? Por esse quarteto que eu acabei de citar. Totalmente fora. O Guarani está espaçado, as linhas não estão agrupadas, perde a bola, é uma bagunça total na recomposição, né? Lenta também. O Guarani não consegue. Olha, a gente percebe o Bidu pegando a bola, em alguns momentos aqui o Diogo Matheus, o próprio Bruno Sávio tentando cruzar na área. Pô, como é que você vai ficar cruzando bola na área pro Lucão do Break, sendo que ele tá no meio de 2 bons zagueiros e um dos zagueiros, que é o Rafael Donato, tem 1,94 m, pô. 1,94 m. Não dá pra você ficar metendo bola lá. Só pra gente ter um parâmetro de altura, o Lucão do Break tem 1,84 m. 10 centímetros mais baixo do que o Rafael Donato. Mas isso não é justificativa, né? Mas tem que criar uma alternativa diferente, porque mudou a cara do time do Guarani. O Guarani tá totalmente desfigurado. No aspecto emocional, porque tá 3-0 no primeiro tempo. Mas nós vamos voltar agora, tentar virar o jogo. Gente, você vê aí a intensidade desse time do Vila. Do meio pra trás, o Vila Nova tá... Primeiro que tá intenso, correndo, lutando, brigando. E segundo que tá organizado. E aí é difícil. O Guarani não conseguiu acertar um chute no gol, Edu. Ele deu 6. O Guarani tem 6 finalizações e nenhum no gol. E o Vila tem 4 e acertou 4. O Vila tem 5 chutes e acertou 4 no gol. O Guarani tem 73% de posse de bola. Mas é uma posse de bola enganosa, né? Que fica ali tocando de um lado para o outro, sem produtividade e sem chegada. Criou algumas oportunidades enquanto estava 1-0,
Eu até dizia que vai empatar a qualquer momento. E só que tem que ficar atento, hein? O contra-ataque. E o Guarani tomou aí mais 2 contra-ataques e o Vila Nova fez 3-0. E era pra ter saído o quarto, hein? Era pra ter saído o quarto ali, o menino Enan ali perdeu o tempo da bola, 44, né? Tentou chegar ali. Mas é isso aí, o Guarani tá dormindo. Tá um sono danado, né? O seu Ronaldo Alves parece que tá em outro planeta. Não participou de absolutamente nada. O Thales, uma hora ou outra ali tenta, né? Um jogador um pouco mais voluntarioso, mas também lento demais, né? Sem aquela mesma gana e vontade que nós vimos em diversas partidas do Guarani. Então, situação complicada. E o Daniel, além de dar uma organização desse time, vai ter que dar um chacoalhão nesses caras, pô. Vai ter que acordar esses caras. Agora é o momento de dar aquele chute lá no tabuleiro de peças, né? De dar um chute naquele latão de Gatorade que deve estar do lado dele, pra ver se os caras acordam, pô. Porque senão, viu, Edu? O balaio vai ser cheio, hein? Porque agora o que você tem que fazer perdendo um jogo de 3-0 jogando em casa? Sair pra cima, pô. Né? Tentar uma alternativa diferente. Tira um dos volantes, coloca mais um cara, porém você tem que estar organizado atrás. Senão o contra-ataque do Vila é poderosíssimo. E já mostrou isso na própria partida. Situação dura, difícil, né? E o Guarani, viu, Edu, olha, me surpreendeu, porém negativamente. Olha, a Série B ontem, abertura da 15ª rodada, Goiás 1, Operário 0, Coritiba 3, Náutico 1, Náutico perdeu, o último invicto caiu, Cruzeiro 2, Londrina 2 e o Moser Santos não é mais o técnico do Cruzeiro. Teremos às 16h30, Vitória e Avaí, 19 horas Brasil e Sampaio, 21 horas Engenhão, Botafogo e Vasco, 9 da noite também Brusque e Confiança. Amanhã 18h15, CRB e Ponte, quem narra é o amigo Batista, 18h15 no Bainão, em Belém, Remo e CSA. Lembrando que na Olimpíada, nessa madrugada, Brasil 1, Egito 0, gol do Matheus Cunha. O Brasil está, então, terça-feira vai pegar o México, meia dúzia, Coreia do Sul 3, terça, 5 horas da matina, Brasil e México valendo vaga na final 2012, lembra? O México eliminou o Brasil, ganhou ouro em cima do Brasil, né? É isso aí. Tem Fluminense e Juventude, tem São Paulo e Palmeiras, o Brasileirão, 7 da noite, tem Internacional e Cuiabá, Red Bull Bragantino e Grêmio, jogo também às 9 da noite. Meus amigos, já o Tigrão vai falar aqui em intervalo, hein? Guarani 0, Vila Nova 3. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 laia. Futebol. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Teleanorte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Torneira de cozinha, mesa Smart N cromada Selite por apenas R$ 169,90. E porcelanato nórdico polido 60 por 60, retificado em cepa por apenas R$ 89,90 o metro quadrado. Ofertas válidas até 5 de agosto. Não perca tempo. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região e aproveite. Teleanorte, viva a sua casa. Do Pinheiro. Bom, meus amigos, 11h58, tem rede balançando, né, Renato? Tem rede balançando. Vamos só aberturinha, por favor. Isso, tem rede balançando? Tem? Ok. Olha, é o seguinte, melhores momentos, vamos lá, não tem importância. Olha, há 2 minutos, o gol do Dudu, 1-0 Vila Nova, o Thales tirou de cabeça no rebote, o tal do Dudu, volante, pegou uma paulada que eu vou te falar, hein? Tem rede balançando? Tem rede balançando. É bola! Bom, então 2 minutos, 1-0 Vila Nova. Vamos ouvir aqui a 12 minutos o gol que o Bidu perdeu. Uma jogada do Diogo Matheus e o Bruno Sávio. Bruno Sávio cruza,
é pra pegar de cheio dentro da área. Alô, Bidu, diga na bola. Marcação de Dudu, ele recolheu, dominou pra Bruno Sávio na área, levou pro fundo, bateu cruzado, passou, sobrou pra Bidu, vai marcar, colocou pra fora! Bidu chapa a bola com a canhota caprichosamente, a bola sobe e vai embora pela linha de fundo. Então, rapaz, 1-0 Vila Nova, outra chance de empate aqui, hein? O Regis, ele perdeu o domínio, né? Ele perdeu o domínio, pegou no rebote, né? Padrão Regis. Ele deu uma baita finta no zagueiro, mas era para encher a rede. 17 minutos, Boli. Desce o Guarani pela esquerda, Bidu levou pro fundo, preparou o cruzamento, calculou, executou, jogou na área. Rafael Donato tirou, voltou pra Regis limpou, vai marcar pé direito, bateu pra fora, Regis. Linda finta, a bola sobrou pra ele, poderia ter batido com a canhota. Ele traz a bola pro pé direito, passa, deixa o zagueiro lotado, mas finaliza mal, a bola subiu e o Guarani perde uma grande. Bom, é o seguinte, há 21 minutos, que gol do Enan, hein, gente? Por cobertura, foi uma cobertura e fora da área. Fora da área, Thales na jogada, mas começou o erro lá na lateral. Mas o Enan, que passou pelo Guarani 2013, veio do Red Bull, numa época em que o Red Bull chegou a jogar no Brinco. Jogava no Majestoso, aí foi para o Brinco, foi uma parceria, o Enan veio pro Guarani. Enan, muito bom atacante. E aos 31, o Renan Mota, tudo começou no erro do Rodrigo Andrade. Ele perdeu a bola. Rodrigo Andrade perde um baita contra-ataque e Arthur Rezende, que passou pelo Guarani, um chutaço, rebote do Gabriel Mesquita, e aí o Renan Mota, que jogou na ponte, marcando aí 3-0, e aos 44, o Enan perdeu um gol, hein? Poderia ter sido o quarto do Vila Nova. Agora, meio-dia em Campinas. Oi, Tigrão, queremos ouvi-lo. Guarani 0, Vila Nova 3. É nós na fita, Edu. Que frio, hein, Edu? Meu Deus do céu. Não tô brinca aqui com não. o pé gelado, rapaz. Já enrolei uns 7, 8 endredons aqui no pé, mas não esquenta de jeito nenhum. Ah, não dá, não estamos na idade, viu? Ô, você tá louco. E vou falar pra você, hein? Constipado. Cuidado que podemos ficar constipado. O utensílio doméstico que eu mais estou usando aqui nessa semana, desde quarta-feira pra cá, é pinça, viu, Edu? É, entendi. É pinça. É, e tá muito bom. Você usa também, Edu? Tem que dar graças a Deus. Sim. Opa, e com retrovisor ainda. Fica parecendo botãozinho de campainha. Botãozinho de rádio, aqueles rádio antigos, né, Tigrão? Deus do céu. Sabe coraçãozinho de frango ainda quando tá cru? Igualzinho, o Gleger. 18 graus em Campinas, Tigrão. 18 graus. Coraçãozinho de frango. Esquentou um pouquinho, melhorou, mas dentro de casa é que tá o problema, né? Dentro de casa, porque o concreto, ele retém a temperatura da noite, né? E aí é complicado. Agora pode esquentar quanto quiser lá fora, que demoram uma semana pra casa voltar. Fica, pelo amor de Deus. Tigrão, Edu, uma tragédia o primeiro tempo do Guarani. Eu imaginei aqui que se o Guarani fizesse um gol no início da partida, ele poderia ter um caminho muito fácil, porque o Vila Nova veio fechado para jogar no contra-ataque. E o Guarani começou bem o jogo, mas começou bem, foi pra cima. Perdeu a bola, tomou o gol a 2. Então inverteu-se tudo, aquilo que nós imaginávamos que poderia acontecer. Acabou acontecendo, mas ao contrário, o Vila no contra-ataque com muita objetividade e pegando uma defesa do Guarani congelada de frio, desconcentrada, totalmente desambientada do jogo, teve 3 oportunidades e fez 3 gols. Nem o mais otimista torcedor da equipe do Guarani poderia imaginar uma situação como essa. Nem o mais lunático torcedor do Vila Nova também poderia imaginar que o seu time fosse fazer o que fez no primeiro tempo. Um jogo atípico, um jogo onde o adversário teve como principal virtude a sua objetividade e um jogo onde o Guarani, quando entrou em campo, imaginou que ia ganhar no momento em que bem entendesse. Acho até que com um pouquinho de soberba. Foi surpreendido, ao tomar o gol se desestabilizou e a sua zaga, a sua cabeça de área, o seu sistema defensivo como um todo foram uma verdadeira tragédia. Irreconhecíveis os jogadores de contenção do Guarani, deixando buracos incríveis por onde o Vila Nova
penetrou, se aproveitou bem, fez 3-0. E claro, tem jogo ainda, mas é muito difícil a situação do Guarani dentro da partida e só praticamente um milagre salva o Bugre da derrota. Meu caríssimo Leandrão Bolle. Obrigado, Tigrão. Tudo pronto no brinco. A bola vai voltar a rolar. Apita o árbitro. Tem bola rolando. Vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Tá registrado. De Bandeirantes do Cericado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, pelas plataformas digitais, pelo YouTube, pelo Facebook, pelos aplicativos e pelo site bandmulti.com.br. Vamos juntos para o segundo tempo, 3 para o Vila Nova, 0 para o Guarani. O torcedor bugrino espera uma reação do Guarani. O jogo já está parado com menos de 1 minuto, sente um problema ali no cotovelo. O jogador do Vila está caído, Renan Mota, autor do terceiro gol do Vila, Marquinhos. E houve uma disputa de bola dele, né, com o Bruno Silva. Quando ele caiu, o Bruno Silva tentou, né? Mas acabou atingindo ali o jogador da equipe do Vila. Tá reclamando ali de uma queda, né, no cotovelo. Mas nada de mais grave, graças a Deus, Boles. Muito bem, sendo atendido, portanto, o Renan Mota, o jogo será reiniciado já, repito, 3-0 para o Vila. Aproveitando, mandando um grande abraço para o Betão. Betão do Hotel Fazenda Três Marias. Alô, Beto! Eu não conheço pessoalmente, mas terei a oportunidade em breve de conhecer. Já vi fotos, sensacional. Amigos postando. Lugar espetacular aí em Jaguariúna. Ali em Jaguariúna. Aos sábados o Beto faz lá uma costela. Nossa. Alô, Beto, bugrino de Três Costados, ouvindo a Bandeirantes. Valeu, Betão, um abraço pra você. Aqui vem o Vila, tiro pro gol, espalma, Gabriel Mesquita. Uma paulada do Xandão, voltou a sobra pro Vila, tentou na entrada da grande área, tira de qualquer maneira a zaga. Rapaz, uma paulada do Xandão. Gabriel Mesquita, a bola veio quente, o goleirão espalmou, Marquinhos. É um chute que o goleiro nunca espera, né? Do zagueiro, como fez agora o Xandão. Mas ligado o Gabriel Mesquita, 3-0 Vila. Vem de novo o time do Vila, bola com o Alisson, tentou o lançamento, chegou por trás, Rodrigo Andrade na bola. Deu caído o jogador do Vila. Agora já está de pé, o Alisson sai jogando bugrão. Ali pelo meio, Bruno Silva para Regis. O Guarani ataca nessa etapa final para o gol do placar eletrônico. No primeiro tempo, quando já perdia por 3-0, o Daniel Paulista mexeu. Entrou Andrigo no lugar do Matheus Souza, mas no intervalo não tivemos nenhuma alteração, né, Matheus? Nenhuma alteração, nem Guarani e nem Vila, Boles. Muito bem, a TV repete o lance, a defesa tira, a bola sobra. Rapaz, que cacetada. Eu acho que não foi do Xandão, não. Foi do William Formiga. Já eu confirmo. Olha o cruzamento para a área. Sai bem do gol para fazer a cobrança. Mas de qualquer forma, Edu, eu sei que você gosta de deixar tudo anotado nos papéis para a defesa do jogo. Vamos continuar com o Xandão. Gabriel Mesquita fez uma bela finalização, bela defesa no chute na finalização do Xandão. Tentava vir o time do Vila, lançamento lá na esquerda, a bola acabou saindo. Lateral para o time do Guarani para fazer a cobrança. E o relógio, neste momento, é inimigo também do Guarani. Perdendo por 3-0 Bugrão. Domina Ronaldo Alves, por dentro para Bruno Silva no primeiro terço do campo. Fez o passe curto pela meia direita para Rodrigo Andrade. Empurrou pela meia para Andrigo, devolveu bola curta, passe errado. De graça para Arthur Rezende. Chegou ali o Rodrigo Andrade por trás, atrasado, fez a falta. O Arthur Rezende fica caído. A bola sobra para William Faria. Tentou passe por dentro, corta Diogo Matheus. Ela volta no rebote para Bruno Sávio. Abre pela direita para Diogo Matheus. Recolheu, dominou, sai da ponta, vem para o meio, girou por dentro para Regis. Peca em outra bola para Lucão do break para Regis. Aparece o zagueirão Rafael Donato para fazer o corte. E vem contra-ataque o time do Vila Nova. Renan Mota tentou, foi desarmado. Ele buscava o passe para o Enan. Corta lá atrás a defesa. A bola volta na sobra para Ronaldo Alves. Empurrou para Bidu. Bidu larga por dentro para Bruno Silva. Pela meia para Regis. Domina livre, entrada na grande área. Para Lucão do break. Levou para o fundo, ele bate cruzado. A bola explode no zagueiro Renato. Vai embora. Linha de fundo. É escanteio para o Guarani bater. Ele não tem a categoria para fazer o drible, né, Boles? Por isso usou ali a inteligência, chutou a bola contra o adversário para ganhar escanteio. E aí, na cobrança do escanteio, ele fica na área para tentar o cabeceio. O Andrigo vai para a batida. Vem a 10 estampado na camisa, vem para a cobrança do escanteio. O Bugano precisa urgentemente de um gol para tentar voltar para o jogo. Andrigo, capricha que dá. Andrigo vem para a cobrança. A bola não está no local correto, naquele quarto de semicírculo. O árbitro vai lá para conferir, está assim. Um pedacinho da bola está.
Pediu para voltar. O árbitro gaúcho, excesso de preciosismo. Pediu para 5 centímetros para trás. A bola fosse colocada. Vem Andrigo para a bola. Autorizado. Levantou na primeira trave. Afasta a corta defesa com o Rafael Donato. Voltou para Bruno Sávio de cabeça. O toque para trás. Quase o gol contra. A bola foi embora pela linha de fundo. Lucas Mazzetti tirou. É mais um escanteio. Pressiona o Guarani. Menos de 5 minutos de segundo tempo. Vem de novo Andrigo para a bola. Se o árbitro foi lá para conferir, a bola está fora de novo. Andrigo vem para a cobrança do escanteio. Autorizado, pé direito, levantou, toque de cabeça para fora de Ronaldo Alves. Ela vai embora pela linha de fundo. Foi Lucão do break. Em tiro de meta para o Vila Nova bater. Na dividida com o goleiro, ele acabou tendo ali um choque, né, com o goleiro da equipe. O Georgimi ficou reclamando de uma pancada na cabeça, mas está tudo legal com o Lucão do break. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 5 minutos e meio, segundo tempo. No brinco, 15ª rodada, são as emoções do Campeonato Brasileiro da Série B. Abezona, Guarani 0-3 para o Vila Nova, Edu. Olha, clássico hoje, 19 horas, São Paulo e Palmeiras no Morumbi. Emerson de Cotia diz que o Guarani vira 4-3. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, você ligado com a equipe de Carlos Batista. Gabriel Mesquita levanta, Bragão de ataque, rebate lá atrás, Xandão. A bola volta para William Formiga, falta. Foi derrubado, Dudu leva a vantagem, o time do Vila. Arthur Rezende, um bolão para William Formiga no fundo, cruzou, pintou mais um, toque de cabeça. Tira de qualquer maneira a defesa com Bidu. Subiu para golpear livre, Alisson. Ele não consegue atingir a bola por muito pouco. Vila Nova não amplia, Marquinhos. E aí a reclamação foi do Bidu, né? Dizendo que teria sofrido uma falta. É escanteio a favor da equipe do Vila. O Arthur Rezende vai para a cobrança. Vila Nova perigoso nos contra-ataques. Já criou 2 boas oportunidades na etapa final. Tem escanteio para fazer a cobrança. 6,5 segundo tempo. Autoriza o árbitro. Arthur Rezende, pé direito, levantou na primeira trave. O desvio do Renato. Fica viva na área. Tentou Xandão. Tira de qualquer maneira a zaga. Completa Andrigo. Foi atropelado. Vantagem para o Guarani. A bola chega em Regis. Meteu na esquerda para Bidu. Bruno Sávio do outro lado pediu. Bidu recolheu, dominou a inversão para Bruno Sávio. Tentou tirar, não tira. Bruno Sávio de primeira, bomba para fora! Bruno Sávio de primeira. A bola quicou, ele girou o corpo e soltou a bomba por muito pouco. Não marca um golaço. Em princípio, ele marcou tiro de meta. A bola não desviou no goleiro, não, Marquinhos? Pra mim houve toque sim, hein? Houve o toque e o árbitro paralisa o jogo porque 2 atletas acabaram se chocando no ar. Um é o Andrigo, número 10 da equipe do Guarani. Agora o chute do Bruno Sávio realmente não pegou em ninguém. Ele arriscou, né, Bolis? Para surpreender o Georgimi, goleiro do Vila. O jogo está parado, sendo atendido, portanto, Renan Mota com o Andrigo. Os 2 médicos, tanto de Vila Nova quanto de Guarani, os massagistas estão no gramado. Ali o Bruno Silva está reclamando, está dizendo que o Renan Mota está encebando. O Andrigo já está ali de pé. E a partida será reiniciada já já. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Sempre há uma preocupação nesse tipo de choque, né, Marquinhos? Sempre, né, Bolis? Porque eu me lembro, né, de uma triste... Depois desse lance a gente fala do Wagner Bacharel. O árbitro marcou escanteio, a bola desviou realmente no Georgimi. Tem escanteio para fazer a cobrança do time do Guarani. 8 segundo tempo, já foi para a área Bruno Silva, quem cobra é Regis. O árbitro vai autorizar. Regis vem para a cobrança, pé esquerdo, a bola vai jogar lá dentro, 3-0 para o Vila. O árbitro chamando a atenção, ali do jogador do Vila com Thales, zagueiro do Guarani. Dudu e Thales. Pedindo atenção, calma para os 2. Vem para a cobrança, Regis. Autoriza o árbitro, escanteio para o Guarani. Parte para a bola, levantou fechadinho na primeira trave. Dudu cortou. Ela vai voltar do rebote ainda por time do Guarani. Lá atrás com o Diego Matheus. Ele recomeça, faz o passe para Rodrigo Andrade na faixa central do gramado. Enan marca, não pode vacilar aí não. Rodrigo Andrade consegue o passe na canhota. Carrega a bola, Bidu. Bidu recolheu, dominou por dentro para Bruno Sávio. Empurrou, devolveu na ponta para Bidu. Bidu recolhe, domina segundo terço do campo. Volta o jogo para Bruno Silva, que abre na cabeça do recuperados. Rodrigo Andrade, depois ao Marquinhos. Renan Mota e Andrigo recuperados.
Diogo Matheus trabalha a bola com o Rodrigo Andrade, quase 10 segundo tempo. De novo, Diogo Matheus por dentro para Bruno Silva. Dominou, devolveu para Diogo Matheus, curtinho para Bruno Sávio. Dominou, girou, pé direito, bateu em cima do marcador na sequência. Chega rasgando o zagueiro Rafael Donato. A bola cai com Thales, pressionado por Enan. Volta para o goleiro Gabriel Mesquita para sair jogando para o time do Guarani. Recomeça o Bugrão aqui atrás, perdendo por 3-0 no Brincos. 3 gols no primeiro tempo. Ronaldo Alves para Bruno Silva. Entre as linhas ele consegue o passe para Andrigo. Carrega a bola, pé direito, girou, bateu, espalma o goleiro, olha só para Bruno Sávio, George de novo, arrojado, vai nos pés do atacante, salva o Vila Nova, Marcos Luiz. E que pancada do Andrigo, hein? Meteu realmente o canhão contra a meta do George, que espalmou na primeira, e na segunda quem fechava era o Bruno Sávio, na dividida, mais uma vez o George pressiona o Guarani, um segundo tempo diferente, hein, Bolis? Bela defesa do George. Na primeira achei que ele espalmou de uma forma equivocada, mas na segunda fechou o ângulo e fez a defesa para cima do Bruno Sávio. Bela defesa do George para salvar o Vila Nova. E qual foi o grau dessa defesa? Grau de dificuldades, hein, Kleger? Ele cometeu uma falha no primeiro lance, né, no chute do Andrigo. Depois ele acaba escorregando na recuperação e faz uma grande defesa. Defesa grau de dificuldade aí, 7,95. Como é que é? 7,95. Ai, sábado de manhã inspirado, hein? Fica imaginando essa nota no final do sábado. O grau da dificuldade da defesa, pô. Tá bom. Aqui vem Regis pro time do Guarani. Tentou a finta, marcação dupla. Arthur Rezende encostou, também Dudu. Ele abre a direita para Diogo Matheus. 2 passos para trás, perde um pouquinho de tempo. Consegue o passe atrás para Rodrigo Andrade. Por dentro para Bruno Silva. Recolheu, dominou, se apresenta. Andrigo tem a 10 estampada na camisa. Participativo no segundo tempo. Quase 11, segundo tempo. 3-0 pro Vila. Roda a bola o Guarani. Buscando espaço, é difícil. Marca demais o Vila. Consegue a tabela. Rodrigo Andrade para Regis, para Andrigo. Andrigo levantou para Bruno Sávio na direita. Dominou, protegeu, linha lateral da grande área, atrás para Diogo Matheus, puxou para canhota, cruzou, jogou lá dentro de cabeça, Rafael Donato cortou, voltou a sobra para Bruno Silva, erra o passe, bola curta, passe errado, já recupera Dudu, vem bola para o contra-ataque, o time do Vila, lançado o Alisson pela esquerda, chega bem na cobertura o Thales, recuperando a posse de bola para sair jogando lá atrás, diga Marquinhos. Ô Gleger, alguma vez você já teve assim alguma dificuldade? 7,98? Recebeu a nota 7,95. Eu sempre trabalhei acima do nível 8, tá? Regis na direita, bola curta na entrada da grande área, insiste, tenta recuperar, Arthur Rezende corta mal, voltou a sobra para Bidu, dominou, puxou para Regis de novo, entrada na grande área, para Rodrigo Andrade, para Diogo Matheus, para Bruno Sávio, na direita para Regis, vai marcar, bateu, sobrou para Andrigo, dividiu, a bola fica viva, Rafael Donato aparece para cortar de qualquer maneira, incrível, o Guarani não consegue o arremate final, é escanteio para o Guarani bater. Mas é isso mesmo, Bolis, o Guarani cria, mas não consegue finalizar. Ganha escanteio, é lá do outro lado. O Regis vai tentar o Olímpico, hein, Bolis? E o lance do Regis da finalização tinha endereço aqui. O zagueirão se jogou na frente da bola. Olha o cruzamento para a área. De cabeça, Bruno Silva por dentro, tira a defesa. Brigou, Regis, pé direito, bateu, pediu pênalti. O árbitro para seguir. Pede um toque no braço dentro da grande área. O árbitro gaúcho manda seguir e o George sai do gol para fazer a defesa cobrando. Sinceramente, fiquei na dúvida, né? Porque deu a impressão de que o jogador abriu o braço, né? Não estava com o braço colado, mas o árbitro não deu, Bolis. Lembrando que ainda não temos o VAR a partir da primeira rodada do retorno. Na 20ª rodada já teremos o VAR também no Campeonato Brasileiro da Série B na Bezona. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 13 minutos cravados, segundo tempo. No Brinco, Guarani 0-3 pro Vila Nova, Edu. Um abraço pro Luiz Carlos do Jardim São Marcos, ouvindo aqui. Muito obrigado, viu, Luiz Carlos? Olha, tem Botafogo e Vasco no Engenhão, 9 da noite. Brusque e Confiança também, 9 da noite. A Ponte joga amanhã, 18h15 no Rei Pelé, CRE, CRB e Ponte. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas.
Deixe o seu like, se inscreva no canal. É sempre muito legal ter a sua participação e interação conosco. Levanta a bola, George, remate lá atrás de cabeça, Ronaldo Alves. Regis vai brigar pelo meio, chega Dudu para fazer o corte. Já já, primeira mexida no Vila. É o Alan Grafite. Já já, Alan Grafite vem aí no Vila, que ganha por 3-0 no brinco. Domina o William Formiga lá pela esquerda, indo no campo defensivo. Marcação do Bruno Sávio. Consegue o passe para Dudu, autor do primeiro gol. Ele carrega a bola, escapa o primeiro também no segundo lançamento. Na frente para Enan. Corta Ronaldo Alves de cabeça, deixa para Thales. Thales por dentro para Andrigo. Andrigo com o pé canhoto, consegue o passe para Regis. Regis com liberdade, vem embora Mugrão. Lucão do break no comando, abre pela direita. O passe não foi bom pro Bruno Sávio. Passe errado, forte demais. O Regis tá reclamando do que, Marquinhos? Tá falando para o Lucão do break. Presta atenção. Primeira alteração na equipe do Vila. Tá saindo o número 22, Renan Mota, para a entrada do Kelvin com a 20. Kelvin com a número 20. E vai entrar também o Alan Grafite para a saída do Rafael Donato. É isso mesmo, né? Rafael Donato tá deixando o gramado. Não, é o 9, é o 9. É o 9? Isso. Então tá saindo o Enan. É o Enan, isso mesmo. Tá saindo o Enan para a entrada, portanto, do Alan Grafite. Teleanorte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Bolinha. Fala aí, Marquinhos. Dá uma olhada no cabelo do Kelvin. É o cabelo de pica-pau, né? Ah, tá de brincadeira. Kelvin é aquele mesmo que passou por Palmeiras, Vasco, entre outros times do futebol. Como é que é, Gleg? Acho que eu vou mudar, hein? É. Eu tinha falado pro Tigrão ontem, né? Que eu ia dar uma analisada para ver um penteado legal para ele. Propus o Lucão do break, mas eu acho que eu vou propor esse aí. Acho que ficaria legal pro Tigrão, hein? É, do Alan Grafite, legal. Pô, gostei. O que você acha aí, Tigrão? Esse penteado aí. Eu acho legal. O único problema é pro narrador, né? O único problema é pro narrador, esse negócio aí de jogador com cabelo de pica-pau, né? Daqui a pouco entra outro com cabelo de quero-quero. O narrador pode confundir tudo e falar quero pau, quero pica, né? Aliás, ô Tigrão, você ficou devendo lá, você como chefe de torcida do Vila Nova, caso Pedro Bambu estivesse em campo e errasse um passe, como é que seria o grito de guerra, hein, Tigrão? O Tigrão não responde, cara. Como é que é o Pedro Bambu é um jogador do Vila, certo? Certo. Ele não tá jogando hoje, você... Desfalque. Como um chefe de torcida do Vila, ele errando um passe, como é que seria o grito de guerra, Tigrão? Ah, me deixa fora disso aí. Sabadão, hein, Tigrão? Aqui domina o time do Guarani, quase 16 segundo tempo, segue 3-0 pro Vila. Thales, ajeita, domina, pé direito por dentro para Ronaldo Alves, curtiu para Regis. Regis recolheu, dominou, vem para o Mugrão. Regis é quem tenta, quem procura alguma coisa, mas esbarra na marcação forte do Vila. Bola para Thales. Thales devolve para Ronaldo Alves, apenas ajeita para Regis. Cabeça do grande círculo, lançou na direita para o apoio do Diogo Matheus. De cabeça, corta e coloca a bola para fora. O cara que acabou de entrar, o Alan Grafite, cedendo lateral para o time do Guarani. Diogo Matheus cobrou, soltou para Rodrigo Andrade. Recolhe, domina, encosta por dentro, pede, recebe Regis no segundo terço do campo. Alan Grafite marca a distância. Ela chega em Thales, vai cruzar o zagueiro, pé direito, levantou, jogou lá dentro de cabeça. Rafael Donato corta mais uma. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para cuidar com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de rodas de banho e muito mais. Diz que entregas, WhatsApp 999471980. Olha o Guarani, o tiro pro gol do meio da rua. George me bateu, roupa, sobra Lucão do break. George me de novo. Vai atrás da bola e fica com ela, Marcos Luiz. Mas ele não segura uma, hein? Não mudou nada o George do Guarani para esse George do Vila. É uma insegurança total. O azar é que o Guarani não consegue aproveitar a segunda bola. Essa aqui, Boris. Essa aqui. Ei, Bambu! Vai tomar caju! Essa! Tigrão, fale do jogo e o Guarani melhorou, mas tem que marcar logo, né, Tiger? Senão complica. Tem que fazer um gol rapidinho para tentar voltar pro jogo, né? E o Bruno Sávio, você percebe um detalhe aí, né? Ele tá caindo dos dois lados, porque o Guarani não tem o lado esquerdo, né? Com a saída do Matheus, e também Matheus Souza, também não estava jogando absolutamente nada, mas ele pelo menos se posicionava por lá. Agora tá descendo o Bidu e ninguém tá fazendo a ala com ele, que o Andrigo que entrou tá por dentro. Mesmo assim, penso, e jogando praticamente só pelo lado direito, raramente alguma jogada quando o Sávio faz o rabo de vaca e se desloca pro lado esquerdo, mas muito penso o Guarani, predominantemente jogando pelo lado direito, ainda assim tá bem. Tá criando as oportunidades, já teve 3 grandes chances no segundo tempo, mas hoje tá difícil de botar para dentro. Olha lá, agora o Andrigo sai um pouquinho do meio e vem aqui tentar a jogada de ala com o Bidu, mas muito timidamente. Então o Guarani
quase que instintivamente devolve a bola para o outro lado direito onde ela está agora. E eu vou comentando e vou narrando. E lá vai o Guarani. A bola é tocada para Diogo Matheus. Rolou. Próximo da lateral para Bruno Sávio. Para Matheus. Para Sávio. Para Regis. Opa! Falta. Toque de mão, seu juiz. Vai, Boles. Olha, Tigrão, confesso que você dá para um bom narrador, hein? Parabéns. Vem bola para o campo ofensivo, o time do Vila, lançamento no comando, brigou Alisson, Gabriel Mesquita, saiu do gol para fazer a defesa, Marquinhos. E no lance anterior, né, houve ali uma falta em cima do Regis, o árbitro não deu, prosseguiu a jogada. Bolis! Sim! Manda um abraço lá para o Manteiguinha. Alô, Manteiguinha! Lá em Hortolândia, na Temaqueria. Tá curtindo a sua transmissão lá pelo YouTube. Tem nova decoração, mandou um abraço pra você, hein, Bolis? Vou pra lá, vou conhecer. Tamaqueria, lá em Hortolândia. Temaqueria. Manteiguinha. Temaqueria.com, né? Você viu, Marquinhos, que área que ele fez ali agora, o Manteiguinha? Sensacional, Sensacional. Né? Parabéns, o Manteiguinha, um parceiraço, um grande abraço a ele também. Preciso conhecer. Tá ouvindo lá no Paraguai, com frio e tudo, é Edmilson Garcia e Nancy. Edmilson parece que, ao que tudo indica aqui, tá dormindo ou vendo o jogo dentro do barril, algo impressionante. Edmilson, o Lobo. Quase 20 minutos de segundo tempo, segue 3-0 pro Vila. Você ligado no futebol da Bandeirantes com a equipe de Carlos Batista. Lançamento no comando pro Grafite, chega bem na cobertura, Ronaldo Alves para recuperar. Soltou por dentro para Bruno Silva para Rodrigo Andrade. Recolhe, domina, sai jogando pro time do Guarani lá atrás, ele carrega. Pé direito na bola, fez o passe para Regis, ultrapassa a linha do meio campo, rompe a fronteira, vem trazendo o Bugrão. Bola para Diogo Matheus, ele carrega a bola, tentou levar pro fundo, encosta Bruno Sávio, passa Regis no comando, bola solta para ele, chega bem na cobertura, Alisson. Esse Alisson corre o campo todo, hein? Guarani tenta pela direita, ele corta, tenta pela esquerda, aparece o Alisson. Não tá fácil não passar pelo Alisson. E é um nome diferente, né? A gente está acostumado com Alisson. Agora é Alisson. É com E. Aqui vem embora Lucão do Brick pro time do Guarani, fez o passe atrás para Diogo Matheus, recolheu, dominou a entrada na grande área, bloqueado, ninguém se apresenta Regis, pede, recebe com a canhota, atrás para Andrigo para Bruno Silva, roda a bola Guarani para Diogo Matheus, recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, o Guarani força demais pelo meio, a bola chega na ponta agora para Bidu, pica na grande área, Bidu recolhe, domina para Andrigo, levantou para Bidu dentro da grande área, chega primeiro Lucas para fazer o corte, completa, tira de qualquer maneira Rafael Donato. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 21 minutos cravados. Segundo tempo. Do Brincão, segue 3 Vila Nova, 0 Guarani, Bidu botou na frente, chegou Lucas, tocou na bola, insiste Bidu, prefere deixar a bola sair para ganhar escanteio. Escanteio pro time do Guarani. Inteligente, o Bidu percebeu que ali ficaria a situação complicada, deixou a bola sair. Rodrigo Andrade se aproxima para a cobrança. Os grandalhões, Thales e Ronaldo Alves na área pro cabeceio. Bora, Bugrão, capricha aqui da Andrigo para voltar pro jogo. Autorizado, pé esquerdo na bola, pé direito, levantou, jogou lá dentro. Rafael Donato, grandalhão, tira mais uma de cabeça, ela volta a sobra para Bidu, recolheu, dominou, carrega, a bola, marcação do Kelvin, atrás fez o passe para Andrigo, pega mal na bola, tira mal também o zagueiro, ela volta na sobra para Bidu, emendou pro gol, a bola passou por todo mundo, aí não foi um cruzamento, nem um chute, foi muito forte a tentativa do Bidu, aí fica difícil para alguém meter a cabeça na bola, hein? Se mete a cabeça aí, arranca a cabeça, pô. Muito forte, ali ele nem chutou e nem cruzou, a bola saiu na lateral. Agora, estava pensando uma situação aqui, você participando de uma pelada de fim de ano, né, com o Rafael Donato. E aí termina o jogo, vai todo mundo pro churrasco, mas antes do churrasco tem o banho. E você tá ali naquele mesmo box tal, para logo, lógico, né, terminar o serviço e ir lá pro churras. E aí tá você, o Rafael Donato, e o sabonete cai. Você pega, Boris? Eu troco de lugar com o Gleger, deixo pro Gleger. Gleger que tem muita experiência, passou pelo Guarani, pelo Vila Nova. Conversa é essa? Estava acostumado a diversas situações pós-jogo, né? E consequentemente, claro, se referindo ao banho, né? Banhamente falando. E poderia perfeitamente fazer esse trabalho também. Aqui vem pega o sabonete, ô Gleger? Você tá louco, pelo amor de Deus. Que coisa, hein?
Arthur Rezende pro time do Vila. Fez o passe para Alisson. A abertura pela canhota para o William Formiga. Desce o time do Vila Nova. 23 de segundo tempo. Já passamos da metade da etapa final. 3-0 pro Vila. Placar do primeiro tempo. William Formiga. Lançado na esquerda. Dominou. Faz o break. Encarou. Balançou. Girou. Passo Weber sobre a bola. E pediu falta. Não ouvi nada. Aí se jogou Formiga, hein? Essas histórias assim, elas me fez recordar uma, Bolis. Qual? Lembra do Irã louco? Opa, goleiro. Né? Só não lembro o nome da repórter, tá? Aí naquela época podia entrar no vestiário para fazer entrevista, ele amarrou a toalha, tudo, né? ele amarrou a toalha assim na cintura. E no meio da entrevista ele deixou a toalha cair. Propositalmente? Propositalmente. A repórter lá o firme, continuou a entrevista, cara. Aqui o Rodrigo foi lançado, a defesa tirou, bola colocada para fora, lateral pro time do Guarani para fazer a cobrança. Irã louco, amigo do Gleger. Você sabe que essa história aí ele fez de propósito, né? Foi de propósito. Eu não me lembro, me ajuda aí, combinado Gleger. durante toda a semana. A menina, todo o jogo terminava, ela era a primeira a entrar no vestiário. Eu também não me lembro o nome dela. Eu estava nesse jogo. Então não lembro o nome da menina. E aí o Irã já meio que botou a toalha lá. E as toalhas, o Irã tinha 2,10 metros de altura, né? Ah, tá, de altura. E 4 de envergadura, né? E assim, e um pé de mesa do tamanho, deixa pra lá, né? 42 de E aí o que acontece? Ele armou tudo, botou a toalha, aquele velho Miguel, né? Começou a dar aquela chacoalhadinha no corpo, a toalha, pumba, caiu. Mas ela, a repórter, ficou lá, firme e forte. 3 alterações no Guarani, já o Marquinhos vai confirmar, afinal de contas não é fácil, uma vez só, né? Uma delas saiu aí, o Ronaldo Alves, você anota aí, para a entrada do Índio com a 23. A outra, o Diogo Matheus, para a entrada do Pablo. Certo, o Diogo Matheus saiu, entrou o Pablo com a número 17. E o Alan Victor com a número 29, eu só confirmo daqui a pouco quem saiu para a entrada do Alan Victor. Aqui domina Regis para o time do Guarani, entrada da grande área, dominou, limpou, fintou, acho que foi o Lucão, não, o Lucão do break tá ali. Não, o Lucão tá ali. Confirma. Alan Victor domina para a canhota, volta o jogo para Índio, 25 segundo tempo e assim que o futebol acabar vai começar na Bandeirantes o jogo aberto. Oferecimento Supermercado Taquaral, aqui você é especial, tem de tudo para você pelo melhor preço, é muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br para Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e Telenorte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Jogo aberto com aquela categoria de sempre no comando dia do Pinheiro. Vem o Guarani, bola alçada na área, afasta, corta a defesa, voltou para Índio. Índio para Andrigo, devolveu na ponta para Alan Vitor. Recolheu, dominou, soltou atrás para Índio. Índio com a canhota, recomeça por dentro para Bruno Silva. Bruno Silva dominou, limpou, fintou para Rodrigo Andrade, para Bruno Silva. Meteu na ponta para Alan Vitor, puxa para o pé direito, levantou, cruzou na segunda trave, vem embora o Bugrão. Pablo dominou na área, atenção, tentou para trás o passe, tira Grafite, que não é aquele. Manda a bola pela linha de fundo, é escanteio para o Guarani bater. Aquele tá do outro lado agora, comentarista, né, Bolis? Ganhou escanteio a equipe do Guarani, o Regis vai para a cobrança. Regis vem para a bola, 26 segundo tempo, 3-0 para o Vila. O Guarani tenta, luta, batalha. Regis levantou, bola curta, afasta a quarta defesa, bola metida para fora. Tem lateral para fazer a cobrança do time do Guarani. Lateral pertinho ali da bandeira, que orienta, e o Pablo, na sua nova velha função, vem para a cobrança do lateral após a entrada no lugar do Diogo Matheus. Jogou para a área, defesa tirou, Regis tentou, tira de qualquer maneira. Alan Grafite levanta a bola para o campo ofensivo, ninguém do Vila. Era volta de graça para Bruno Silva, voltando a defesa. Bruno Silva, curtinho, fez o passe para Índio. Índio recolheu, dominou, puxou, limpou, fintou, volta por dentro para Rodrigo Andrade. Diga lá, Marquinhos. A outra alteração saiu o Bruno Sávio, né? Isso. Saiu o Bruno Sávio. Eu acho que saiu o Bidu, hein? Saiu o Bidu? O Bruno Sávio tá ali por dentro. Ali, Bidu. Quem saiu foi o Bidu, é verdade. Isso aí. Saiu o Bidu, entrou Alan Victor com a 29, ok? Saiu o Bidu, ele puxou o Bruno Silva para a zaga. Ele botou o Índio fazendo um falso lateral esquerdo e abriu o Alan Vitor ali na segunda linha do lado esquerdo. Lado direito continua com o Pablo e com o Bruno Sávio. Ousado, né? Ousado. Soltou, abriu o time, vai o racha, tem aí 22 minutos para tentar reverter essa situação. E Alan Vitor agora é operada do lado esquerdo, mas fazendo a segunda linha, ele que entrou no lugar do Bidu. E quem é que pega esse lado esquerdo defensivamente? Ora, quem está se posicionando por ali é o Índio.
Aí que é o problema, né? Beleza, portanto, este é o desenho tático do time do Guarani com as 3 alterações. O Bugrão perde por 3-0, quase 30 minutos do segundo tempo. Mas o Tigrão falou certo, né? Ousado. Vai pra cima, vai pro tudo ou nada. Agora, o Gleger, na sua opinião, demorou um pouquinho demais o Daniel Paulista perdendo 3-0 em casa para fazer esse tipo de alteração, para vir para cima de fato do time do Vila? Eu acho que demorou um pouco, sim. Eu teria feito uma ou duas substituições no intervalo para tentar ser um pouco mais agressivo, né? Olha o Guarani aí, Olha o Guarani pela direita, atenção, Pablo. Pé direito, levantou na segunda trave, passou por todo mundo. Alan Vitor vai brigar. Ele e Lucas. Chegou Alan Vitor, protege o Lucas aos trancos e barrancos, tentou derrubar, deu pontapé, rabo de arraia. O Adriano, em princípio, não marcou nada, não. Só lateral pro time do Vila fazer a cobrança aqui pela direita. Fala aí, Gleger. Então, eu acho que demorou, sim. Deve ter sido um pouco mais agressivo. Tá perdendo o jogo de 3-0, né? Não adianta o esquema lá, e viu que não deu certo. No primeiro tempo também não. O Andrigo tentando fechar um pouco mais ali por dentro, mas o Vila tá com as linhas muito próximas e muito organizado, aí fica difícil, né? E agora ele tenta uma mexida e eu concordo com o Tigrão, né? O Índio veio fazer ali uma espécie de terceiro zagueiro. Você traz o Alan Vitor aqui na linha do meio de campo, né? Para fechar ali a segunda linha, fica com os 3 zagueiros e quem cobre ali o lado esquerdo é o Índio, né? E o Thales agora parece que tomou uma sangrando ali, sangrando. O doutor Wanderson, médico do Guarani, meu médico também, doutor Wanderson, tá cuidando ali, vai ter que fazer uma sutura ali perto do olho esquerdo. Com 10 o Bugrão, quase 30, bola pro time do Guarani com o Regis, na abertura pela direita para apoio do Pablo, recolheu, dominou, partiu pra finta, pé direito, tentou cruzamento, desvia na zaga, voltou pra Regis, pé canhoto, calculou, executou, bateu em cima do marcador. Ela volta no remate pro time do Vila, tentou Alan Grafite, primeiro Bruno Silva, falta do Bruno Silva pra cima do Alan Grafite. O jogo está parado no brinco. Falta para o time de Goiânia bater. A disputa ali do Thales com Alan Grafite. Oh, pior, né? Alan Grafite deu no rosto do Thales, hein? Deu e aí sangrou. Houve ali o atendimento médico e agora o Rafael Donato está reclamando com o árbitro. O Bruno Silva também está falando, o Bruno Silva também. Fato é que o clima esquentou um pouquinho ali no meio. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Nervoso ali o Bruno Silva, hein? Soltando cobras e lagartos para todo mundo, Marquinhos. Na reclamação da falta, né? Do Grafite em cima do Thales. E o Thales, inclusive, foi falar com o quarto árbitro. Você não viu? Ele me puxou, me deu uma cotovelada. Essa é a reclamação do Guarani. Vai jogar de toquinha. Você já entrou em campo de toquinha, Bolis? Algumas vezes sim, né, Marquinhos? Tá. Principalmente agora, tá muito frio, né? Certo. Vem bola pro campo ofensivo, o time do Vila Nova. Ajeita Lucas, tentou cruzamento para a área, a bola foi desviada, não chega no Kelvin, afasta, tira de qualquer maneira a defesa pelo YouTube. Você participando, interagindo conosco, deixe o seu like na transmissão, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Alan Vitor para Lucão do break, péssima devolução. Entra e quarta, tira de qualquer maneira, Renato. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 31 minutos, segundo tempo. No brinco, 15ª rodada da Bezona, Guarani 0, 3 pro Vila e desce o Bugre. Pela direita, Bruno Sávio tenta levar pro fundo, Xandão aparece para fazer o corte. E antes da bola sair, a bola explodiu no Bruno Sávio, foi embora. O árbitro aponta só tiro de meta pro Vila Nova para fazer a cobrança. 31, confirmando Edu no brinco. 3-0 pro Vila Nova. O Bugre vai conhecendo mais uma derrota na Série B do Pinheiro. Olha, saiu um bronze hoje, dupla feminina brasileira derrotou as russas, derrotaram as russas nesse sábado. Então Luísa Stephanie e Laura Pigozzi ganharam aí a bronze no tênis para o Brasil. Alô, Alcimar Cavaiuque. Será que eu acertei? Um grande abraço, muito obrigado. Ouvintes da Bandeirantes, final 27,92. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui bola pro time do Vila Nova, jogo parado, o Bandeirinha marcou uma irregularidade, uma falta em cima do Rodrigo Andrade. Ih, rapaz, o Índio foi lá, deu um chega pra lá, pra cima do Kelvin, tem o jogador do Vila caído. O Gauchão tá perdendo o controle do jogo, hein, Marquinhos? Mas eu vou falar, é fraco também, viu, Bolis? O árbitro da partida é fraco, ele não tá conseguindo conduzir o jogo, existe um nervosismo muito grande por parte dos jogadores do Guarani, e é claro que os atletas do Vila vão valorizar. O Alisson tá caído agora, por exemplo, doutor André Paraíso Forte, que a gente conhece muito bem, é o médico do Vila hoje, está prestando serviços à equipe de Goiânia. Placar de 3-0 pro Vila Nova. Tigrão 32. Não fizeram um gol aí nos próximos 2, 3, no máximo 5 minutos. Já era, hein, Tiger?
É isso, Gleger? Passo a pergunta para você. Exatamente. Jogo duro, né, Boris? E o Vila valorizando, claro, e óbvio, tá vencendo a partida. Eu acho que tá difícil pra caramba pro Guarani. Pode ser que aconteça aí, o Guarani consiga empatar o jogo. Mas pelo posicionamento, pela postura defensiva do Vila Nova, tá muito difícil. Vê que o Guarani criou algumas oportunidades, conseguiu chegar, mas muito longe daquilo que precisa para pelo menos empatar o jogo. E aí o desgaste vai vindo, né? O jogo vai chegando ao fim e o desgaste é maior, as substituições aparentemente não surtiram efeitos, até porque, como eu disse, o Vila está com as linhas muito próximas. Vamos ver o que pode acontecer. Vem bola Bugrão, lançado na ponta, Andrigo tentou a finta, chega bem, Renato para fazer a cobertura, a bola vai embora. Os 3 zagueiros do Vila em uma manhã tarde, em uma atuação praticamente perfeita, né? O Renato, o Xandão e também o Donato, né, Marquinhos? Jogadores que são, né, inteligentes, né? Atletas que têm uma experiência muito grande e aí só na base da experiência deixou a bola passar, o Andrigo, ó, nem viu. E quem é que está nos ouvindo também, Marquinhos? Fala aí. Fala aí, quem é? Cid, nosso amigo Cid Ferreira. O Cidão tá aí. Alô, Cid! Grande Cid Ferreira, tá ligado, tá sempre acompanhando o futebol da Bandeirante. Obrigado pelo carinho e pela audiência. 34 segundo tempo, placar de 3-0 pro Vila Nova, placar do primeiro tempo, Dudu logo aos 2. Enan ampliou aos 20, o Renan Mota marcou aos 31. Enan e Renan Mota que já saíram. Tem posse-bola. Também não entendi isso aí, viu, Boris? Fala aí, Tigrão. Pô, o Índio de lateral esquerdo com essa velocidade toda, quer dizer, quando ele colocou um jogador na esquerda para fazer a ala com o Bidu, que é o Alan Vitor, o time ia crescer por ali, com os dois. O Bidu dando apoio, fazendo a ala, fazendo 1-2. Bidu, Alan Vitor. Aí ele põe o Alan Vitor, mas ele tira o Bidu e bota o Índio. O Índio não passou do meio de campo ainda. Não entendi não, matou o lado esquerdo. Bruno Sá virou à direita, tenta o cruzamento, trava, Xandão, desvia, a bola vai embora, pela linha de fundo. É escanteio pro time do Guarani bater. O Xandão fez a cobertura ali do ângulo, né? Meteu pra fora, escanteio, cruzamento, bola na área, o desvio de cabeça pra fora. Índio atrapalhou o Lucão do Break, atrapalhou o Índio, a bola passou, tiro de meta pro George me bater. Esse é o jogo que na coletiva, com certeza alguém vai perguntar assim, Bolis. Daniel Paulista, esse era o jogo que poderia ter 150 minutos que o Guarani não queria fazer o gol? Já é um spoiler da sua pergunta? Já, pelo amor de Deus, né? Mas é verdade, situação bastante complicada. 35 segundo tempo, George pé direito na bola, levanta para o campo ofensivo, bola volta na sombra para Bruno Silva. E um detalhe, né? O Guarani está chegando ao segundo jogo consecutivo, tendo sofrido 7 gols. É muita coisa, hein, Gleger? Exatamente, agora, para falar que nem o Marquinhos estava dizendo aí agora, né? O problema é que você vê, o Guarani mudou o jeito de jogar, né, cara? Mudou a característica do time. Aquele time rápido, veloz, né? Que roubava a bola e tinha velocidade, chegava... não dava tempo do time adversário se organizar com a presença do Lucão do Break. Isso não dá, não consegue, né? Ele não tem velocidade. Entre os 3 zagueiros, exatamente, né, ele não tem velocidade, né? Ele não tem leveza, ele não consegue flutuar ali nas costas dos volantes. E por isso o Guarani realmente hoje deu para ver nitidamente, né, que precisava ter mantido aquele mesmo esquema, aquele mesmo padrão de jogo. Aqui vem Guarani, Regis tentou a bola enfiada no comando para Bruno Sávio, afasta a corta defesa, tiro de qualquer maneira. A bola volta na sobra para o time do Vila, lançado Kelvin aqui pela direita, no kick da bola, matou o domínio do Kelvin, chega Índio para fazer o corte, pois não, Tiger? Tem 2 jogadores que são fundamentais, né, nesse elenco do Guarani e que hoje não estão rendendo. O Rodrigo Andrade, por exemplo, você não fala o nome dele, já percebeu ou não? Rodrigo Andrade sumidaço. E o Regis, apesar de estar se apresentando para jogar, mas está errando mais do que de costume. Então não é só a questão do Bidu, que eu concordo com o Gleger. O time ficou mais lento, mas tinha que ver com o Lucão como é que seria. Só que no todo, né, alguns jogadores que desequilibram e que vêm fazendo um grande campeonato, hoje não estão bem. Aí puxaram, especialmente nesse segundo tempo, o time para baixo. Vem embora o time do Guarani, domina Alan Vitor aqui para a esquerda, recolheu, dominou, marcação dupla para cima dele, fecha a porta o time do Vila. Guarani volta o jogo, domina Thales, jogando com a proteção, com a touca de proteção na cabeça, empurrou pela direita para o Pablo, estufa o peito, mata a bola, coloca no terreno, puxa para canhota, tenta o cruzamento, Alan Grafite toca na bola, a bola volta para Alisson, tentou a finta, perdeu para Bruno Silva, recupera para o time do Guarani, entrada na grande área para Rodrigo Andrade, vai bater para o gol para o Alan Vitor, para Rodrigo Andrade, para Lucão, para Rodrigo Andrade, falta!
O árbitro marca a falta fora da área. A bola vai ser colocada dentro ali do círculo, né? Dentro da meia-lua. Da risca da grande área, dentro da meia-lua, Marquinhos. É verdade, a falta aconteceu, foi exatamente ali na meia-lua. O árbitro apontou a marca, não da cal, né? Apontou a falta para a equipe do Guarani. E dali para o Guarani, se pegar o Andrigo ou o Regis bem, alteração, Bolis. Vamos lá. Tá saindo o Alisson, número 11, para a entrada do número 15, Éder Monteiro. A primeira alteração agora da equipe do Vila. E a outra alteração, está saindo o número 8, o Arthur Rezende, para a entrada do número 19, o Cleiton. Muito bem, 2 alterações no time do Vila Nova. E o Guarani tem uma falta perigosa para fazer a cobrança. A Telenorte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telenorte.com.br. 2 alterações, portanto, no time do Vila Nova. Tem falta perigosa. O Guarani para fazer a cobrança dentro da meia-lua. Bola parada a um passo da risca frontal da grande área. O goleiro Georgimi orienta a formação da sua barreira. Camisa 19, o Alan Grafite, aliás, o Cleiton, que acabou de entrar, é o homem base da barreira. Regis para cobrar com a perna esquerda. Andrigo para cobrar com a perna direita. E atrás da barreira, no gramado, né, deitado no gramado, está ali o Lucas Mazetti. Para evitar exatamente aquela cobrança lá, Ronaldinho Gaúcho. Agora eu fico imaginando os caras pulam e acertam o Lucas. Já pensou e levar um pisão do Donato? Caixa de ferramenta ainda? Já pensou levar um pisão do Donato? Ih, rapaz, teve uma confusão ali, ó. O Sandro Meirahich falou o seguinte, que se dependesse dele, isso jamais seria permitido, né? Eu tava dando uma olhada aqui. Uma passada de olhos? Viu? Esse zagueiro aí, o zagueirão aí do Vila, o Donato. Ele deve calçar o quê? 48? Olha o tamanho da chulapa do pé do rapaz. O curioso é que esse tipo de situação aí ocorreu quando aqui o Guarani tem falta. Regis bateu, brigou, muita demora para fazer isso aí. A bola explodiu na barreira. Esse tipo de situação, né, foi criado no futebol após aquela finalização do Ronaldinho Gaúcho na cobrança de falta quando jogava pelo Flamengo contra o Santos. Mas depois disso, nunca mais ocorreu. Vem bola pro campo ofensivo, o time do Vila Nova, defesa aberta, o William Formiga. Pintou mais um, tiro pro gol e é gol! É gol! Gol do Vila Nova! Éder tem a 15 estampada na camisa. Contra-ataque, mais uma vez esse gigante do time do Vila. O Rodrigo Andrade perde a bola no meio campo. O Vila Nova recupera. Bola pela meia esquerda. Empurrou na ponta. A bola bateu ainda no jogador do Vila. Sobrou para outro jogador que conseguiu levar para o fundo e cruzou para trás. Fechou o Éder, que acabou de entrar com gol escancarado. Para mim em posição irregular, mas o Bandeira não viu, não tem o VAR. Ele meteu para o fundo do gol para marcar o 4º gol do Vila Nova. 40 minutos, segundo tempo, está registrado Éder. Vila Nova 4-0 pro Guarani. O detalhe do gol, Marquinhos. Bom, primeiro que na minha opinião, claro que os comentaristas irão falar, mas para mim o Éder estava em posição irregular. Para mim, gol irregular da equipe do Vila. E segundo, seu Rodrigo Andrade está de brincadeira, né? Que saiu no mano com o jogador do Vila, perdeu o contra-ataque da equipe de Goiânia. E aí o 4º gol no estádio Brinco de Ouro, Bolis. Vem embora o Bugrão pela direita. Pablo levantou na segunda trave, tira mal, não tirou. Lucas voltou para Alain Vitor, fez o passe atrás para Índio. Índio recolheu o domínio, pisou na bola. Índio, lamentável. Pisa na bola, perde a bola e vem contra-ataque para o time do Vila Nova. Atenção, Lucas, carrega a bola, pintou mais um. Andrigo desesperado, volta para auxiliar. A bola sobra na ponta, o tiro pro gol foi Fominho. O atacante Cleiton, a bola subiu, foi embora pela linha de fundo. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e o placar de jogo para você. 41,5 segundo tempo. No Brinco, uma manhã tarde para ser esquecida pelo torcedor bugrino. 4 pro Vila Nova em pleno estádio Brinco de Ouro da Princesa. 0 pro Guarani, Edu. Olha, sexta-feira tem Guarani Brasil de Pelotas, 19 horas no Brinco, sem o Regis com o terceiro amarelo. O Guarani congela na sexta colocação, 23 pontos. E pode ser ultrapassado pelo Vasco, Operário, Brusque e até o Sampaio Correia. Rádio Bandeirantes. Você ligado no futebol da Bandeirantes, oferecimento de cirúrgica popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para cuidar com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços, ataduras, moduladores, meias de compressão, cadeiras de rodas e banho e muito mais. Fica na Avenida Alberto Medal João 303, no Jardim Sampaio Docks, em Campinas.
O Regis de primeiro bateu pro gol, um belo tiro, a bola passou à esquerda, foi embora pela linha de fundo, Marquinhos. O chute foi legal, foi bonito, mas sem direção, né? O Jorge me fez aquela plástica que todo goleiro gosta de fazer, Boles. Quem fazia muito isso quando jogava era Gleger Zorzinho. Aliás, Gleger 4-0, mais uma falha do Rodrigo Andrade. O Guarani leva o quarto gol, Gleger. Rodrigo Andrade hoje é um dia pra esquecer, né? Ficou na concentração, ficou lá no hotel lá, não veio pra campo, não pegou na bola o jogo todo e todas as vezes que pegou, armou um contra-ataque e o Guarani tomou o gol. E o Índio, né? Não dá pra entender, né? O cara tá sozinho com a bola, vai fazer um retorno, ele pisa na bola. Assim, ó, bizarramente. É umas coisas que eu não entendo, viu, Boles? O Guarani, é aquilo que nós dizíamos, né? O Guarani poderia até fazer um gol aí, mas tá muito difícil. O Vila é muito mais organizado, o Vila tá muito mais ligado, mais concentrado no jogo e merecido, tá? Merecido os 4-0 pelo Vila Nova. O Guarani tenta, Bruno Sávio bate pro gol, o George me espalma o Lucão do break, faria o gol, mas o George me consegue dar um tapinha na bola, colocar pra fora. Escanteio pro Guarani, Marquinhos. Escanteio, o último toque foi do goleiro George, Lucão queria, né? Lucão faria, Bete faria, todo mundo faria. A alteração na equipe do Vila, tá saindo meia dúzia Dudu pra entrada do 17. Dudu tá indo embora, 17 Gustavo, a última alteração do Vila. 44, tem escanteio, o Guarani para fazer a cobrança, vem pra bola lá na ponta Andrigo, autoriza o árbitro, zagueiros na área, na verdade o Thales nem foi nessa, atenção, cruzamento pra área, de cabeça, afasta tiro de qualquer maneira, defesa. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você, acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Domina Regis para o time do Guarani, ele puxa a bola para a perna direita, ainda ele, carregou, girou, soltou, curtinho, para Andrigo para Rodrigo Andrade, boa bola para Pablo, chega melhor ainda na cobertura, Xandão para tirar, deixa para Alain Grafite no comando, domina mal Cleiton, voltou a sobra para Bruno Silva, recolheu, dominou, girou para cima do marcador, fez o passe na fogueira para o Regis, caído ele tenta, divide, perde, insiste, recupera, ainda Regis, tenta alguma coisa, buscava o passe por dentro, desvia na defesa, volta para Thales, de cabeça, faz o passe curto, lateralmente para Índio, ajeita, domina quase 45, vai terminar no jogo, já o jogo aberto aqui na Bandeirantes, comando de Edu Pinheiro, bola solta na ponta com Pablo recolheu, dominou, tentou sair da ponta para vir para o meio, foi desarmado, a bola volta na sobra ainda para o time do Guarani, quer construir ou reformar, a Telha Norte tem tudo que você precisa com descontos imperdíveis, Telha Norte. Vamos a 50 minutos do brinco. Domina Regis, ajeita, domina, cercado, marcado, falta do Cleiton para cima dele. Jogo novamente parado, tem falta o time do Guarani para fazer a cobrança. Regis cobra a falta, pé canhoto, tentou levantamento pela direita com Pablo. De cabeça, aparece para fazer o corte o William Formiga. Ela volta na sobra para o time do Guarani. Domina Andrigo pela minha direita. Andrigo recolheu, dominou, conduz a bola. Pé direito para Rodrigo Andrade, atrás para Bruno Silva, pisou na bola, fez o passe para Alain Vitor. Tabelou, colocando o break para Alain Vitor, foi desarmado. Chega Rafael Donato para fazer o corte. O Vila Nova com esta vitória dá uma escapada ali do perigo de próximo na zona do rebaixamento, onde estava o Vila. Chega a 18 pontos e após 4 jogos sem vencer, está conquistando a sua reabilitação. E o Guarani com a derrota já acumula 3 jogos sem vencer. Domina o Bugre, pela direita, Pablo tenta o cruzamento, explode a bola no Xandão e vai embora. Xandão que disputou o Campeonato Paulista pela Ferroviária de Araraquara. Alguns vão se lembrar, fez aquele gol praticamente do meio campo e uma cobrança de falta no jogo contra o Corinthians em Araraquara. Pablo, pé esquerdo, levantou, Lucão do break, desviou, protege Rafael Donato para sair de George. Vai lá no terceiro andar, sem perigo algum, para dominar a bola, encaixar e deitar no gramado do brinco. George dominou e já saiu jogando pela direita com o Renato. Renato fez o passe para Kelvin, tentou o passe de calcanhar, chega Índia para fazer o corte, solta atrás para Thales. Thales com o pé esquerdo, levanta para o campo de ataque, tentou Lucão, a bola saiu, o árbitro aponta só lateral para o time do Vila Nova para fazer a cobrança. Quase 47 segundo tempo. E aí, Tigrão, como é que pode ser, né, esta repercussão desta derrota sofrida pelo Guarani, esta goleada em casa, hein, Tigrão? Já o Tigrão, dentro do jogo aberto, bola solta para o time do Guarani, ajeita, domina Andrigo no campo defensivo, ele volta o jogo para Thales. Thales ajeitou, dominou com o pé direito para Índio na marginal do gramado, empurrou por dentro para Rodrigo Andrade com liberdade, se manda Pablo pela direita, Rodrigo Andrade recolheu, dominou no círculo central com o capitão Bruno Silva. Bruno Silva ajeitou, dominou, limpou, fintou, soltou para Índio para Regis no segundo terço do campo, marcado pelo Kelvin, fez o passe para Alain Vitor, ele ajeita, domina com o pé direito, volta o jogo para Índio atrás para Bruno Silva puxa a bola para
pelo pé direito, encara o marcador, deixou para Rodrigo Andrade para Thales, Thales recolheu, dominou por dentro de novo para Rodrigo Andrade na faixa central do gramado, pé direito na bola, o Guarani roda, a bola de um lado para o outro, mas dificilmente chega no último terço. Agora tenta Regis pro Lucão do Break, tentou de bicicleta para fora! Seria um gol espetacular de Lucão do Break. A bola foi embora pela linha de fundo, Marcos Luiz. Olha, e a jogada do Regis foi simplesmente sensacional. Ele meteu um chapéu no Lucas Mazetti e mandou pro Lucão do Break. Se ele faz, aí seria assim, Bolis. Hashtag faltam 5. Não, eu ia falar o seguinte, esse gol valeria por 2, moralmente, né? Então faltariam 4. Ah, tá bom, entendi. Concordo. Já pensou, Cleber? Pô, ia ser um golaço, Que isso? né? Ia ser um golaço. Agora, respondendo a pergunta que você fez pro Tigrão... Fala aí, Bolis, Cleber. eu acho que vai dar uma repercussão negativa, tá? É o segundo jogo do Guarani, a segunda goleada tomada, sistema defensivo com problemas, tá? O Daniel precisa dar um jeito. Ah, mas o Guarani hoje não jogou bem, entrou no desligado, mas isso não muda nada o valor do dólar, né? O que vale é na tabela lá, 2 derrotas e 2 goleadas sofridas. Tem que rever algumas coisas aí, alguns conceitos do Daniel Paulista. Pode repetir, Bolis, voltou meu retorno aqui. Vai lá, Tiger. Pode repetir, Bolis? Não, eu te perguntei a você, questionei em relação à repercussão, né, desta derrota, aliás, 2 sofridas, 8 gols que o Guarani levou em 2 jogos para a sequência da competição, Tiger. Aqui vem o Guarani, Alan Vitor ajeitou, dominou por chupa, pé direito, bateu no canto, golaço! Gol! Do Bugre! Alan Vitor tem a 29 estampado na camisa. Recebeu no bico da grande área pela esquerda. Partiu para cima na marcação do lateral que foi afastando. Ele trouxe para o pé direito. Chapa a bola do lado oposto do goleiro George. Marca um belo gol. Gol de honra do Guarani. Alan Vitor. Avante, 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 Mugrão. Verde e branco as cores da paixão. Verde e branco as cores do Mugrão. Alan Vitor. 49 segundo tempo, tá registrado. Belo gol, golaço de Alan Vitor. 1 pro Guarani, 4 pro Vila Nova. George não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, quando o árbitro apita, termina o jogo. O Guarani sofre a derrota, mas vale o registro do gol de Alan Vitor, Marcos Luiz. E um golaço, né? Um golaço. Alan Victor, eu até no decorrer da semana abordei com os comentaristas, com o Gleger, CH, Tigrão, que o Alan Victor treinou como titular. E de repente o treinador vem com a surpresa do Matheus Souza para o início do jogo. E tá aí a resposta do próprio Alan Victor, o porquê que ele deveria ter saído com o jogador no início da partida. Belo gol, gol de honra da equipe do Guarani. Termina o jogo 4-1 para o Vila. Alan Victor foi na rede, Bolis. Ficamos com o recorte deste belo gol do Alan Victor. Fato é que o Guarani conhece mais uma derrota, segunda consecutiva, segunda partida que perde por 4-1. Enfim, e o Guarani vai buscar a reabilitação na próxima rodada. No brinco terminou. Deu Vila Nova 4-1 para o Guarani. Vem aí no futebol da Bandeirantes, o jogo aberto. Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Marcos Luiz. Sim, Bruno Sávio vai falar dessa derrota ruim para o Guarani na competição. 4-1 para a equipe do Vila em pleno estádio Brinco de Ouro. Ele que por várias vezes tentou também o gol da equipe do Guarani. Olha, eu acho que é um grupo de homens. A gente tem que assumir toda a responsabilidade, tem que ter vergonha na cara, buscar trabalhar para poder corrigir os erros, porque a gente sabe que o que foi feito aqui hoje foi vergonhoso. A gente dentro de casa, a gente não pode dar brecha para os adversários igual demos. Estava trabalhando com a bola, sempre a gente dava contra-ataque para os adversários, acabamos tomando os gols. Então agora é ter vergonha na cara, trabalhar, corrigir os erros e assumir a responsabilidade, porque foi vergonhoso. Vergonhoso é o que está falando aí o Bruno Sávio, jogador do Guarani. Terminou o jogo 4-1 para o Vila. E sexta-feira à noite é o Brasil, hein, Edu? 19 horas, sexta, eu estava vendo aqui no replay aí, no segundo gol do Enan, um belo gol do Enan aí.
começou exatamente na falha do Bruno Sávio, né? Ele perdeu a bola e aí nasce a jogada em que o Thales tenta tirar do Enan, mas pingando ele encobre o Gabriel Mesquita de fora da área. Meus amigos, 4-1 então, em uma semana, como vocês disseram aí, Guarani toma 8 gols, né? Perdeu pro Vasco 4-1 também. Só que contra o Vasco, até entrar em São Januário, o Guarani estava no G4, o sexto colocado, pode perder posições. Dudu a 2 minutos, 1-0. Enan a 21 minutos, 2-0. Renan Mota aos 31, 3-0. O quarto gol foi aos 40 minutos, o Éder. E aí o Alan Vitor marcando, descontando aos 49. Final, Guarani 1, Vila Nova 4. Oi, Tigrão, queremos ouvi-lo. Um jogo maluco, né, Edu? Um jogo maluco. Eu tive um problema aqui de retorno, mas o Boris me perguntava da repercussão. Boris, me perdoe. Sim. Eu respondo agora aqui já dentro desse espaço do comentário pós-jogo, para dizer que a repercussão, claro que não é boa, né? O time tomar 8 gols, claro que pode repercutir negativamente. Claro que pode abalar a confiança do time. Que até então nós viemos tratando o jogo do Vasco como um acidente. Pô, mas aí em casa toma mais 4 do Vila Nova e o time com essa lentidão começou até dando pinta de que ia pra cima. A gente arriscava dizer aqui antes do jogo que se o Guarani achasse um gol no início da partida, ia tirar o Vila Nova do seu esquema defensivo e como o Guarani faz muitos gols, poderia até golear, poderia até mandar o Vila Nova de volta lá pra Goiânia com uma sacola. E essa era a tendência do jogo e era a nossa expectativa. Só que deu errado. Pela desatenção do Guarani, pela lentidão da defesa, pelo distanciamento entre os dois zagueiros, o Thales e o Ronaldo Alves, hoje a cabeça de área não funcionando, quem fez o gol cedo foi o Vila, competentemente, botou para dentro. E aí o Guarani achando que foi um gol acidental, talvez imaginando, não é, que viraria no momento em que bem entendesse, foi para cima, criou 3 boas oportunidades para empatar e aí toma o segundo. Daqui a pouco toma o terceiro. Opa, o que aconteceu? Eu acho que hoje do meio campo para trás foi uma tragédia. Os volantes, muito mal, inclusive o seu Bruno Silva. Mas o Rodrigo Andrade, pior do que o Bruno Silva. O Regis, lutando muito, não se escondendo do jogo, chamando a responsabilidade, mas errando mais do que de costume. Então, jogadores fundamentais, jogadores que são verdadeiros pilares no esquema tático do Daniel Paulista, acabaram hoje tendo atuações muito abaixo de suas possibilidades. E falando do Daniel Paulista, quero dizer o seguinte, né? O Daniel Paulista tá de brincadeira, pô. Alguém do Guarani tem que aparecer aí e dizer qual é o segredo, qual é o motivo, qual é a explicação para tantas oportunidades para o Matheus Souza. Depois ele tira o garoto com 30 e poucos minutos do primeiro tempo. E aí queima o menino, que é uma joia a ser lapidada, mas não tem condições de ser titular do Guarani. E existem outras opções. Ele não tem a menor condição. Esse Alan Vitor, que a gente pediu a semana inteira para ser o substituto do Bidu, né? Ou para ser o substituto, melhor dizendo, do Júlio César, ele teria que ter começado o jogo. O Lucão teria que receber essa oportunidade. Não foi bem, mas o time todo do meio campo para frente oscilou também. Oscilou também. Agora, o Alan Vitor, no lugar do Júlio César, teria que ter jogado, iniciado a partida. É muito mais jogador e não é pelo gol que ele fez, não. Ele entrou 2 ou 3 pedacinhos de partidas aí e já tem 2 gols. E quantos gols tem o Matheus Souza em todos os jogos que ele participou? Então precisa explicar melhor pro torcedor isso daí. Qual é, pô? Todo mundo tá vendo. Todo mundo está enxergando. O Rei Charles está enxergando. A cantora Kátia está enxergando. O Steve Wonder está enxergando que o Alan Vitor é mais jogador do que o Matheus Souza. Só o treinador do Guarani que não vê? Eu, se tivesse na coletiva hoje, ia dizer, pô, explique, por favor, o porquê da sua preferência para início de jogo com o Matheus Souza e não com o Alan Vitor. É a pergunta que cabe. E ele tem que explicar.
Só que ele não vai conseguir convencer ninguém. Se perguntarem isso a ele, ele vai explicar. Mas ele não vai conseguir convencer, porque a história é esdrúxula. Porque qualquer justificativa não é plausível. Ela não tem solidez nenhuma. E isso está prejudicando o Guarani, pô. Aí hoje, horário atípico. O time estranhou, porque tem o seguinte, porque é a questão também aí do problema do metabolismo, ó. Sem desculpas, tá? É porque comeu macarrão, purê de batata às 6 da manhã? Pode parar com isso daí. Que outro dia mesmo o Guarani ganhou de 4, fez um partidaço. Fez uma partida linda contra o Operário. Né? Contra o Operário. Foi Operário? Não foi Operário, não. Essa vitória num domingo de manhã. Foi num domingo de manhã. O Guarani fez 4, também jogando às 11 da manhã. Também comeu purê. Brusque. O Brusque, obrigado, Edu. Foi com o Brusque. O Operário foi lá. O Guarani meteu 5-2. Foi em Curitiba. Foi com o Brusque, que vem muito bem no campeonato. Pô, também comeu purê de batata e macarronada de manhã e ganhou do Brusque. Sobrou no jogo 11 da manhã. Então não me venham com desculpas. Que o time não estranhou, que o metabolismo atrapalhou, porque o Vila Nova também comeu a mesma coisa. Nutricionista pra lá, nutricionista pra cá. Agora, o jeito que ele armou o time com o Matheus Souza comprometeu. E aí quando ele vai mexer, para um time que já estava penso do lado direito, jogando só do lado direito, e aí o Vila fechou lá, em cima exatamente do Bruno Sávio e também do Diogo Matheus, aí ele tira o Diogo Matheus, vem com o Pablo. Continuou penso de um lado só. Na hora de fortalecer o lado esquerdo, ele tira o Bidu e vem com o Índio, de lateral esquerdo. Ele não foi terceiro zagueiro, coisíssima nenhuma. Ele fechou a linha defensiva do lado esquerdo e não passou. A única vez que ele passou do meio de campo, ele pisou na bola e caiu de forma ridícula, de boca no chão, e deu um baita de um contra-ataque. Qual é a estratégia? E qual é também o santo? Será que é tão forte assim? Esse santo do Índio? Será que ele é tão forte assim? Que ele ou começa como titular, ou entra em todas as partidas? Ele é o 12º titular? Ele tem toda essa bola? Ele joga todo esse futebol? Me ajuda aí, pô. Joga tudo isso, Índio, para ter essa preferência? Até de lateral esquerdo ele foi brincar hoje? Façam o meu favor, pô. Me ajudem aí. Tira o tubo. O Eliel estava no banco. Se o Bidu não estava bem no jogo, bota um especialista. Não tem condições. Hoje, os jogadores, alguns jogadores importantíssimos, não renderam. Mas eu tenho que acreditar a derrota vexatória do Guarani, que derruba e quebra a cara até de comentarista experiente. Eu tenho que acreditar esta derrota comprometedora ao senhor Daniel Paulista, que hoje estava com um trevo dentro da cabeça, não enxergou o jogo, optou mal para o início da partida e quando mexeu fez uma baita de uma confusão, puxando o Bruno Silva para a zaga e fazendo uma salada do peru, com o Índio sendo a arma secreta como ala pelo lado esquerdo. Então, que ele tenha bastante força de convencimento para explicar para a torcida do Guarani algumas coisas que ele fez no jogo. As mais bizarras? Pois não. Matheus Souza e não Alan Vitor de começo. E o que ele quis fazer tirando o Bidu e pondo o fantástico Índio como lateral esquerdo? Edu. Muito bem, Glega, queremos ouvi-lo. 4-1 venceu o Vila Nova. Guarani começou o jogo fora de sintonia, né? E assim, Edu, você toma 1-0 com 2 minutos, claro e óbvio que a sua estratégia de jogo vai pro água abaixo. Tem que mudar, né? Tá jogando em casa,
Mas alguns jogadores hoje nem deveriam ter saído lá do hotel, né? Você vê que o Bruno Silva é um dos jogadores mais regulares desse time do Guarani e hoje fez uma partida ruim. O Rodrigo Andrade, poxa vida, e que é bom jogador, né? O Guarani precisa de boas ações do Rodrigo Andrade, que é o jogador que leva essa bola com qualidade, né? Eu concordo com o Tigrão quando ele fala da presença do Matheus Souza, mas poxa vida, meu. O Daniel Paulista treinou esse time a semana inteira. Será que ele não percebeu que o menino ainda não tá pronto, né? Que o menino ainda não iria conseguir fazer um bom jogo? Será que ele não percebeu? Será que ele não treinou? Será que ele não viu que o Alan Vitor estava mais preparado? Mas não é possível, né? O cara, assim, a gente não acompanha o treinamento, mas ele tem que ter essa percepção, pô. Ele já deu oportunidade no jogo passado, nós vimos, né? E eu sempre fui um defensor das categorias de base e vou sempre continuar defendendo. E eu vou acreditar também ao Daniel Paulista, porque se colocou o menino e o menino não tá bem, aí vai tirar o moleque no primeiro tempo para arrebentar com o menino. O jogo passando pro mundo inteiro, né? Aí fica difícil também, né, o seu Daniel? Olha, eu gosto do Daniel Paulista, acho ele um bom treinador, mas hoje, junto com algumas peças do Guarani aí, ele tava meio sonolento, né? Tava meio sonolento. E pra que tem que insistir com o tal do Índio? Que fez uma jogada só no jogo. Sabe qual foi, Edu? Pisou na bola. Literalmente. Pisou na bola. Jogo ruim, jogo tenebroso. E olha, agora tem que acender a luz de alerta, hein? Porque o Guarani já lá no jogo do Vasco tomou 4 também. Vem pra dentro de casa e toma 4 de um time que há 4 jogos não vencia. Eram 2 derrotas e 2 empates, o Vila Nova. E o Vila Nova, sem dúvida nenhuma, hoje mostrou o que o Guarani precisaria ter na partida, né? Organização, equilíbrio emocional. Se sustentou ali enquanto estava na frente, com uma estratégia bem definida pelo seu bom treinador, Igor Magalhães. Bom treinador, hein? Você viu o time do Vila sempre muito organizado, as linhas bem postadas, né? Com um padrão tático e com um padrão de jogo definidinho. E foi o que fez, né? Olha, vamos ficar aqui atrás, espera o time do Guarani e vamos contra-atacar. E no contra-ataque, e poderia ter feito mais, hein? Torcedor bugrino poderia estar muito mais chateado, porque o Vila criou mais oportunidades, mais chances reais de gol foram do lado do time goiano, que mereceu a vitória pela organização e por tudo que fez em campo. Parabéns ao treinador Igor Magalhães, que era um zagueiro e jogava muito bem esse cara, era muito bom jogador o Igor. Então, Edu, olha, é lamentável, né? Uma derrota como essa. Você vê que o Bruno Sávio ali já falou até em vergonha na cara. Como é que será que tá esse vestiário do Guarani? É pesado, foi pesada a declaração do Bruno Sávio, hein? Vergonha na cara. Para jogos como esse, eu acho que vale muito mais a pena. Você acha que o Titi, se não tivesse em campo, se tivesse mantido ele como titular, não teria pelo menos no aspecto de empenho, dedicação, concentração, não estaria melhor do que o seu Ronaldo Alves? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Será que se ele tivesse, ao invés de ter colocado o Índio de novo, poderia ter mantido o Bidu, ou até mesmo colocado aqui, ó, o menino Pedro Acosta está no banco? Será que não seria melhor do que o seu Índio? Então são algumas coisas, viu, Edu? Que é claro e óbvio, a gente não acompanha o treinamento, mas que é o óbvio a se fazer, e o seu Daniel Paulista hoje, olha, repito, respeito ele demais, é ótimo treinador, mas hoje pisou na bola. Olha, você de Ribeirão Preto, a M1270, nosso muito obrigado. O Botafogo joga amanhã pelo Brasileiro da Série C, joga em Porto Alegre contra o São José. O famoso Zequinha começa às 16 horas. Lembrando que a Ponte joga amanhã no Rei Pelé contra o CRB às 18h15. Quem narra é o amigo Batista. Obrigado a você que nos acompanhou aí pelo Facebook, pelo YouTube. Muito obrigado. Nas diversas plataformas, o Radinho AM 1170. E fica aqui o nosso convite, porque vem aí o nosso jogo aberto aqui fechado em Guarani 1, Vila Nova 4.
Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte, quer construir ou reformar? A Telha Norte tem tudo o que você precisa com descontos imperdíveis. Bandeirantes, Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Vamos à votação do craque do jogo, votando aqui a nossa equipe, o Boles, o Tigrão, o Zorzinho, o Marcos Luiz. Oi, Boles, você que narrou aqui Guarani 1, Vila Nova 4, por convicção ou por exclusão? Ah, por exclusão, né? O cara que tentou alguma coisa, buscou a partida toda, com 48, 49 no segundo tempo ainda corria, foi o Regis, né, Edu? O cara que buscou alguma coisa, em chutes cruzados, em bolas levantadas na área, buscava a tabela, enfim. Fico com o Regis, mas meramente por exclusão, afinal de contas, com a derrota que o Guarani sofreu hoje, fica difícil a gente trazer um destaque na partida. Parabéns pela narração, Boris. Até a próxima. Valeu, Eduzaço. Um abraço pra você, um abraço pro ouvinte da Bandeirantes. Obrigado mais uma vez pelo carinho, pela audiência. Só para ressaltar, amanhã, 1º de agosto, é aniversário da Noiva da Colina de Belezas e Encantos Piracicaba, que eu adoro o canto. 254 anos de fundação. Quanto? 254. 254. É exemplo de Campinas, né? É comemorada a data no aniversário do padroeiro, que é Santo Antônio, no dia 13 de junho. Então amanhã não é feriado, apesar de ser domingo. Exatamente. Aproveita e bota a mão no bolso aí, paga uma rodada lá do Lombo do Filhote, lá na Rua do Porto, viu que você tá me devendo. Lá no meu amigo Chevette. Vamos estar juntos amanhã. Eu espero você 12:30. Valeu, Gleger. Valeu, Edu. Um abraço. 254. Vai lá, Boles. Valeu, Tigrão. Vamos juntos lá. Também tá convidado o Tigrão, que é o chefe de torcida lá do Vila. Dúvida em capa, hein? Não, o problema é que se o Tigrão chegar lá no Chevette, acaba o estoque, né? Esse é o problema. Piracicaba é 254. É mais velho que Campinas fez 247. Recentemente, né? Agora no mês aí de julho. É isso aí, Duzaço. Um abração, até a próxima aqui na Bandeirantes. Mais um prazer, como diria nosso amigo Carlos Batista, inenarrável estar ao seu lado. Valeu, Edu. Nosso. Obrigado, Boris. Parabéns a Piracicaba. Oi, Tigrão. Vamos lá, o craque do jogo por convicção ou por exclusão? Por exclusão e pelo golaço, Alan Victor. Alan Victor entrou e fez um belo gol. Alô, Gleger Zorzin, ex-goleiro do Guarani e do Vila Nova também. Exatamente, foi um golaço, né? Vou ficar com o Alan Victor, merecia ter entrado como titular e mostrou, né, pro Daniel Paulista que ele se equivocou. Pra mim, Alan Victor, o craque do jogo. Ô, Marcos Luiz, o Alan Victor veio do Santos. Veio do Santos, emprestado. Quem que paga o salário? O Guarani. Guarani que paga mesmo? Não é tão alto assim, Vedu. O Guarani que paga o salário. Por tudo que eu falei na semana, pelo que o Passarinho falou, né, Gleger? E pelo que fez hoje o gol, Alan Victor, o craque do jogo, nota 7. 3 votos, o menino Alan Victor, que fez o gol bugrino, eleito aí o craque do jogo desse Guarani 1, Vila Nova 4, daqui a pouco a coletiva do Daniel Paulista, tem a ficha técnica em nome de Brasitone e também tem a defesa do jogo, 13h15. Ficha técnica do jogo, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br.
Olha, o Guarani no Brinco entrou com o Gabriel Mesquita, o Diogo Matheus, o Thales, Ronaldo Alves e o Bidu, Bruno Silva, Rodrigo Andrade, Regis, Matheus Souza, Lucão do Break e o Bruno Sávio. Primeira alteração a 38 do primeiro tempo. Entrou o Andrigo no lugar do Matheus Souza. 38 do primeiro tempo, já estava 2-0. Depois, 3 alterações a 24 do segundo tempo. Saiu o Diogo Matheus, entrou Pablo. Saiu Ronaldo Alves, zagueiro, entrou Índio. E saiu Bidu, lateral esquerdo, entrou o atacante Alan Victor. A equipe do técnico Daniel Paulista. O Vila Nova com o goleiro Georgimi, que passou pelo Guarani. Lucas Mazetti, Renato Xandão e Dudu. Rafael Donato, Wellington Formiga, Arthur Andrade, ex-Guarani, depois Cleiton. Renan Mota, ex-Ponte, depois Kelvin. E Alisson, depois Éder Monteiro. Enan, que jogou no Guarani 2013, depois Alan Grafite. E o técnico é o Igor Magalhães. Apitou Vinícius Amaral do Rio Grande do Sul. Cartão amarelo para o Regis, hein? É o terceiro amarelo e teve um também, vou ficar devendo aqui, do Vila Nova. Vamos aos gols. Logo a 2 minutos de jogo, lá no placar eletrônico, Dudu. 1-0 Vila Nova, chute de fora da área. Depois a 21, Enan por cobertura, 2-0. E a 31, Renan Mota, marcando 3-0 Vila. No segundo tempo, o quarto gol do Vila Nova foi aos 40 com Éder e Alan Victor, descontando para o Guarani aos 49. Final, Guarani 1, Vila Nova 4. A ficha técnica em nome de Brasitone. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19 3202 4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. Tem futebol na Bam Bam Bam. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. Tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Supermercado Taquaral. Muito mais variedade e qualidade de produtos. O melhor para a sua economia. Confira as ofertas sensacionais para cliente Taquaral Mais. Cerveja Alfanger especiais 500 ml, 9,90. Picanha Nosso Bife peça vácuo, 69,98 kg. Filé Mignon peça vácuo, 59,95 kg. Ofertas válidas até o dia 1º de agosto. Compre online e receba em casa. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Telha Norte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Kit Arenal Gabinete, gaveta e porta, 50 por 38, com cuba e espelho Selite por apenas R$ 1.199,90. Kit vaso sanitário com caixa acoplada, 3 e 6 litros, Saveiro Selite, só R$ 429,90. Ofertas válidas até 5 de agosto. Não perca tempo. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região e aproveite. Telha Norte, viva a sua casa. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Olha, meus amigos, vamos lá. As 3 defesas no segundo tempo já estava 3-0, as 3 do Georgimi, tá? Faz 7-9 a 17. Vamos lá. O lance 6 aí, por favor, Leandro Renato, lance 6, 7 do segundo tempo. Uma bomba do Bruno Sávio. É que foi muito rápido. O Bolis teve que rever os conceitos para saber que o goleiro, o Jorge, me tinha tocado. Oi, Bolis. Bidu recolheu, dominou a inversão para Bruno Sávio. Tentou tirar, não tira. Bruno Sávio de primeira, bomba para fora!
Bruno Sávio de primeira, a bola quicou, ele girou o corpo e soltou a bomba por muito pouco, não marca um golaço. Agora o chute do Bruno Sávio realmente não pegou em ninguém, ele arriscou, né, Bolis? Pra surpreender o Georgimi, goleiro do Vila. É revisto aí, deu um toquito aí o Georgimi, tanto é verdade que foi para escanteio, tá? Mas o que me chamou a atenção foi a invertida do Bidu pro Bruno Sávio. Vamos lá, 2 minutos depois, o Andrigo solta uma bomba. Vamos lá, o George me pega, deixa eu ver se deu o rebote. Vamos lá, deixa você narrar, vai, Bolis. Ronaldo Alves para Bruno Silva, entre as linhas ele consegue o passe para Andrigo, carrega a bola, pé direito, girou, bateu, espalma o goleiro, olha só para Bruno Sávio, George me de novo, arrojado, vai nos pés do atacante, salva o Vila Nova, Marcos Luiz. E que pancada do Andrigo, hein? Meteu realmente o canhão contra a meta do Georgimi, que espalmou na primeira, e na segunda quem fechava era o Bruno Sávio na dividida. É aquela espalmada assim, aquela rebatida perigosa, entendeu? O Bruno Sávio ia fazer a arrojada dele, foi a arrojada do Georgimi, impedindo o Bruno Sávio de fazer o gol. E a 17 minutos, na sequência, ó, eu vou registrar, só pra registrar, tá? Foi uma falha do Georgimi. E no rebote, Lucão do break. Demorou, Lucão. Oi, Boli. Olha o Guarani, o tiro pro gol do meio da rua. George me bateu, gol, passou pra Lucão do break. George me de novo. Vai atrás da bola e fica com ela, Marcos Luiz. Mas ele não segura uma, hein? Não mudou nada o George me do Guarani. É o seguinte, senhorzinho, defesa. Eu não, aquela que ele tocou do Bruno Sávio, a primeira proposta, eu não sei se ela iria pro gol, entendeu? Foi uma bola mais difícil. Mas assim, olha, Edu, eu vou ficar com a segunda opção naquele rebote a segunda opção, vamos lá. Oi, Marcos Luiz. A primeira pergunta já está sendo respondida, a pergunta que a gente fez da derrota, e ele vai responder sobre Júnior Todinho e também Maxwell. Acho que só foi um teste, hein? Acho que só foi um teste lá do nosso Ortiz. Ortiz, você me pegou assim, Ortiz. Você me quebra, hein, Ortiz? Mas tá valendo. Mas a sua plástica é muito bem feita, como sempre, Marquinhos. Gostei, viu, Marquinhos? Gostei. Tá tudo no cacuete, né? Vou falar pra você, hein? Olha, Edu, então voltando ao assunto, o Andrigo dá um chute fora da área, ele se perde ali no lance, a bola deve ter vindo com muito efeito, e aí ele dá um rebote, e a hora que ele parte pra fazer a defesa, ele escorrega. Ele escorrega. E mesmo com o escorregão, ele consegue novamente se firmar e faz uma bela defesa, se recuperando. Eu acho que eu vou ficar com essa defesa aí, porque a hora que ele escorregou, eu falei gol. E o Bruno Sávio chegou, né? O chute do Andrigo fora da área. Exatamente, aí tem um rebote. Aí a bola, a hora que ele parte pra segunda defesa, né? O Bruno Sávio tava no rebote. Exatamente. Só que ele escorregou, você lembra? Ele escorregou, mas ele dá um pulo. Exatamente. Depois do escorregão, ele consegue se recuperar. E pra mim foi uma defesa difícil, porque eu vi que a bola ia entrar. Eu falei, gol, né? Mas ele conseguiu uma bela recuperação. Pra mim, eu vou ficar com essa aí, a defesa do jogo. Muito bem. E você, Tigrão, qual foi a defesa? Eu vou dizer pra você aqui, viu, Edu? Eu vou acompanhar o relator, né? Eu subscrevo sem ressalvas. Acompanho aí a opção do Gleger. E convoco, nesse momento, ele está na estrada já indo embora, para ele ouvir e ver como é que ele narra tão bem o futebol, como é que ele descreve com precisão os lances, o Leandro Bolis. Ele descreveu exatamente assim. Ronaldo Alves para Bruno Silva, entre as linhas ele consegue o passe para Andrigo, carrega a bola, pé direito, girou, bateu, espalma o goleiro, olha só para Bruno Sávio, Georgimi de novo, arrojado, vai nos pés do atacante, salva o Vila Nova, Marcos Luiz. E que pancada do Andrigo, hein? Meteu realmente o canhão contra a meta do Georgimi, que espalmou na primeira, e na segunda quem fechava era o Bruno Sávio na dividida, mais uma vez. Bom, meus amigos, essa defesa do jogo, a 9 do segundo tempo, a defesa do Georgimi, Guarani 1, Vila Nova 4, daqui a pouco o Daniel Paulista vai falar, e tem também aqui o gabarito, hein, o conceito jogador por jogador, 13, que meio-dia, 13h25. É com a Bandeirantes. Jogo
Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. Tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Marcos Luiz. A primeira pergunta, né, que será feita ao técnico Daniel Paulista. Bom, são duas partes, né? Primeiro, com relação a contratações, isso aí, como disse na última coletiva, a gente só se pronuncia após a confirmação do clube, então, sobre esse tipo de assunto a gente não vai falar, até para não gerar nenhum tipo de expectativa e nenhum outro tipo de situação. Com relação ao jogo, acho que você disse uma coisa extremamente positiva, que foi que a gente sempre tem que tirar coisas positivas, inclusive nas derrotas. Eu acho que uma derrota como essa é uma derrota que nos faz, e com certeza nós faremos uma reflexão sobre o nosso momento. É um momento que eu acredito que é a primeira oscilação que a equipe vive dentro do campeonato, né, tanto no aspecto individual como coletivo, e algumas coisas a gente precisa rever, algumas coisas a gente precisa melhorar, ou algumas coisas a gente tem que voltar a fazer que a gente não está fazendo nesse momento. Uma delas, com certeza, é a questão de quando estiver atacando, ter um posicionamento melhor, para não deixar os contra-ataques do adversário, já que a gente sofreu muito com isso, e também elogiar a equipe adversária o momento, as oportunidades que tiveram foram muito assertivos e definiram a partida, né? Num primeiro tempo onde o Guarani continua criando, mas que hoje especificamente ficou muito exposto ao contra-ataque. No primeiro tempo demos muito espaço ao adversário, demos a liberdade, logo aos 2 minutos o adversário teve a oportunidade de sair na frente do marcador, isso lógico dificultou as ações, mas são situações que a gente tem que rever e com certeza serão revistas para que a equipe volte a vencer e termine com esse momento de oscilação que a equipe tem vivendo nesse momento da Série B. Boa tarde, Daniel. Você enxerga a queda de rendimento nas últimas rodadas como algo normal dentro da temporada? Ou isso pode ser considerado um alerta, tendo em vista que esses pontos perdidos farão falta lá na frente? Não, acho que a queda de rendimento nunca a gente pode encarar como normalidade isso. A gente tem que estar sempre atento para que quando isso ocorra, e a gente assume que isso é a primeira oscilação que a equipe vive dentro da competição, e a gente tem que estar atuando nesse aspecto para que a equipe logo retorne ao caminho dos bons rendimentos, né, tanto individuais quanto coletivos, para que a gente possa voltar a conquistar bons resultados. São 2 derrotas consecutivas expressivas, vamos dizer assim, mas a gente tem que ter uma leitura, tem que ter serenidade para enfrentar esse momento e tomar as melhores decisões dentro do possível para que a equipe volte a vencer o mais rápido possível e possa aproveitar principalmente as melhores oportunidades, né? A equipe tem criado muito, hoje mais uma vez em termos ofensivos a equipe produziu, mas efetividade de colocar a bola para dentro, a gente está pecando nesse aspecto no Vasco, no primeiro tempo do Vasco. Hoje, durante os 2 tempos, a equipe teve muito mais finalização com o adversário, mas o adversário, em poucas oportunidades, ele matou a partida e esses erros a gente tem que procurar corrigir. Elias Aredes, Rádio Brasil. Daniel, boa tarde. Queria que você respondesse, por favor, até que ponto os erros de passe foram determinantes para a construção dessa derrota diante do Vila Nova? Não, acho que não só os erros de passes, né? Foi uma manhã ruim da nossa equipe no aspecto coletivo e individual. A gente pecou no aspecto de passe, poderia ter tido um posicionamento melhor na hora que estivéssemos atacando. Demoramos para reagir no momento que perdíamos a bola e isso propiciou ao adversário, que a gente sabia que vinha com uma postura extremamente defensiva, uma postura que vinha para jogar no contra-ataque, mas que dentro do jogo a gente não conseguiu ser eficiente e pagamos caro por isso. Acho que temos que refletir, assimilar dentro da melhor maneira possível, né, o que aconteceu hoje, porque temos mais uma oportunidade no próximo compromisso dentro de casa que a gente tem que fazer um jogo diferente para poder sair daqui com a vitória, que é o que nos interessa.
Rafael Pio, Rádio CBN Campinas. Daniel, boa tarde. Guarani, segundo melhor ataque, segunda pior defesa. Por que tá faltando esse balanço? Por que tá faltando acertar essa situação? Vocês sempre dizem, né? Mas o ataque também tem culpa. Quais são os erros principais por conta disso? Olha, eu acho que assim, a equipe vinha até as 2 últimas rodadas equilibrando nesse aspecto, vinha melhorando seu saldo, vinha tendo um sistema defensivo mais sólido, vinha conseguindo fazer algumas partidas sem ser vazada e vinha sendo um ponto positivo atualmente. Só que nas 2 últimas rodadas a gente coletivamente deixou a desejar nesse ponto, fato que nós tomamos 8 gols em 2 jogos, isso não nos deixa em momento nenhum satisfeito quanto a isso. Por isso que eu digo, né, que uma reflexão de questões coletivas, de questões de posicionamento, de questões de atitude precisam ser revistas para que a gente, lógico, busque esse equilíbrio o mais rápido possível. Uma equipe que estava se equilibrando dentro da competição, melhorando o seu saldo, melhorando o aspecto defensivo e continuando fazendo gols na frente, de uma hora para outra a equipe se desestabilizou e tomou 8 gols em 2 jogos. É um ponto extremamente negativo que a gente tem que procurar o mais rápido possível corrigir erros que estão acontecendo para que isso não volte mais a acontecer. Léo Tonin, Rádio Central. Daniel, o Guarani teve uma partida muito abaixo das expectativas, vinha numa atuada muito boa, marcando gols, fazendo prevalecer aí o mando de campo, até com relação aos pontos, né? O Guarani acabou quase igualando o número de pontos conquistados no Brinco e fora. Falando um pouquinho da partida de hoje, mais do setor defensivo, não só da zaga. Faltou um pouco mais de compactação ao time, como você viu, principalmente os espaços dados pelo Guarani na partida de hoje? Foram situações determinantes para o resultado. Acho que os gols que o adversário construiu, lógico que ele teve méritos, teve qualidade nas finalizações, que foram belas finalizações, mas nós também falhamos em alguns pontos que foram determinantes para que essas oportunidades elas acontecessem. A compactação falhou no aspecto quando estávamos atacando, no aspecto ofensivo, uma reação mais rápida também da mesma forma, talvez uma escolha diferente num passe mais caprichado, num passe mais seguro, mas são situações que nós temos que rever, nós temos que refletir em cima delas. Como eu disse, né, foram 8 gols em 2 jogos, é um sinal de alerta bem aceso, bem nítido na nossa frente, porque a gente tem que solucionar esse ponto para que a gente possa voltar a vencer e continuar dentro das primeiras posições, jogando de uma maneira satisfatória, equilibrada, para que a gente conquiste bons resultados. José Carlos Martins, Web Rádio Morada do Som. Daniel Paulista, boa tarde. Espero não estar sendo inoportuno da forma que eu vou colocar, né? Mas eu não vejo o Matheus Souza como um jogador para entrar como titular no Guarani. E isso foi provado hoje. Você entrou com ele, mesmo tendo outras opções, e teve que sacar ele no primeiro tempo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a insistência do Guarani em colocar o Matheus Souza, que é um moleque da base, que tem que ser trabalhado muito ainda, sendo que tem jogadores no banco de reserva, que nem o próprio Andrigo, que nem o Pablo, que poderia estar entrando naquele lugar, no lugar do Matheus Souza. Obrigado. Bom, eu respeito a sua opinião. É lógico que nós aqui no dia a dia tivemos uma leitura diferente. Respeitamos a opinião sua e de outras pessoas que possam pensar parecido com você. Agora, nós estamos no dia a dia. O Matheus vinha trabalhando bem nos treinamentos, merecendo uma oportunidade. Hoje acabou sendo substituído porque nós tínhamos que tentar algo diferente em termos até de posicionamento. Tentamos a entrada do Andrigo durante o primeiro tempo mesmo, já que estávamos em muita dificuldade no primeiro tempo para acertar o posicionamento, principalmente do meio campo. Mas, assim, de uma maneira geral, nós temos que ter um certo cuidado no momento de analisar individualmente os atletas. São atletas que pertencem ao Guarani. O Matheus é um atleta formado dentro de casa. Então, assim, concordo quando você diz que não só o Matheus, mas acho que todos os atletas precisam continuar sendo trabalhados e estimulados para uma melhora. E pode ter certeza que vamos continuar trabalhando em cima disso, sempre buscando a melhora individual e coletiva da equipe. Gustavo Marques, Rádio e Portal Futebol Interior.
Olá, Daniel Paulista. Gostaria que você fizesse uma análise do jogo e também a opção da entrada do Matheus Souza e não do Alanzinho, né? O Matheus Souza não fez um bom futebol, você até tirou o jogador ainda no primeiro tempo, então gostaria que você fizesse uma análise e também de não ter colocado o Alanzinho e ter optado pelo Matheus Souza. Olha, é uma escolha que nós aqui dentro temos que fazer. O Alan é um jogador também, como o Matheus, totalmente inserido dentro do processo, mas que teve uma última semana complicada no aspecto pessoal, né? E nós respeitamos muito isso, perdeu alguns dias de treinamento, inclusive não esteve conosco na nossa última partida em São Januário. Então, é um atleta que, no momento, nós, pela coerência, pelo jogo jogado principalmente no primeiro tempo da equipe do Vasco, tentamos uma manutenção de equipe, principalmente pensando na evolução nesse aspecto. Infelizmente as coisas não saíram como nós queríamos. A substituição no primeiro tempo, muito em função de tentar algo diferente e tentar uma correção, principalmente no aspecto de marcação no meio-campo, onde a gente tinha uma dificuldade no primeiro tempo do jogo agora contra o Vila Nova, mas de uma maneira geral confiamos em todos os atletas. Eu acho que não é porque estamos nesse momento de oscilação na competição que nós temos que sair caçando as bruxas. Eu acho que a gente tem que ter tranquilidade, tem que ter serenidade para atravessar esse momento e o mais rápido possível, com o trabalho que é o que nos trouxe até aqui, sair dessa situação e voltar a ter bons resultados. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Boa tarde, Daniel. Você acha que no jogo de hoje o Guarani sofreu a mesma coisa que os outros times quando jogam o Guarani fora sofrem? Marcando muito forte, saindo no contra-ataque e sendo letal na hora de marcar os gols, né? Qual a solução, qual o remédio que você vê que o Guarani pode fazer para não sofrer tanto assim em casa? Nós temos que melhorar a questão principalmente do posicionamento, de postura, principalmente quando estamos no aspecto ofensivo. Eu acho que hoje ficou muito claro isso, que falhamos demais nesse ponto. E para uma equipe que joga da maneira ofensiva como o Guarani joga, tanto dentro como fora de casa, você tem que ter um momento defensivo, quando a equipe está atacando, bastante equilibrado no aspecto do posicionamento. E nós hoje tivemos uma dificuldade grande. E o aspecto também que o adversário foi muito feliz, né, em 3 oportunidades que teve no primeiro tempo, fez 3 gols, matou praticamente a partida, matou as nossas possibilidades, a estratégia que estava montada para o jogo. As coisas ficaram muito difíceis. Então vamos trabalhar em cima disso. Como eu disse, é um momento de instabilidade, mas um momento onde a gente tem que ter serenidade, tranquilidade para analisar todo o contexto que está envolvendo a nossa equipe, para que encontremos soluções e a equipe volte já na próxima partida, esperamos isso, jogando novamente dentro de casa, fazer um bom resultado, além de ter um bom resultado, também ter um bom rendimento, que é o que a gente espera. Aí a presença, portanto, Edu, do técnico Daniel Paulista, em entrevista após essa derrota ruim, 4-1 para a equipe do Vila, onde o Guarani tem aí sérios problemas no que se refere à tabela, né, Edu? Poderá ser ultrapassado por várias equipes, tem a situação do saldo de gols, tem o Brasil sexta-feira, não tem o Regis, e até na primeira pergunta que ele respondeu, feita aí pela reportagem da Bandeirantes, ele não quis falar sobre o Júnior Todinho e o Maxwell por entender que qualquer tipo de declaração prejudicaria as negociações. Ponto. Só que os atletas já estão em Campinas, a diretoria não os confirmou, deverá fazê-lo ainda nos próximos dias. Ou quem sabe hoje até. Vamos aguardar, Edu. Um abraço, Marquinhos. Sempre um prazer enorme trabalhar com você, Edu. Um abração. Vai com Deus, viu? Vamos lá. Guarani 1, Vila Nova 4, já o gabarito do jogo. Telianorte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Torneira de cozinha, mesa Smart N cromada Selite por apenas R$ 169,90. E porcelanato nórdico polido 60x60 retificado em cepa por apenas R$ 89,90 o metro quadrado. Ofertas válidas até 5 de agosto. Não perca tempo. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região e aproveite. Telianorte, viva a sua casa.
Torcedor bugrino, faça parte do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube e torne o time do seu coração mais forte. No Sócio Campeão, você participa de promoção de prêmios e inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Consulte no site oficial sociocampeão.com.br e usufrua dos descontos dos parceiros. Saiba mais, mande um WhatsApp para 19 97417 8000. Acompanhe o Sócio Campeão também nas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Seja Sócio Campeão. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. Tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Supermercado Taquaral, muito mais variedade e qualidade de produtos, preços baixos, o melhor para a sua economia. Café Moraes torrado e moído, Superior Gold a vácuo, 500 gramas, 8,99. Cerveja Brahma, 269 ml, 1,99. Lava-roupas Ariel Clássico Sachê 700 ml, 8,49. Ofertas válidas até o dia 1º de agosto. Compre online e receba em casa. Saiba mais, acesse supermercadotaquaral.com.br. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Gabarito do jogo. Aumentou em 20 graus em Campinas, 20 graus, agora 13h43, vamos lá, o gabarito com os conceitos, Gleger, Guarani 1, Vila Nova 4, qual é o conceito do jogo, melhor o primeiro ou o segundo tempo? Pra mim, melhor o primeiro tempo, jogo regular. Pra você, Tigrão? Gostei mais também do primeiro tempo pela movimentação, jogo regular também. Gabriel Mesquita, primeiro gol do Dudu, chute de fora da área, segundo gol, cobertura do Enan, terceiro e quarto foi dentro da área, você analisa, teve falha, teve culpa em algum gol ou nos gols, e a nota dele, o conceito dele, Greg? Gabriel Mesquita teve uma pequena falha no lance, eu acho que do terceiro gol, onde tem um chute de fora da área, ele dá um rebote ali, poderia ter uma bola defensável, né? Poderia ter sido um pouco mais seguro, ou se quer espalmar, joga pra fora, pra escanteio. Aí ele dá o rebote no pé do menino lá do Renan Mota. Renan Mota, né, que fez o gol. Renan Mota, isso, exato, isso. Renan Mota domina, tira e bate, faz o gol. O Arthur Rezende que chutou. Isso, exatamente. Isso, aí exatamente. deu rebote e o Renan Mota marcou. Pra mim, houve essa falha nos demais gols, um chute de fora da área do Dudu, um belíssimo chute, muita gente na frente, com muita violência. Ele tenta ir, mas não consegue. No segundo gol, um golaço do Enan, né? Tigrão analisou perfeitamente. Nenhum goleiro, num lance daquele, fica embaixo do gol, pô. E se o Enan dá mais um toque pra ganhar a frente do zagueiro Thales? E aí o goleiro tá lá debaixo do gol? Não, ele tentou se adiantar pra tentar diminuir o espaço, mas o Enan foi inteligentíssimo e fez um belíssimo gol. E no quarto, né, aí não tinha como, né? Foi na linha de fundo, bateu pra trás e o cara botou a bola na rede. Então, pra mim, um conceito regular pro Mesquita, só houve falha no terceiro gol. Ô Tigrão, Diogo Matheus, lateral direito, veio da Ferroviária, jogou até 24 do segundo tempo. Hoje não rendeu. Aliás, a linha de zaga como um todo foi muito mal. Ele é um bom apoiador, é um bom cruzador de bolas, mas hoje começou dando pinta de que seria o lado forte. O Guarani, aliás, jogou muito do lado dele, mas de prático, pouca produção, tanto é que foi sacado e deu o seu lugar pro Pablo. Para mim, hoje, o conceito dele ruim. Vamos lá, o Thales, ele estava no lance do Enan no segundo gol, né? O Thales, o que você achou dele, hein, o Jorzinho? Hoje eu não gostei, apesar de para mim, ele ser um cara que estava mais ligado ali e tal, mas muito mal, né? Mal posicionado. Em alguns momentos, uma saída da linha desesperada para tentar fazer uma marcação. Não gostei. O Thales hoje estava meio, como gosta de dizer o Tigrão, meio esquisitão, né?
Conceito ruim para ele. Outro zagueiro, Ronaldo Alves, foi até 24 do segundo tempo, Tigrão. Número 22, Ronaldo Alves. Lento, né, Edu? Lento, mal posicionado, muito distante do Thales. Me pareceu assim uma zaga desatenta e totalmente desconcentrada. Totalmente. E o Gleger já analisou o Thales, não gostei também. O Ronaldo Alves abaixo até do que o próprio Thales. Uma atuação preocupante. Eu acho que é bom zagueiro, acho que é um zagueiro experiente, é um zagueiro rodado, mas hoje acho que estava com muito frio, estava encolhidão e estava esquisitão. Conceito ruim. Bidu, é o seguinte, o Bidu ele perdeu um gol a 12 de jogo, estava 1-0, podia ser gol de empate. Aquela que o Diogo Matheus faz a jogada com o Bruno Sábio cruza e Bidu, né, entrada da área, bico da grande área, chutou por cima. Teve um corte providencial do Bidu a 6 o segundo tempo, até reclamou de falta, jogou para escanteio e foi ele que deu aquela invertida. O Bidu para o Bruno Sávio a 7 minutos, que o Bruno Sávio dá um chutaço, o goleiro um toquito para escanteio, grande inversão do Bidu, também saiu a 24 do segundo tempo, Zorzinho. Mas precisa melhorar, né? Não fez um bom jogo, na minha opinião. Não gostei da participação do Bidu, né? Tudo bem que o Daniel tentou ali uma mexida ali, mas piorou o time, né? Se o Bidu tivesse continuado, poderia evoluir muito mais do que evoluiu o Índio, né? Mas eu não gostei. Acho que o Bidu joga muito mais que isso. Poderia ter ajudado um pouco mais, tanto no ataque quanto na recomposição. Conceito ruim pro Bidu. Houve um comentário do Bruno Silva, que hoje não foi legal. Curiosamente, contra o Vasco, ele marcou um gol contra. Foi uma das... né, muito infeliz do Bruno Silva contra o Vasco. E hoje teve um comentário que também não foi legal. Bruno Silva. E aí, Tigrão, jogou o tempo todo? Ele não se achou hoje, né? Quando saiu para jogar, estava enrolado, tocando curto. Não deu aquela qualidade na saída de bola. E não se colocou com a precisão que normalmente ele se coloca entre os dois zagueiros. Tanto é que em 2 gols da equipe do Goiás, eu não vi onde estava o Bruno Silva. A bola foi metida comprida e deu mano a mano, né? O Ronaldo Alves lá perto do Ventura Mal e o Thales aqui perto do Candreva. Essa era a distância deles, tá? Ventura Mal até o Candreva. Quem é que tinha que estar no meio? Para diminuir tudo isso daí? O Bruno Silva. Eu não ouvi. Então, hoje, sucumbiu e diante dessa inoperância dele, da queda brusca de produção, ele que é um dos jogadores mais importantes do time e um dos líderes da equipe. Conceito ruim também. Rodrigo Andrade falhou, começou com ele, o terceiro gol do Vila. Terceiro gol, Rodrigo Andrade perdeu a bola e no quarto gol também, Rodrigo Andrade perdeu a bola, número 32, Rodrigo Andrade, Zorzinho. O Rodrigo Andrade hoje ele entrou com o lençol, né? Agarrado no cobertor, né? Dormindo. Muito mal no jogo. Acho que é a pior partida do Rodrigo Andrade vestindo a camisa do Guarani. Não fez absolutamente nada. O Boles narrou quase nada. Só esses momentos ruins que você acabou de dizer aí, do Rodrigo Andrade. O conceito para ele hoje é péssimo. Olha, o Regis tomou amarelo, o terceiro, não joga contra o Brasil de Pelotas. O Regis perdeu um gol a 17 do primeiro tempo, poderia ser um empate. Matou no peito, deu um corte sensacional no zagueiro, mas chutou por cima, né? Perdeu o equilíbrio. Teve uma também do Regis, uma cobrança de falta dele a 39 do segundo tempo. Aquela falta frontal, bateu na barreira, não foi feliz. E daquela do Lucão do break, que ele tentou dar uma de bicicleta, o passe, a jogada foi do Regis. Essas e outras, o Regis, o conceito de grão. Lutou muito. Esse eu não posso dizer que estava esquisitão. Esse eu não posso dizer. Ele errou mais do que erra. Ele atravessa um momento mágico na carreira dele. Para mim, independente do jogo de hoje, é o melhor jogador da Série B, de todos os times. E ele se apresentou o tempo todo, pisou na área, bateu em gol, deu assistência, errou passes, de vez em quando se posicionou equivocadamente, mas lutou, se apresentou para jogar, inclusive recebeu o voto do Leandro Boles, eu acho que é um bom voto. Não é que tenha arrebentado com o jogo, mas dentro de atuações muito aquém daquilo que a gente está acostumado a ver da maioria dos seus companheiros, eu acho que ele
foi um dos poucos que se salvaram. E leva um conceito regular / bom. Mateuzinho Souza, revelado na base, atacante, hoje 27 jogos completando e até agora não marcou nenhum gol, Zorzinho. Matheus Souza. Tá recebendo muitas críticas, né, do torcedor bugrino. Mas assim, né, Edu, é um menino, né, pô. Não dá pra ficar jogando a responsabilidade toda, né, a raiva de ter perdido o jogo, mais uma goleada, em cima do menino, pô. Eu acho que o Daniel Paulista cometeu uma tremenda de uma injustiça, tirando ele aos 30 minutos, precisava, tá? Não tava bem no jogo. O problema é que, pô, ele teve a semana inteira, cara, pra analisar o menino, pra avaliar quem jogaria no setor. Aí ele escala o jogador que não vai bem. Aliás, o time inteiro não foi bem, né? Já que vou tirar o Matheus Souza, tinha que ter tirado o time inteiro. E aí tira o menino, né? Joga aí o menino na cova dos leões. O torcedor tá muito chateado, tá muito bravo com o Matheus Souza. Mas ele não tem culpa em absolutamente. Pelo amor de Deus. Não vamos ficar crucificando o menino. Menino de muito talento, bom jogador, né? Um futuro aí das categorias de base do Guarani. Então, muita calma. Muita calma, torcedor bugrino, com esse menino. Tem talento, amanhã ou depois vai ajudar muito o Guarani. Tem o aspecto emocional também que pega, a gente tem que ter muita paciência. Não vou jogar o menino, não. Ele foi muito mal no jogo hoje, tá? O conceito dele é ruim, mas calma. Calma que ele não é só ele o culpado, não. Vamos ter calma e o seu Daniel pisou na bola, hein? Pisou na bola. Então não coloca pra jogar, pô. Agora vai tirar o menino com 30 minutos? Aí não dá, né? Então, o conceito dele ruim, Edu. Com a saída do Davó, que foi para os Estados Unidos, o Lucão do Break teve a sua primeira partida entrando como titular. E aí, Tigrão, ele teve uma chance, um rebote de Georgimi a 17 segundo tempo. Por pouco não chegou o Lucão do Break. Chegou a dividir com o Georgimi e tentou uma de bicicleta no finalzinho. Vamos lá, Lucão do Break. Eu não gostei, não. Ele muito fixo, com a mesma dificuldade de movimentação, a mesma falta de mobilidade, né? E fora esses dois lances aí que você está pensando aí com muito boa vontade, não consegui ver produtividade alguma no senhor Lucão do Break. Então defendi, entre outros companheiros aí, alguns não defenderam a presença dele. Acho que no caso dele o treinador acertou, porque ele vinha sendo o reserva imediato, mesmo com estilo diferente do Davó. Você tem que pôr o jogador para jogar, pô. Ó, seguinte, foi embora o Davó, quem é que é o imediato? Tem que pôr para jogar, senão você perde definitivamente o jogador e corre o risco de perder o grupo, porque começa a existir aquela igreja, começa a existir aquela contaminação para um mau ambiente. Então acertou o treinador em colocá-lo. Mas eu não o teria mantido até o fim. Ele não foi substituído, né? Então, acho que também demorou um pouco aí, não viu, não tinha lá tantas opções assim, mas ele tinha, por exemplo, o Renanzinho no banco. Então, o Renanzinho não é centroavante, mas põe correria, né? Põe mobilidade, põe mais movimentação. Não gostei, não sei se ele já perde a posição para o próximo jogo contra o Brasil, sexta-feira, 19 horas no Brinco, Brasil de Pelotas. Não sei, o treinador vai ter que ver, vai ter que reavaliar e vai ter que fazer uma reengenharia nesse ataque aí. Hoje, o Lucão do Break não conseguiu funcionar nem como pivô, nem como homem que sai para buscar, que ele não tem essa característica e o conceito é ruim. Ô, Jorginho, vamos lá. Bruno Sávio jogou o tempo todo, ele deu uma assistência pro Bidu, lembra? O Bidu não perdeu o gol no primeiro tempo? Lembro. Então o cruzamento foi do Bruno Sávio. O chutaço que ele deu a 7 do segundo tempo foi a defesa do jogo, tá? Mas infelizmente no segundo gol, depois reparando no replay, o Bruno Sávio salvou, perdeu a bola, né? Aquele gol do Enan por cobertura começou com erro, né? Isso. E o conceito... Mas assim, foi um jogador que tentou também, tá? Primeiro tempo principalmente, algumas jogadas interessantes. 1 contra 1, né? Ele tentou aí algumas jogadas. Segundo tempo teve esse chute aí, mas eu acho que o primeiro tempo dele foi melhor que o segundo tempo meio apagadão. Mas eu vou dar um conceito regular pro Bruno Sávio. Pelo menos tentou, correu, né? Pelo menos tava ligado, né? Tem muitos aí que estavam dormindo. Ele pelo menos estava acordado hoje. Conceito regular. Mais duas com você para liberar, Jorginho. Vamos lá, dos que entraram, o destaque para Alan Victor, que fez um belo gol, né? Para mim o craque do jogo, o conceito regular. Daniel Paulista, que entrou com o Mateuzinho Souza, né? Com a saída do Davó, entrou com o Mateuzinho Souza.
E as alterações que ele fez 24 no segundo tempo, recuando o Bruno Silva, tirando o Bidu, colocando o Alan Vitor, mais um atacante índio no lugar de um zagueiro, enfim. A matemática dele a 24 do segundo tempo. Eu acho que deu errado a estratégia do Daniel, né? Nós conjecturamos aqui durante toda a semana sobre a possibilidade de manter o mesmo esquema, de manter a mesma intensidade no time, ou se colocaria o Lucão do Break para tentar uma forma diferente de jogar. Claro, óbvio que ele fez a substituição aí para não perder o vestiário, né? Até aí fica difícil, né? Aqueles mimimi, a gente sabe como é que funciona. E o Daniel foi jogador, né? O cara que já viveu lá dentro sabe como é que é. Então eu acho que ele não deu certo a estratégia. E o Daniel, e olha que eu vim aqui nesse mesmo microfone elogiar inúmeras vezes o trabalho do Daniel Paulista, né? Elogiá-lo, dizer que as estratégias de jogo estavam dando certo, que as coisas estavam acontecendo positivamente, que ele é bom treinador, e eu mantenho essa minha fala. Mas hoje, infelizmente, nada deu certo. Nada. A escalação de começo não deu certo, as mexidas não surtiram efeito, né? Ele tentou aí, você vê que em alguns momentos do jogo, ele estava jogando com 3 zagueiros. Ele adiantou o Pablo lá pelo lado direito e botou o Alan Vitor aqui do lado esquerdo, como um ala. Mas não surtiram efeito. Tudo bem, o Alanzinho foi lá, fez o gol, mas muito pouco, né? E o Guarani ainda acabou sendo castigado, tomando mais um gol, 4. Nada deu certo hoje. Não gostei das mexidas, não gostei da forma com que o time se comportou dentro de campo. Recomposição lenta, transição mais lenta ainda, né? Concordo que alguns jogadores estavam fora de sintonia do jogo, e aí não dá. Hoje o futebol é muito dinâmico, o futebol é muito competitivo, e se você não tiver ligado, pelo menos no mesmo nível do seu adversário, vai acontecer o que aconteceu hoje. A hora que você acordar, tá 3-0. E foi o que aconteceu com o Guarani, né? E ele tem, lógico, claro, percentual de culpa, sim. Mas acho que tá no caminho, né? O torcedor tem que ter paciência, ele é bom treinador, já mostrou isso, né? E agora vai pensar na próxima partida. Mas para ele hoje, pro Daniel Paulista, o conceito é ruim, Edu. Um abraço, Jorginho. Boa transmissão. Hoje é Mirassol e Oeste. Mirassol e Oeste, olha, estreia de João Brigatti no Oeste. Estaremos juntos lá, eu, CH e Carlos Batista, para mais uma transmissão. E fiquem ligados na Band. 16h45. 16h45. 15 para 5. 15 para 5. Mirassol Oeste, brasileiro da Série C. Ok. Que tá pegando fogo, hein? Um abraço, Edu. Bom, você tem que almoçar, colocar o uniforme, né? Tem que almoçar, depois colocar o uniforme. E amanhã estaremos juntos novamente, hein? Ainda bem que o Blazer é azul, porque se fosse pela cor da carça, parece esses caras que fica. Ah, é? Fica arrumando assim o canteiro. Entendi. Recuperando. Entendi. Mas tá legal. O uniforme valeu, tá Edu. legal. Um abraço, viu? Valeu, obrigado. Bom dia, boa tarde, valeu. Ô, Tigrão, sigo com você. A pergunta é a seguinte: dos que entraram, Pablo, Índio, Alan Vitor e Andrigo. O Andrigo que mais jogou, entrou a 38 do primeiro tempo no lugar do Matheus Souza. E o gol que ele fez, o Alan Victor, o menino que veio do Santos. O Andrigo, ele entrou para tentar ocupar aquele lado esquerdo, onde estava o Matheus Souza, mas ele não ficou por lá, não. Ele veio por dentro, raramente caiu na beirada, não tem a característica. E acertou um belo chute num dos inúmeros, incontáveis rebotes do Jorge, que é uma mão de alface impressionante. Andrigo regular, uma atuação, mas jogou mais do que estava jogando o Matheus Souza, então uma boa alteração. Pablo entrou e não acrescentou nada, muito mais carimbando o lateral adversário com a bola do que acertando os cruzamentos. O Índio, Deus do céu, né? Se na dele ele não rende, imagina de lateral esquerdo. Terceiro zagueiro, eu tenho que ter muito boa vontade para dizer que ele entrou de terceiro zagueiro, porque ele ficou ali muito próximo da lateral, né? E ele tentou ir com a bola tal, e arrebentou com o time quando deu mais um contra-ataque, pisou em cima da bola e caiu, né? Uma atuação também hoje sacrificado pela função que a ele foi atribuída. Muito ruim a atuação do Índio. E o Alan Vitor, esse sim, mereceria, foi o grande equívoco do treinador. Não veio de uma semana boa, teve um problema pessoal, porque não foi com a gente pro Rio. Tudo bobagem. Se o cara tá concentrado e foi relacionado, bota pra jogar, pô. É aquela história de dizer, levei pro banco, mas não tinha condição física.
Pô, então não leva outro. Ah, trouxe pro banco, mas o cara tá psicologicamente abalado, ele teve um problema particular. Então não leva. Então, tá absolutamente comprovado o equívoco quando a gente percebe que o jogador entrou bem, fez um golaço, né? E ele tem 2 gols aí jogando, entrou outro dia, foi contratado outro dia, entrou em 3 ou 4 partidas até agora. Ele já fez um lá contra o Confiança e fez outro hoje. Então, presta atenção nesse jogador aí, principalmente depois da saída do Davó, né? Principalmente depois da contusão do Júlio César. Esse cara tem que ser titular. Para mim, dos que entraram, o que entrou melhor foi ele, apesar de ter jogado pouco tempo. Essa observação que a gente faz aí daqueles que apareceram com a bola rolando depois do jogo iniciado, Edu. Bom, e o Daniel Paulista, por aquilo que escalou, muito contestada a escalação do Matheus Souza. Não sei quem que poderia, uns falam que era Alan Victor, outro será uma outra alternativa. E pelas alterações a 24 do segundo tempo, repetindo, saiu Diogo Matheus, entrou Pablo, lateral direito para lateral direito. Ronaldo Alves, zagueiro, entrou Índio, que é volante. Zagueiro sai, volante entra. Bidu, lateral esquerdo sai, entra Alan Victor, atacante. O Guarani ganhava uma opção a mais. Ele abria a mão, não sei do que, você explica. Daniel Paulista, como foi, Tigrão? Ele puxa, ele tira o Ronaldo Alves, põe o Índio na esquerda, na do Bidu, não é? E põe o Alan Victor para fazer a segunda linha, e pôs o Índio fazendo a primeira linha pelo lado esquerdo, puxando também para a zaga, não o Índio, mas sim o Bruno Silva. Foi uma salada, né, Edu? Foi uma salada, ele perdeu o lado esquerdo sem o Bidu. Eu acho que a invenção do Índio aí para tentar fazer um volante barra ala pelo lado esquerdo não funcionou. O Guarani não rendeu. Então ele foi infeliz nas alterações e foi infeliz na escalação inicial, porque ele deveria ter começado o jogo com o Alan Victor, Alan Victor, e não com o Matheus Souza, e a gente já falou bastante a respeito disso. A entrevista dele, ela é ponderada, ela é sempre educada, ele tem muito equilíbrio, mas ganhando de 4 ou perdendo de 4, ela é sempre igual. E hoje o conceito dele é ruim. Ô Tigrão, só aproveitar para finalizar, Vinícius Gomes do Amaral, Rio Grande do Sul, que apitou aqui 4-1 pro Vila Nova. Lúcio Flor, é o bandeira, e a Luísa Reis, a outra bandeira, né? Então o que acontece? O quarto gol, não sei se estava impedido ou não. Lembrando que no segundo turno da Série B vai ter VAR. Por enquanto, Vardemir Gomes analisa Vinícius do Amaral, Tigrão. Não tem o VAR, mas tem o Vardemir. Sim. Estava impedido. 4 gols da equipe do Vila Nova, o Éder estava impedido. Tivesse VAR, o gol não teria sido validado. Então, um erro grave dentro da partida. Fora isso, uma atuação normal, mas a atuação ficou comprometida com um conceito péssimo. Porque é aquela história, o meu critério. Se tem erro grave, tudo bem que não mudou o resultado final da partida, mas isso não importa. E se o Guarani não se classificar por saldo de gol? Por 1 gol de diferença, nós vamos lembrar desse gol aí ou não? Então é isso. Erro grave. Estava impedido sim. Ah, mas é o bandeira. Não, analisa a arbitragem como um todo. E anote aí nos seus papéis. Sim. E você, Marcos Luiz, que deve, já nos deixou para ir dar comida para Sucuri. E tava com uma sede, o Marquinhos, hoje, que eu vou dizer para você um negócio. Dá comida pro passarinho verde dele. Ah, ele foi dar piste pro passarinho. E tava com uma sede que as presas dele estavam crescendo mais do que a do Conde Drácula. Segura o homem hoje de folga. Mas ele deve estar nos ouvindo e ele não deu essa informação porque foi muito sutil. Foi muito sutil, foi no bolo e o juiz sinalizou mal. E se eu é que vi demais, estiver equivocado, me perdoem. Mas pegue aí a súmula eletrônica, se ela já tiver postada na internet, porque para mim o Bruno Sávio também tomou um cartão amarelo. Tá, eu vou verificar. Tigrão, um grande abraço, uma ordem superior. Eu tenho que encerrar. Bom final de semana, Tigrão.
Para você também, um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Meus amigos, hoje aqui então, Guarani 1, Vila Nova 4. Encerramos aqui o Jogo Aberto. Obrigado a Leandro Renato, em nome de toda a equipe técnica. E amanhã às 17 horas tem o concentração de CRB e Ponte, que joga às 18h15. Eu volto amanhã às 17h eu volto. Se Deus quiser. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio